o mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 18 horas mais 31 minutos. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.5. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Uma ótima tarde a você ligado, conectado com a gente neste dia 23 de janeiro, quinta-feira, 18 horas mais 32 minutos, horário oficial de Campinas. E você daqui a pouquinho acompanha tudo o que de melhor acontecer entre São Paulo e Guarani. Guarani São Paulo, terceira rodada do Paulistão Sicredi 2025. Na direção comercial de Giovanni Paiola, direção executiva de Elcio Paiola, o nosso querido Bozó, a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo hoje com ele, o nosso Eduardo Bolacha, juntamente a Rádio Valinhos FM 87.9, presidente Wagner Faneco, e lá na equipe técnica Maila Siqueira e o Felipe Carvalho. Canais Futebol Interior, no oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas ou peça pelo WhatsApp 99788 3821 99788 3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Virando o reloginho agora para você, 18 horas mais 33 minutos, horário oficial de Campinas. Você ligado, conectado com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando aí a nossa transmissão. Mande aí a sua mensagem, a sua interação conosco é muito importante aqui pra gente poder garantir cada vez mais público, ter um engajamento cada vez maior. Vamos educar o algoritmo do YouTube. Isso significa o quê? Quando você curte, deixa um comentário, deixa lá o seu like, você diz pra plataforma que o nosso conteúdo é relevante e assim a plataforma entrega nosso conteúdo para mais pessoas. Vai chegando, deixa o seu comentário, deixa o seu like e daqui a pouquinho você acompanhando tudo que de melhor acontecer para São Paulo e Guarani, Guarani e São Paulo. Confronto esse que já definiu o Campeonato Brasileiro, hein? Lá em 1986, São Paulo e Guarani fizeram uma grande decisão, tem muita polêmica até hoje a respeito deste confronto, né? Olha o meu comentarista aqui, olha o meu repórter já fazendo o sinal. Então é isso, galera. Vai curtindo, vai compartilhando a nossa transmissão. Daqui a pouquinho a gente trazendo aí as informações com o Arthur Eugênio, os destaques iniciais aí de Guarani, o destaque inicial também da equipe do São Paulo. São Paulo que faz a sua segunda partida neste Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi 2025. São Paulo que na estreia colocou um time de garotos aí para jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Ficou no empate sem gols no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. O Rian Francisco entrou jogando, né? Algumas peças da base do São Paulo que disputou a Copinha este ano. Inclusive existia, né, muita expectativa em cima do Rian Francisco, um dos artilheiros aí do São Paulo na competição. Teve a sua oportunidade na primeira rodada do Campeonato Paulista, mas foi 0-0 o São Paulo, que estava na FC Service também, empatou os dois jogos, né? 1-1 contra o Cruzeiro, 0-0 contra a equipe do Flamengo. E o torcedor do São Paulo promete lotar o estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbis, porque hoje a expectativa do Oscar jogar, do Lucas também jogar, enfim. E do lado do Guarani, o Guarani também vem aí sem derrotas e sem tomar gols na temporada. Venceu a representação do Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0 na estreia, empatou, mas poderia ter vencido a Inter de Limeira na última rodada. Você acompanhou conosco aqui nos canais Futebol Interior. Quem sabe hoje o primeiro gol do Guarani, o primeiro gaveta do Guarani, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. E para apresentar os primeiros e principais destaques do Bugrão, também as informações do São Paulo, chamam ele, Alber Cavalcante. Olha aí, de vinheta nova, olha o moço de Valinhos, Vinhedo e adjacências. Uma ótima noite para você, Albert Cavalcante. O que você me conta do Guarani para esta terceira rodada do Paulistão Sicredi 2025? Boa noite, Lucas de Souza, o nosso Eduardo Bolacha e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Espero que esteja tudo bem com vocês. Pois é, meus amigos, a última vitória, né, do Guarani fora de casa, ou seja, como visitante há 95 dias, nada mais nada menos do dia 20 de outubro de 2024. Uma partida exuberante do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Venceu o derby por 1-0 com gol de Matheus Bueno. Dito isso, o Guarani tenta, né, a última vitória do Guarani em cima do São Paulo no estádio Morumbis, na época era Morumbi, foi nada mais nada menos que 1996. Repita. 1996. Aquele time era bom, hein? Exatamente. Há 29 anos o Guarani não vence o São Paulo no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Dito isso, São Paulo, obviamente, né, o Guarani venceu o São Paulo, mas foi no Pacaembu em 2019, onde havia um tabu de 25 anos, que o Guarani não vencia o São Paulo. E o Guarani enfrenta uma equipe que, né, na primeira rodada, como assim disse o amigo Lucas de Souza, veio totalmente desfigurada, né, por conta da sua pré-temporada fora do Brasil, foi lá pra Disney, né? E agora volta com força total. Eu chamei de FC Series, mas tem gente que chama de Copa Mickey. Né? Copa Mickey, né? Foi lá fazer lá. Quem pode, pode, né? Enquanto isso, o Guarani essa semana aqui, né? Sofreu muito, né? Por conta do que nós havíamos já adiantado, né? Na rodada passada, em que o Guarani havia, né? Poderia ter vendido um mando de campo. E assim acabou, né? Vazando a informação. E o Guarani passou por uma semana de turbulência, né? Os seus torcedores, né? Torcida organizada, né? Ali nas redes sociais, em público zero, etc. E o Guarani acabou aí perdendo uma grana, né? Literalmente, ainda pode ser acionado judicialmente. Pois o Guarani recebeu na última semana de novembro, fechou o contrato na última semana de novembro, né? Na cláusula, né, de quebra de contrato, o Guarani já havia recebido 800 mil.
E com essa quebra de contrato aí, o Guarani tomou a famosa revertida, né? Tendo que pagar 2 milhões para, né, o contratante. Então a semana muito difícil e o Guarani vem definido, escalado para a partida, né, crucial. O Guarani que é líder do seu grupo, né, do seu grupo B, junto com o Santos, né, as duas equipes com 4 pontos. E o São Paulo que está no grupo C, na terceira colocação. É verdade, fez um jogo só, né, um ponto só. O Guarani está na terceira colocação. E o técnico Maurício Souza, né, para o jogo de hoje, ele definiu e escalou assim: Gabriel Mesquita no gol, Lucas Justin e Rafael e Titi na zaga. Na lateral esquerda, o Emerson, os homens no meio campo do Bugrão. Natan, Caio Melo e o Giva. Nem o Isaac, né, foi relacionado a ele. E lembrando que o Giva está com camisa 10, o Isaac já foi camisa 10 também, então, né? Há uma rotatividade nessa camisa 10 do Guarani. Exatamente, assim como o Santos, eu também vi que o Santos também tem essa rotatividade. Depois até vou buscar saber se isso seria, né, isso dos clubes ou da Federação Paulista, até mesmo em relação a homenagem ao Pelé, alguma coisa assim. Os homens de frente, João Vitor, né, o João Vitor da correria, que entrou no segundo tempo. Né, e o técnico Maurício Souza, que fechou os treinamentos durante a semana, não temos informações do que, né, se o Anderson Leite, alguns jogadores iriam voltar. Rafael Bilu e João Marcelo, que ganhou a vaga do Eliseu. Né, o Eliseu, que na partida passada eu achei que ele foi muito bem, um jogador forte, interessante, mas assim, ele preferiu com o João Marcelo, o atacante que foi artilheiro da Copinha do Guarani. Boa campanha que o Guarani fez, né? A boa campanha, apesar de ter saído, né? Vamos lembrar que as categorias de base são para revelar jogadores. Né? O título é o simbólico, mas a escrita, né, da Copa São Paulo, quantos e quantos craques foram revelados, né, na Copa São Paulo Futebol Júnior, né? Muitos, então, e o João Marcelo, ele está ali figurando entre os 11, o Lucas de Souza. Muito bem, então o Guarani definido e escalado com algumas mudanças, o Giva no meio de campo, o João Marcelo e também o João Vitor no ataque, inclusive já tá burburando aí nos grupos da torcida do Guarani, a questão do Matheus Regis, o que aconteceu com o Matheus Regis, é uma das grandes atrações do Guarani para esta temporada, para este começo de Paulista. Muito bem, vamos aguardar aí o que o Maurício Souza tem a dizer a respeito dessa escalação do Guarani um pouco mais reforçada no meio de campo. E do outro lado, o tricolor do Morumbi que tenta também marcar o seu primeiro gol e buscar a sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Vai jogar em casa, o Morumbi vai estar lotado. Albert, me conta o detalhe, o destaque do São Paulo. E pra atrapalhar a vida do Guarani, nada mais nada menos que o São Paulo Futebol Clube. Lembrando, como disse o amigo Lucas de Souza, né, foi campeão brasileiro em cima do São Paulo, né, em 1986. Sabemos aí, né, quais foram os meios, né? Pormenores, né? Os pormenores, né? Mas existe a possibilidade na partida de hoje, né? Que o Luiz Alberdi, lembrando que o São Paulo terá um clássico, né? Na próxima jornada terá um clássico contra o Corinthians, né? E vai vir com força máxima. Muitos apostaram também que o Luiz Alberdi viria com um time alternativo, mas não. E pode ali, né? Ele pode colocar a estreia, né, do Quarteto Mágico. Minha nossa! Oscar, Lucas Moura, Caleri e também o Luciano. Esse aí é o ataque, é o Quarteto Mágico de São Paulo, que tenta, né, por incrível que pareça, o São Paulo está 8 partidas sem vencer também, viu? Pelo campeonato, a última vitória do São Paulo Futebol Clube foi contra o Atlético Paranaense por 2-1 no Morumbi, foi no dia 9 de novembro. Então aí também o São Paulo também carrega também um período também sem vitórias. Um grande jogo, né? Será um grande jogo no estádio do Morumbi. E que vence o melhor seja o time do interior, que o Guarani que está aí, né? Está invicto e sem sofrer gols, Lucas de Souza. É isso, abraçando aqui o Tony, boa noite, meu amigo Albert e amigo. Olha ele aí, Thiago Barbalho, também com a gente. Vamos, Gaveta! Ele tá lá no Morumbis acompanhando a transmissão. Beijo pra você, Thiago Barbalho, tamo juntasso. Ele e toda a galera lá, tudo sobre Paulista, acompanhando aqui a nossa transmissão nos canais Futebol Interior. Seguinte... Deixa eu cortar você. Pois Tony, vou mandar um grande abraço Tony, pro né? Tony. Tony Williams, um beijo no seu coração, Tony Williams. E amanhã, hein, não se esqueça, Vanessa, não se esqueça, amanhã nós iremos almoçar. Não se esqueça, né? Vanessa, não se esqueça, esposa do Tony Williams, não se esqueça, amanhã estaremos aí, hein? Que beleza, vamos almoçar na casa do Tony Williams Aí eu vou falar pra você, viu?
Pensa na mulher que cozinha bem. Eita, é a esposa de Tony Williams. Banquete. Vai preparar um banquete pra nós. Um abraço, um beijo pra vocês. Muito bem, rápido intervalo, a gente já volta com o Dr. Arthur, com mais informações de Guarani, São Paulo e, claro, tudo que de melhor acontecer entre São Paulo e Guarani, Guarani e São Paulo. Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para você desse programa. Através do Novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta, e aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87,9. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida, abraçando aqui o Tony. Tá convidado, viu, Gaveta? Que beleza, hein? O Thiago Barbalho quer saber a odd pro jogo, hein? São Paulo é favorito, né? São Paulo por jogar em casa, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui na Bet Nacional, só pra ver como é que tá a odd, né? Os mercados para esse, antes da bola rolar, né? O mercado pré-jogo. Então, temos aí a cotação de 1,44 pro São Paulo, 3,98 pro empate e o Guarani 7,94, Albert. Que a galera que não entende muito é o seguinte, quanto menor a odd, mais favorito é o time, né? Quanto menor a odd, mais favorito é o time. Então, São Paulo com uma odd de 1,44, você investe 10, teria um retorno aí de 14,4. 14,40. E se eu apostar no Guarani? E se o Guarani vencer, nesse momento tá pagando 7,94. Voltaria a 80 cruzeiro aí pra você. Então já sabe, já né? garantiria a pizza do Dadá, hein, Albertinho? Minha nossa. Muito bem, seguindo aqui o nosso pré-jogo, hoje vamos falar de Guarani e São Paulo, né, evidente. Clássico que já foi final de Campeonato Brasileiro 86, vencido aí pelo Tricolor Paulista. Um jogo bastante polêmico, né? Muito se diz até hoje. Muitos jogadores de destaque vestiram tanto a camisa do São Paulo como a camisa do Bugre. E entre os ídolos, hoje vamos falar, temos aí o Careca, temos Amoroso, o Luizão, que depois passou para o Palmeiras, Corinthians, Vasco, Renato, que defendeu com muita honra, né, com muita dedicação os dois clubes. Viu, né? e até sobre o Renato, né, a parte superior ali no tobogã, né, foi a venda do Renato na época, Sim. né, quando ele foi para São Paulo, né, em 80, se eu não me engano, 80, 81, ali foi, né, ali a parte, ali tem a parte da negociação do Renato. Mas hoje nós vamos falar de alguém que cuida também da integridade física dos atletas e também tem parte importante na qualidade desses atletas, porque cuida diretamente da preparação desses jogadores, né? Vamos falar de Pedro Santilli, um dos maiores preparadores de goleiros que esse país já teve. Então o doutor Arthur vai falar dele. Fala, Arthur!
Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos aproveitar esta partida do Guarani para fazer uma homenagem a um profissional que trabalhou na equipe bugrina no início dos anos 90, Pedro Santilli. Pedro Roberto Santilli nasceu em Ribeirão Preto no dia 9 de agosto de 1946 e morreu dia 31 de janeiro, agora, em 2022, aos 75 anos. E o Pedrinho Santilli, entre várias equipes que trabalhou cerca de um ano no Guarani como preparador de goleiros. Aqui no futebol interior, vamos lembrar um pouco da carreira de Pedro Santilli. Pedro Roberto Santilli nasceu em Ribeirão Preto no dia 9 de agosto de 1946. Foi um goleiro apenas intermediário, jogou em equipes de Ribeirão Preto. Começou no Comercial ele chegou a atuar com o jovem goleiro Emerson Leão. Não teve muito destaque no Comercial, jogou no Jaboticabal, Sertãozinho. Olha que foto! Pedro Santilli no gol do Sertãozinho, anos 1970. E encerrou a carreira em 1980, jogando no Batatais. Depois que encerrou a carreira, Pedro Santilli continuou no futebol, atuando como treinador de goleiros. Mas a partir do momento que ele encontrou com Emerson Leão, já Leão como treinador, a carreira de Pedro Santilli decolou e ele passou a ser um dos principais treinadores de goleiros do Brasil. Trabalhou no Grêmio, no Palmeiras, no Santos, na Seleção Brasileira. Você vê aí uma foto de Emerson Leão com Pedro Santilli na Seleção Brasileira há 21 anos atrás. Essa foto é de 2001. Pedro Santilli continuou no futebol. Há alguns anos atrás, ele tentou a carreira de treinador, dirigiu equipes do interior de São Paulo, mas sem maiores projeções. Nos últimos anos, Pedro Santilli estava afastado do futebol e montou um restaurante em Ribeirão Preto, Santilli Gourmet Restaurante, um restaurante badalado em Ribeirão Preto. Você vê aí uma foto de Pedro Santilli em seu restaurante. Pedro Santilli faleceu em Ribeirão Preto, 31 de janeiro de 2022. Ele tinha 75 anos. Você acompanhou a história de Pedro Santilli aqui no futebol interior. Você quer falar de algum jogador, de algum jogo interessante do passado? Fale comigo aqui nos canais do futebol interior. Hoje eu falei de Pedro Santilli, que foi goleiro no interior de São Paulo e treinador de goleiros da Seleção Brasileira, junto com o técnico Emerson Leão, aqui no futebol interior. Tá aí a história de Pedro Santilli, auxiliar de Emerson Leão na Seleção Brasileira, lá no Santos, também no Palmeiras. Morreu em 2022, né? Já tem aí 3 anos que nos deixou aí o Pedro Santilli. E é engraçado, né, Albert, o que acontece com a nossa vida, né? Muitas das vezes, como foi o caso do Pedro Santilli, não teve tanto destaque assim no começo da carreira, mas encontrou alguém que pôde dar essa projeção a ele, né? E o Pedro Santilli aí foi um personagem importante aí na preparação de goleiros, um dos melhores preparadores de goleiros aí do nosso cenário. E faltam profissionais, assim, né? Exato. Dessa relevância, né? Apesar aí de toda... de todos os profissionais, né? O respeito a todos os profissionais, mas ainda falta, a gente não tem ainda aquele profissional que, né, que destaca, né? Os anos 60, 70, 80, 90, acho que foram os anos mágicos, né, do nosso futebol. E isso aí também, né, é o reflexo, né, que a gente assiste hoje, né? A seleção brasileira é o reflexo do nosso futebol hoje. Oxalá que o dia volte como era antes, né, Lucas? Exatamente. A galera vai curtindo, vai compartilhando, vai chegando aqui na nossa transmissão. Deixa a sua mensagem, deixa o seu like, participe conosco. E só um detalhe sobre o Pedro Santilli, antes da gente fazer um outro rápido break, porque a gente tem convidados, né? O Pedro Santilli acompanhou o Leão como preparador de goleiros auxiliar
no Santos, né? Participou do título da Copa Conmebol de 98, do Brasileirão de 2002, primeiro Campeonato Brasileiro do Santos, né? Da era Campeonato Brasileiro. Passou para o Cruzeiro, São Paulo, Vissel Kobe do Japão, Palmeiras, São Caetano, Corinthians, Sport, Atlético Mineiro, Seleção Brasileira. E o Pedro Santilli chegou a comandar a seleção num jogo, né? Um jogo onde o Brasil venceu a Colômbia por 1-0 no estádio do Morumbi, no dia 15 de novembro de 2000. O Leão estava suspenso. Quem assumiu foi o Pedro Santilli, aquela geração mágica de Ronaldo, Romário, Rivaldo, geração que depois seria pentacampeã do mundo lá na Coreia e no Japão. Viu, o Neymar falou que se tivesse em 2002 ele ia no lugar do Rivaldo, né? Bom, eu que sou da época do Neymar não concordo com essa afirmativa. Aliás, acho que quem acompanha futebol, 99% vai dizer que não, mas aí é questão de opinião. Ganha uma bola de ouro, depois a gente conversa. Exatamente. Vamos lá, vamos para mais um break, a gente volta em definitivo com convidados, com a ficha técnica, claro, tudo que de melhor acontecer entre São Paulo e Guarani, Guarani e São Paulo, aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro, Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quero 1 milhão? E percape na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Lucas de Souza. Em 2025, com muito mais ousadia, alegria, informação, descontração na sua transmissão, você está na melhor transmissão do interior, pode procurar. Você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Eu sou Lucas de Souza, muito prazer, estou ao lado de Albert Cavalcante, o moço de Valinhos, Vinhedo e adjacências, nos trabalhos técnicos dele, Eduardo, nosso bolacha. Albert Cavalcante, seguindo aqui no nosso pré-jogo especial para São Paulo e Guarani. Nós temos convidados e convidados importantes, Albert. Importantíssimos. Vamos começar com ele, né? O técnico Maurício Souza, ele que após o empate, né? Por 0-0 na última partida contra a Inter de Limeira, ele deu aquela famosa palavrinha aí, a projeção, né, do Guarani para a partida que daqui a pouquinho, partida de suma importância, tanto para Guarani, tanto para São Paulo. Fala, Maurício! Esse sim, a gente realmente não sabe o que a gente vai enfrentar, a gente não sabe se eles vão vir, a gente escuta que pode ser que eles estreiem no campeonato contra a gente. É como você falou, é uma grande equipe, mas assim, eu dou muita importância ao nosso jogo, né? Eu quero ajustar o meu jogo, eu quero que o meu time entre em campo
conseguir se comportar contra todas as formas que ele vai encarar, ou seja, independentemente da forma como o São Paulo vier, a gente vai ter que estar preparado para encarar, porque sabe que é um time, né, talvez um dos melhores do Brasil. A gente não tem muita informação de quem vem, como eu te falei, difícil você estudar alguma coisa, mas eu preciso ajustar o meu time, eu tenho que estar mais preocupado nesse início de ter jogo, como o amigo falou, tem algumas coisas ajustar defensivamente, ofensivamente. A gente tem tentado alguns nomes, infelizmente a gente não tem conseguido. É natural, a gente sabe da dificuldade que nós temos nesse momento na parte financeira. Eu percebo todo o esforço do presidente, do Rodrigo, para que consigam o mais rápido possível trazer. A gente provavelmente fecha mais um zagueiro, né? Talvez um 9, mais um jogador de meio campo. Isso eu acho que a gente, fechando esses 3 jogadores, a gente compõe bem. Já que a gente tem 2 jogadores, o Márcio, a gente está mais uma vez segurando um pouquinho, porque o jogador que ficou muito tempo sem treinar, sem jogar, enfim, está muito suscetível à lesão, então nós temos que tomar cuidado. Mas as 3 posições que nós estamos buscando nesse momento é esse. Mais um zagueiro, eu acredito que essa semana ele venha, mais um jogador de meio campo, nós estamos buscando, e talvez mais um 9. Agora, todo nome de qualidade para agregar a gente vai ser bem-vindo. Nós temos um grupo curto, nós acabamos de integrar alguns jogadores que vieram da Copinha, né? Hoje até o João Marcelo estreou, e eu achei que foi muito bem dentro daquilo que ele podia fazer, correu, se esforçou ao máximo. Um jogador que não treinou comigo ainda, enfim. Essas são as nossas dificuldades, mas como eu falei, a gente vai sempre pro lado positivo e tentar controlar aquilo que a gente controla, né? Que é dar uma melhor qualidade à equipe, fazer um jogo mais competitivo, um jogo mais elaborado, é isso que a gente está buscando. Souza, ele que, né, externou aí que precisa de um zagueiro, então já vou avisar pra ele, se ele não tá sabendo, em Campinas já temos o zagueiro Lucas Rafael, ex-oliveirense de Portugal, e ele também falou de um atacante, Tênis Júnior, né, mais conhecido também como Tênis, né, ele é ex-Vila Nova, também está aí apalavrado com o Guarani, para não acontecer, né, foi aí com o Robson, aí fala-se muito, depois perde, né, mas já está ali quase acertado. E o jogador no meio campo ainda é incógnita, viu? Isso aí sim, viu, o Maurício Souza, isso aí nós não sabemos ainda, mas nós iremos buscar a informação. Dito isso, né, falando de reforços, né, onde ele controla o que ele pode controlar, né, obviamente, dentro de campo, ele se preocupando com a sua equipe, que é o certo, né, falando de meio campista, o Oscar, quando ele saiu em litígio com o São Paulo Futebol Clube, eu né, lembro bem. deu um bololô para sentar com o Internacional. Um embrólio terrível. E para você ver como a memória é curta do torcedor, né, e está de volta. De volta vai ser ovacionado, certeza. Exatamente, né? Mas assim, legal, né, o futebol, né? Nada como o tempo. 2000, se eu não me engano, acho que foi 2006, 2007, 2008, 2009, né? O Lucas, que ele tá aí com os dedos rápidos, gatilhos aí. A informação tem que chegar rápido, exatamente. Né? E a dúvida fica, né, sobre o Matheus Regis, né? E estou aqui, né? Estamos em busca da informação, assessoria de imprensa, os canais do Guarani, obviamente que não se comunica com o seu torcedor, né? Não sabemos o que aconteceu com o Matheus Regis. Que nem no banco está, né? Exatamente, nós temos hoje os bancários, né? O Fred Conte, o Ian, Caio Dias, Pedro Manuel, Vinícius Cauê, Daniel, o Matheus Sarará, o Isaac está no banco, Luiz Miguel, Léo Porfírio, Eliseu e o Renan Benabé. E o Matheus Regis não figura entre os titulares, muito menos entre os reservas. O que aconteceu, nós iremos saber aí qual foi, né? Qual será aí o imbróglio, né? Foi 2010, então, né? O Oscar, né? O Oscar teve aquele imbróglio em 2010, acabou saindo, acertando depois com o Internacional, se eu não me engano, né? E saiu ali, por 6 milhões de euros na época. E ainda foi vários jogadores, né? Estavam ali brigando ali para poder sair, etc. Agora volta aí a Pompas aí depois de 14, 15 anos, né? Volta aí para tentar brilhar a camisa do São Paulo, todo azar do mundo para você, que hoje você não faça nada. Dito isso, vamos chamar agora o Natan. O Natan, que é um jogador interessantíssimo, né? Um jogador jovem que vem aí, né? Sendo titular, vai ser sua terceira partida consecutiva titular com a camisa do Guarani. Vamos ouvir o volante, o camisa número 5, Natan. Como eu falei, assim que acabou o primeiro jogo, muito feliz por estar representando o Guarani e por estar vivendo esse momento tão especial na minha carreira. Creio que a gente tem feito bons jogos, por mais que a gente não queria ter empatado contra a Inter no final de semana, mas creio que a gente vem crescendo e evoluindo nos treinamentos para que a gente venha fazer mais jogos melhores e conseguir os 3 pontos. Para a gente da linha defensiva é muito importante ficar jogos sem sofrer gol, porque isso vem mostrando que a gente vem trabalhando, o quanto a gente vem evoluindo
e creio que se a gente continuar dessa maneira, a gente vai conseguir alcançar ainda mais os nossos objetivos e ficar com a baliza 0. Cara, venho aprendendo muito, venho aprendendo com as pessoas mais velhas, Alan, que é o mais velho do grupo, junto com o Anderson Leite. Creio que isso tem me ajudado bastante, tenho ouvido bastante também, e também com toda a bagagem que, por mais que eu sou jovem, mas tenho uma bagagem já de jogos profissionais e fico muito contente com essa minha evolução e creio que tudo vai caminhar da forma correta. A gente vem se adaptando e a gente vem a cada treino, a cada treinamento aprendendo mais com ele, por mais que eu já trabalhei com ele, sei como é que é, mas os outros meninos vêm conhecendo mais o trabalho dele, vêm conhecendo a forma que ele é dentro de campo, nos treinamentos. Então acho que isso vem nos ajudando para que a gente consiga fazer o que tem sido pedido. Sabemos da grandeza do São Paulo, mas vamos para lá com uma ambição muito grande de pontuar lá dentro, por mais que a gente sabe o quanto é difícil jogar contra a equipe do São Paulo, mas estamos muito motivados e confiantes que podemos fazer um excelente trabalho lá dentro. Está aí, né, o Natan, né, que saiu na escalação do Guarani. Falou, né, nós tínhamos certeza que ele iria estar em campo, porém, entretanto, a comunicação do Guarani Press informa: Natan, camisa número 5, sentiu desconforto muscular. O menino, camisa número 5, veio da RB Bragantino, né, os aspirantes, assim como o João Vitor, sentiu, está fora da partida. Quem estará em seu lugar, Senhor Jesus? Matheus Sarará, camisa número 18. Então, Natan não estará apto para a partida. Matheus Sarará está no seu lugar. E sobre o Matheus Regis, que nós cobramos sobre o Matheus Regis, ele está fora também um desconforto muscular. Então, perdemos 2 jogadores importantíssimos, né? O Natan, que, né, se comportou muito bem essas últimas 2 partidas, e também o Matheus Regis estão fora por desconforto muscular. Senhor. Começou o ano do Guarani, né? O Guarani começa o ano e daqui a pouco surgem algumas lesões que o torcedor fica esquisito, né? Aí se cobra a questão do departamento médico, né? A questão da preparação física, porque o Guarani tá nessa pré-temporada já bem antes, né? Que o time do São Paulo. Dia 26 de dezembro, né? Os jogadores se apresentaram. Exato. Né? E o São Paulo começou agora, sua pré-temporada, né? Teve uns dias a mais. Mal começou aí, e o Guarani já tá com 2 jogadores lesionados. Então, né? Esse é o problema, né? Aí entra no aspecto, né, de elenco, né? Por mais que o Guarani, né, até mesmo nas suas redes sociais, ele, né, 34% do elenco profissional são formados por garotos da base, mas assim, a experiência conta muito, né? Nós sabemos que só correria não dá, senão tudo seria ali, né? Tudo seria muito bonito, exatamente. Né? Então, assim, vai pegar um time experiente como a equipe do São Paulo. E agora é aquela, né? Esses são os 11 selecionáveis, então esses aí vão ter que entregar. E lembrando tudo, olha, o Wilsinho aparecendo, nem tinha reconhecido, tá gordo, hein, sim. O jogador para de jogar, é difícil. Ele para, né? Eu vou parar de brincar também, você vê se eu engordo um pouco. E agora é depositar todas as fichas no Matheus Sarará e vamos ver aí, né? Com o Giva, com o Caio Melo, que é um jogador, né, interessantíssimo, que o Guarani consiga aí segurar aí o ímpeto, né? Lembrando que o Morumbis aí também tá com o cara estar lotado, né? Restando aí 24 minutos pra bola rolar no estádio do Morumbis. Albert, eu vou pedir uma gentileza de você repetir, portanto, a escalação do Bugre com essa alteração, a entrada aí do Matheus Sarará no lugar do Natan. O Guarani do técnico Maurício Souza vem na prancheta, desenhado na prancheta para a partida de hoje contra a equipe do São Paulo com Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Rafael Capitão e Titi. Emerson, Matheus Sarará no lugar do volante Natan, Caio Melo, um ótimo jogador, na minha opinião, do Lucas também. O Giva, o camisa número 10, ele que tá na escalação tá Giovani, mas ele chegou como Giva. Será que mudou? Ele quis mudar? Eu vou começar a chamar ele de Giva, tá? Depois nós mudamos para Giovani. Não me acostumei ainda com o nome do atleta. João Vitor, Rafael Bilu e ele, o menino da base, artilheiro do Guarani na Copa São Paulo, João Marcelo, repeteco do Guarani, Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Rafael Titi, Emerson, Matheus Sarará, Caio Melo, Giva, João Vitor, Rafael Bilu e João Marcelo. Perfeitamente, o Guarani com essa alteração, a entrada do Matheus Sarará no lugar do Natan. Vamos ver, boa sorte aí, toda a sorte do mundo pro Matheus Sarará. Falar um pouquinho aqui
desta rodada, a terceira rodada do Campeonato Paulista. A rodada começou ontem, né? Ontem tivemos o Novo Horizontino, na verdade no último dia 21, né? Hoje quinta-feira, na última terça, o Novo Horizontino empatou com a Inter de Limeira pelo placar de 1-1. A Inter de Limeira foi buscar esse empate no finalzinho do jogo. O RB Bragantino, na quarta-feira, bateu o Velo Clube por 1-0. Também na quarta-feira, o Corinthians venceu o Água Santa por 2-1. O técnico Marcelo Cabo não é mais treinador do Água Santa, caiu após 3 rodadas. É o primeiro treinador, né? Primeiro treinador a cair no Campeonato Paulista. A Ponte Preta, você acompanhou ontem aqui nos canais Futebol Interior, a Ponte com 2 jogadores a mais não venceu a Portuguesa, ficou no 0-0 com a Lusa, e se não é o goleirão lá, o goleiro da equipe da Ponte Preta, o negócio ia ficar ruim pro time da Ponte, hein? O goleiro da Portuguesa, né, no caso, né? O Diogo Silva, não, o Diogo Silva, o Diogo Silva pegou bem também. O goleiro da Portuguesa, se eu não me engano, qual é o nome dele mesmo? O Rafael Santos, Rafael Santos, né, ex-Guarani. Exato. Ele foi eleito, né, pela geradora de imagens, o craque da partida, né? Ali ele pegou um balaço do Elvis também. E a turma fala muito do Elvis, o Elvis tá ficando fininho, cara. Ele não tem entrado nos jogos, né? Mas tem feito aí boas partidas quando entra. Ainda ontem, o primeiro clássico do Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi 2025, Palmeiras bateu o Santos de virada pelo placar de 2-1. Richard Rios. Rapaz, o Santos fez 1-0 com o Guilherme, o Thales, que tem salvado o Palmeiras, esse menino Thales aí. Aliás, parece que o Palmeiras tá bebendo na mesma fonte lá da Vila Belmiro, hein? Mudou a fonte, Mudou a fonte, rapaz. Né? Como tem revelado bons jogadores o time do Palmeiras. Gabriel Jesus, Hendrick, Estevão, agora o próprio Thales, né? E o Juan Francisco. Rian Francisco, ele era, né? Eles estavam junto com o Hendrick, no caso, né? Subiram junto. Só que ele não teve espaço e acabou indo pro São Paulo Futebol Clube. E tá brilhando no São Paulo, o grande artilheiro da base aí do São Paulo. O Palmeiras bateu o Santos por 2-1 e neste momento acontece em Noroeste, Botafogo de Ribeirão Preto, o jogo no Alfredo de Castilho tá 0-0, mas o Botafogo tá na pressão pra cima do Noroeste. E o Mirassol, hein? Olho nesse time do Mirassol, próximo adversário do Guarani no dia 29. O Guarani enfrenta logo depois do São Paulo Noroeste, no próximo domingo, transmissão aqui dos canais Futebol Interior, e depois encara a representação do Mirassol. Promessa de jogo duro, porque esse time do Mirassol é um time bom, treinado pelo Eduardo Barroca. Vem de goleada contra o Água Santa por 6-0 lá no Miami e vai batendo o São Bernardo em São Bernardo do Campo. O gol foi do Reinaldo, ex-São Paulo. Pois é, e só lembrando, né, que o Mozart Santos ele foi para Curitiba, né? Subiu a equipe do Mirassol. O Isaac estava no elenco e que o Mirassol acabou subindo. E a equipe do Mirassol vai galgando passos maiores, né? E aquela, né? Velo Clube e Água Santa são os dois clubes que estão com nenhum ponto no campeonato. E lógico, né, levando para nossa realidade, né, o Guarani, isso aí é ótimo, né? Então, para alguns torcedores, né, a demissão do Marcelo Cabo, que já também treinou o Guarani, isso aí não é muito bom não, que normalmente a equipe, quando troca o treinador, né, acaba ganhando um gás a mais, né? Mas que o Guarani faça a sua parte, e lembrando que o jogo no Noroeste, né, no domingo, né, nós sabemos que nós iremos enfrentar, né? O Guarani irá... Desculpa, nós não, né? O Guarani irá enfrentar, né? Os vestimos da camisa, né? O Guarani irá enfrentar uma equipe muito, mas muito forte, né? Obviamente, né? E, assim, independente do resultado, né? Se vier vitória, melhor ainda. O empate, nossa, tem que ser comemorado. Se vier uma derrota, né? Lembrar, esquecer, apagar, obviamente, né? Para melhorar e para poder você pensar na equipe Noroeste, que é o seu campeonato. E mais uma vez, né, o Alan Santos está fora. Mais uma vez, o Leite está fora. O Anderson Leite está fora. E não temos a informação, né, do Guarani Press, né, não tem informação da condição física dos jogadores. Então vamos dizer assim que nós começamos o campeonato já com menos 3 peças, né? 4, né? Porque você acabou de perder o Natan, nós sabemos a gravidade, né? Porque se machucou. Né, você perdeu o Matheus Edson, um jogador interessantíssimo, né? Nós estávamos até em off falando, é importantíssimo. Hoje seria o jogo dele, né? Por conta de ser um jogador mais experiente do que esses jogadores que porque você tem o João Vitor, sub-23 no RB Bragantino. Rafael Bilu, beleza, é um jogador ele é mais tarimbado, mas você tem o João Marcelo, que é o menino da base, né? Imagine só, né? Vem o Alan Franco com a Arboleda, né? É uma batendo. Dupla de zaga exatamente. Difícil, né? Aí você tem aí o Enzo Dias, né? Então é um jogo dificílimo para a equipe do Guarani Futebol Clube. E jogo é jogado, lambaré pescado. Quem sabe aí um empate seria com sabor de vitória. Estaria de bom tamanho. Vamos lá, passando aqui novamente a classificação do Campeonato Paulista, né? Com jogos
desta quinta-feira, né? O complemento da terceira rodada. No grupo A, o Corinthians lidera, o único time 100% no Campeonato Paulista, 3 jogos, 3 vitórias, Mirassol na segunda colocação, Inter de Limeira na terceira posição e o Botafogo sem nenhuma vitória, né? 2 empates e uma derrota, por enquanto vai empatando com o Noroeste por 0-0. No grupo B, o grupo do Guarani. Guarani 4 pontos, 2 vitórias, um empate, uma vitória e um empate. Na segunda posição, o Santos. O Santos, amém. O Santos deu vitórias, uma força aí pro Guarani, hein? Perdeu. 2 vitórias de empate, amém. Já tá pensou? Santos na segunda colocação com 4 pontos, o RB Bragantino vem na terceira colocação com 3 e a Portuguesa, que ainda também não venceu, tem 2 pontos ganhos. No grupo C, o Noroeste de Bauru e vai empatando com o Botafogo. Tem 5 pontos ganhos, lidera provisoriamente aí o grupo do São Paulo. São Paulo, inclusive, se vencer o jogo hoje, né, hipoteticamente, mas não chega na pontuação do Noroeste. Ultrapassaria o Novo Horizontino, ficaria na segunda colocação, mas o São Paulo tem um jogo a menos em decorrência da pré-temporada. O Água Santa é o último colocado do grupo C, não tem nenhum ponto ganho. Lá no grupo D, o Palmeiras lidera com 7, São Bernardo com 6, Ponte Preta com 5 pontos e o Velo Clube sem nenhum ponto. Por enquanto, 3 jogos, 3 derrotas. Começa a ficar complicada a situação do Velo Clube. Classificação de momento do Campeonato Paulista Série A1, classificação geral. Corinthians é o primeiro colocado com 9, Palmeiras com 7, Mirassol com 6, São Bernardo também com 6, Noroeste com 5, Ponte Preta com 5, Guarani e Santos com 4 pontos, RB Bragantino com 3, Inter de Limeira, Novo Horizontino, Portuguesa, Botafogo de Ribeirão Preto com 2, São Paulo por enquanto com 1 e estariam rebaixados nesse momento o Velo Clube de Rio Claro e também o Água Santa. Lucas, dito isso, como diria o Carlos Corsato, se o campeonato terminasse hoje, o Guarani estaria aí nas quartas de final. Para enfrentar o Santos. Exatamente. E a gente aguarda aí que depois dessas 12 rodadas seja esse o confronto e, se Deus quiser, com o Guarani na primeira colocação. Você pensou? Nossa, seria sensacional. Pensou, Albert Cavalcante? Agora dando uma passeada pelos outros estaduais pelo Brasil, muitos jogos nesta quinta-feira. Pelo Campeonato Carioca, às 20 horas teremos Boa Vista e Sampaio Correia. Às 21h30, Portuguesa e Fluminense. Às 21h30 também Vasco e Madureira. Esse Campeonato Carioca tá dando o que falar, né, galera? Torcedor do Flamengo tá na expectativa de ver o time principal jogando. O Flamengo que ontem venceu o Bangu por 5-0. O Maricá bateu o Nova Iguaçu por 2-0 e o Botafogo perdeu mais uma no Campeonato Carioca. Perdeu aí para o Volta Redonda em casa pelo placar de 2-1. Botafogo, inclusive, é o 9º colocado, uma vitória, 3 derrotas. No Campeonato Carioca, apenas o último colocado é quem cai. Abraçando aqui a galera que nos acompanha, Clio Levi. Ontem eu tive a oportunidade de narrar o Campeonato Paranaense lá na N Sports, jogo do Rio Branco contra o Andraus. Clio Levi esteve comigo lá, enciclopédia da bola, 19 anos cobrindo a La Liga, sabe tudo de futebol espanhol, futebol europeu, tá aqui nos acompanhando. Elísio Júnior, a voz de Paranaguá, também aqui acompanhando a nossa transmissão. Ontem ele foi flagrado comendo uma pipoquinha do lado do seu filho, uma cena bonita, o muito pai bom. E o filho no estádio. Realmente foi muito legal acompanhar. O Elísio Júnior tá aqui também acompanhando a nossa transmissão. Valeu demais, família. Seguindo aqui nos estaduais, pelo Campeonato Gaúcho, Monsun vai empatando com o Caxias pelo placar de 0-0. No Campeonato Mineiro, o América Mineiro vai goleando o Pouso Alegre por 4-0. Pelo Sergipano, teremos às 20 horas Barra e Lagarto. Copa do Nordeste, um dos campeonatos mais tradicionais aí deste primeiro semestre do ano. Fortaleza vai empatando com o Motoclube pelo placar de 0-0 e o Altos do Piauí vai batendo a representação do Souza pelo placar de 1-0. O Bahia vai enfrentar o Sampaio Correia, duas equipes que fizeram já a final de Copa do Nordeste lá no ano de 2021, definiram, né, o campeonato, a Copa do Nordeste. Por enquanto, o jogo vai começar a partir das 8 horas da noite. Agora eu vou falar da Liga Europa, né? Campeonatos europeus também acontecendo, né? Somente os principais jogos. Hoje a Roma perdeu para o AZ Alkmaar da Holanda 1-0, hein? A situação da Roma na competição fica difícil. O Porto perdeu para o Olympiacos por 1-0, o Olympiacos que é do time do Rodney, né? Ex-jogador do Flamengo. O Lyon ficou no 0-0 contra o Fenerbahçe da Turquia. O Tottenham bateu o Hoffenheim da Alemanha pelo placar de 3-2. O Eintracht Frankfurt, que vendeu aí o Marmouche para o Manchester City, que venceu o Ferencváros da Hungria por 2-0, e a Lazio bateu a Real Sociedad por 3-1. O Manchester United também venceu o seu jogo hoje, né? Galera, torcedor do Manchester United naquela expectativa, vive uma crise enorme. O United, que dirá os clubes daqui, né? Se um gigante como o United tá em crise, imagina os clubes daqui. Bateu o Rangers pelo placar de 2-1. Vamos falar agora do Campeonato Paulista A2. Campeonato Paulista A2, Campeonato Paulista A3 tiveram rodada ontem também, né?
com resultados surpreendentes, né? Os campeonatos de acesso aí do Paulista 2, A3 e A4, que você não, também... o melhor campeonato, né? Sem O mais dúvida. estadual que E o tem nível é o Paulista. técnico, claro, né, puxando o sardinha aqui um pouco pro nosso lado, mas o nível técnico dessas divisões de acesso cada vez maiores, né? E jogadores de renome também, brigando por espaço, né? O Neto Berola, revelado no Atlético Mineiro, é o artilheiro da Série A2, jogando pelo Ituano, né? Pegorari, goleiro da líder 15 de Piracicaba. Do 15 de Piracicaba, exatamente. Pegando muito, hein? Pegando muito. O goleiro Pegorari, e o Guarani deixou escapar, né? O quê? Deixou escapar? Aqui, meu amigo. Aqui... Jogo, vamos lá, terceira rodada. O Primavera bateu o Linense pelo placar de 2-1. O Taubaté venceu. Olha o Santo André, gente. Santo André perdeu pro Capivariano. Olha o nível do campeonato. Santo André perdeu pro Capivariano na estreia por 1-0. Empatou com o Primavera 0-0 e perdeu pro Taubaté ontem 1-0. Taubaté que vinha de uma derrota pro São José por 3-0 no Clássico do Vale. Olha só a rotatividade do campeonato. Loucura. O Santo André, gente, estava até no passado na Série A1. Acabou rebaixado, né? Fez uma campanha muito ruim o Ramalhão. Graças a Deus. Né? Mas senão, é verdade. Nós. Mas, ó, 3 jogos no Paulista 2. O técnico Gilson Klein é o treinador do Santo André. Terceiro jogo sem marcar gols o Santo André. A situação do Ramalhão no campeonato. Eu bem que o Gilson poderia vir, né, para o Água Santa. E olha, do jeito que tá, né? Do jeito que a gente conhece o futebol, eu não duvidaria nada se houvesse uma mudança pelos lados do ABCD Paulista, né? O Marcelo Cabo poderia ir pro, né, E já treinou o Água Santa, Exatamente. já treinou o Santo André, se eu não estou enganado, e o Gilson Kleina vira aí pro Água Santa, tudo pode acontecer dentro do cenário, tá? O Juventus venceu a Portuguesa Santista por 3-1, Rio Claro ficou no empate sem gols contra o São José, Capivariano e 15 de Piracicaba ficaram no empate por 1-1, a Ferroviária bateu o Ituano por 3-1, o São Bento venceu o Grêmio Prudente jogando lá no Prudentão por 1-0, e olha o Oeste, gente. O Oeste perdeu na estreia para o 15 de Piracicaba por 2-1, venceu depois a Ferroviária em Araraquara por 1-0 e bateu a Votuporanguense por 2-0 em plena Arena Plínio Marim, hein? Então o Oeste conseguindo um resultado importante, classificação de momento da Série A2, 15 de Piracicaba e Primavera com 7 pontos, Ferroviária e Oeste, terceiro e quartos colocados respectivamente com 6 pontos, Capivariano 5, Juventus, São José e São Bento, 4 pontos, esses fecham G8. Também com 4 pontos, mas fora do grupo dos 8 primeiros. Ituano e Portuguesa Santista, Grêmio Prudente, Linense, Taubaté e Rio Claro com 3 pontos. E lá na zona da degola, o Santo André e a Votuporanguense. Algum destaque dessa Série A2, Albert? Vamos aguardar. Esse campeonato é sensacional, né? A Série A2, né? O campeonato de acesso, graças a Deus, o Guarani sofreu, hein, cara? Sofreu para subir, disputado, né? Muito disputado, né? E vamos ficar de olho nos times, né, da nossa região, né? O 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba tá bem com o Moisés Egert, que ano passado subiu no Noroeste, né? E foi também flertado por alguns clubes de Campinas, né? Tanto a Ponte Preta, e se eu não me engano, nós ouvimos também, né? Pipocar também, que poderia vir para o Guarani após aí, né? Esse Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani, um ótimo treinador. Um ótimo treinador, né? Tem a Juventus do técnico Sérgio Soares, né? Do Sérgio Soares. Então, assim, são times, se eu não me engano, e também tem o próprio Primavera, quem treina lá é o Fernando Marchiori. Né? São treinadores tarimbados, assim, e eles insistem em querer acabar o estadual. Pois é. E as equipes voltando e pulando para o Rio de Janeiro, né? O descaso, entre aspas, das equipes, né, de maior porte, né, que acabam fazendo isso. Vamos dar um exemplo. O São Paulo hoje teria obrigação de entrar com os seus titulares? Não. Ainda é um começo de temporada, teria, né? Não, teria, entendeu? Então, assim, o campeonato, por isso, é 40 milhões para os 4 grandes. É um produto melhor trabalhado a questão do Campeonato Exatamente, Paulista, né? Exatamente. Aí você vê os estádios sempre cheios, partidas interessantíssimas. Querendo ou não, aí, ó, as equipes em 86, Guarani e tanto São Paulo disputaram um final de Campeonato Brasileiro. E naquela época, o São Paulo tinha um título em 77 e o Guarani tinha um título em 78. Né? Era desforra entre os times. Exatamente. Né? O Corinthians não tinha campeonato brasileiro. Era uma outra época. Era outra época, entendeu? Então, assim, e tem os melhores. Querendo ou não, né? Quantos Libertadores nós temos em jogo, né? Com os clubes de São Paulo. Então, campeonato totalmente diferente. E lembrando, né? Tem um Super Mundial no meio do ano. O ano que vem tem a Copa do Mundo. E alguns aí estão pensando em extinguir os campeonatos estaduais. Eu acredito que, né? O Ronaldo Nazário, né? Ele, né?
ganhando forças das federações para poder ser aí o presidente da CBF. Acredito que se for mexer no Campeonato Paulista é bobagem. Também acredito. Acho que se você quer agradar o grande, você reformula o campeonato, você talvez diminua as datas dos times grandes, mas mantenha as datas para os times de menor tamanho, né? Para você ter o calendário, porque os times menores, os times do interior dependem desse calendário, dependem dessas datas para poder pagar as contas. E já demos a letra, né? Como aconteceu em 2002. Exatamente, Super Paulistão. a gente falou isso na última transmissão. Então, põe os 4 grandes nas fases, né? Nas quartas, sei lá, nas oitavas, faz alguma coisa assim, né? Obviamente, né? Mas o interesse do campeonato, ele é a partir... Beleza, mas vamos fazer algo que tenha para os times... Se o interesse é a partir dali, você mantém os times de menor expressão, entre aspas, até essa fase. Exatamente. E depois você coloca São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos em fases mais pra frente. E tem que ser, faça um produto ser, né, atrativo, né? Porque ali E você pode pensar numa premiação maior. Tem federação que não paga os clubes. Claro. É impressionante. E a vitrine, né, do jogador, você vê que todo mundo, né, todos os jogadores, até para conquistar, né, outros clubes, né, ou até mesmo exterior, etc., eles disputam, eles brigam pelo Campeonato Paulista. É isso! 19 horas mais 23 minutinhos. Vou falar rapidamente aqui do Campeonato Paulista A3, vivenciando a sua segunda rodada. União Suzano bateu o Comercial por 1-0 na última terça-feira. Nesta quarta-feira, o São Bernardo empatou com a Francana por 1-1. Monte Azul 1, Rio Branco também 1. União São João 0, 15 de Jaú 0. Sertãozinho 1, Lemense 0. Catanduva 2, Bandeirante 0. Marília 1, Itapirense 0. E o Rio Preto bateu hoje o Desportivo Brasil, jogando em Rio Preto pelo placar de 1-0. Classificação de momento: Rio Preto 6 pontos, aí Rio Branco, Monte Azul, Sertãozinho e União Suzano com 4, Marília, Bandeirante e Catanduva com 3 fecham o G8, Francana em nono com 2, também com 2 União São João, 15 de Jaú, Comercial, Lemense e São Bernardo com ponto, e na zona da degola, Desportivo Brasil e Itapirense. 19 horas, mais 24 minutos ao que marca o relógio do homem em Campinas. Vamos conhecer as feras do espetáculo, vamos para a ficha técnica completa de São Paulo e Guarani. Guarani São Paulo, terceira rodada do Paulistão Sicredi. Canais Futebol Interior também, Rádio Valinhos FM 87.9. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Maurício Souza vem definido e escalado assim: Gabriel Mesquito, goleiro, camisa número 1. Lucas Justen é o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão: Rafael, capitão, o 3, e o Titi, o camisa número 4. Na lateral esquerda é o Emerson, camisa número 6. Os homens do meio campo do Bugrão: Matheus Sarará, o 18, Caio Melo, o 8, e o cérebro pensante é ele, Giva, o camisa número 10. Os atacantes do Bugrão: João Vitor, o camisa número 7, Rafael Bilu, o 11, e o matador João Marcelo, o menino da base, o camisa número 9. Repeteco do Bugrão: Gabriel Mesquita, Lucas Jansten, Rafael Titi, Emerson, Matheus Sarará, Caio Melo, Giva e João Vitor, Rafael Bilu e João Marcelo. Caso o técnico Maurício Souza queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Fred Conte, Ian, Caio Dias, Pedro Manuel, Vinícius Cauê, Daniel, Isaac, Luiz Miguel, Léo Porfírio e Eliseu e Renan Badamé. Guarani, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. 2 gols marcados, nenhum gol sofrido. Os artilheiros do Bugrão neste momento, o Giva. E o Guarani também teve o benefício de um gol contra no jogo contra o Botafogo, anotado pelo zagueiro Edson. Futebol Interior. E o São Paulo Futebol Clube do técnico Luiz Ubeldia vem definido e escalado assim: Rafael, goleiro, camisa número 23. Igor Vinícius, ao lateral direito, camisa número 2. Arboleda, o 5, e Alan Franco, o 4, é a dupla de zaga do tricolor. Enzo Dias estreia com a camisa do São Paulo. O argentino, que estava na equipe do River Plate, é o camisa número 13. Os homens do meio campo do tricolor: Alisson, 25, Pablo Maia, 29, e a estreia dele, a reestreia, né? Oscar, o camisa número 8. Os homens de frente do São Paulo: Luciano, 10, Lucas Moro, 7, e o Calério, camisa número 9. Repeteco do São Paulo:
Rafael, Igor, Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia, Oscar, Luciano, Lucas e Caleri. Caso o técnico Luiz Ubedia queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Jandrei, Ferreirinha, André Silva, Marco, Bobadilha, Juan, Moreira, Ferrarese, Eric, Sabino, Patrick e William. São Paulo Futebol Clube do Luiz Ubedia, apenas um jogo nesse Paulistão Sicredi 2025 contra a equipe do Botafogo, placar de 0-0 lá na Liga Arena, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, hein? Um árbitro muito respeitado. Luiz Flávio de Oliveira, com seus auxiliares. O Marcelo Carvalho Vangassi e a Fabrini Bevilacqua Costa. O quarto árbitro é ele, Faxon Júnior dos Santos Silva, e o árbitro de vídeo, na salinha da TI, José Cláudio Rocha Filho. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. É isso, você ligado, conectado com a gente, o chão vai tremer, o bicho vai pegar no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbis. A galera vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando a nossa transmissão. Deixa o seu comentário, deixa a sua interação conosco, deixa aí a sua inscrição também no canal Futebol Interior, quase 22 mil inscritos. Também na Rádio Valinhos FM 87.9, lá com o seu presidente, o Wagner Faneco, equipe técnica da Maila Siqueira e também do Felipe Carvalho. Você ligado, conectado com a gente na Rádio Valinhos FM, um abraço do tamanho do Brasil, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, quinta-feira, todo dia de pizza, então vamos lá. Restaurante do Dadá, diz que entregas ou peça pelo WhatsApp 997-88-3821, repetindo, 997-88-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap, você concorre a muitos prêmios toda semana e também faz aí o seu ato de caridade, ajuda o Hospital de Amor. Futebol Interior, 19-989-89-3526, 19-989-89-3526. Chama no zap e faça um ótimo negócio. Invista no nosso trabalho, seja o nosso patrocinador para esse Paulistão. Série C vem aí com os times de Campinas, cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Vai chegando, vai curtindo. Olha ele aí, José Arthur, o especialista em After Effects. O homem manja tudo de vídeo, sensacional, dizendo aqui boa noite, galera, bora Guarani. Grande José Arthur, grande especialista em edição de vídeo aqui em Campinas, sensacional, tamo juntaços, Guarani definido, escalado São Paulo também, o São Paulo com seu uniforme número 1, a camisa branca com a faixa tricolor na altura do peito, o Guarani de verde. Como é bom ver o futebol raiz sendo respeitado. Guarani com seu uniforme verde, o São Paulo com seu uniforme número 1. Tá bonito, Morumbis, Albertinho! Uma expectativa de uma grande partida, o São Paulo, né, colocando a sua equipe titular, né, para essa temporada 2025 em campo, e o Guarani em reconstrução. Obviamente, né, existem vários outros fatores, né, obviamente bato nessa tecla, né, jogo é jogado, lambaria é pescado, mas sabemos nas circunstâncias, né, em que as equipes vêm, o Guarani tem mais ritmo de jogo que a equipe do São Paulo, é verdade, apesar que o São Paulo tenha feito uma pré-temporada, assim como as outras equipes, mas sabemos aí que o favorito, o grande favorito, né, nessa partida é o São Paulo Futebol Clube, né, isso aí é inegável. Mas quem sabe o Guarani possa fazer uma partida digna, né? Possa surpreender a equipe do São Paulo. Lembrando, né, que o São Paulo será a primeira partida oficial do São Paulo, que desde o dia 9 de novembro não vence uma partida, 8 rodadas sem vitória. E o Guarani, a última vitória fora de casa foi no derby contra a Ponte Preta. Toda sorte do mundo para o Guarani. Trila o apito, árbitro, saída de bola do Guarani que defende o lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, do seu rádio, tá rolando, tá valendo. Começou para São Paulo e Guarani, Guarani São Paulo. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vamos juntos, curtindo o primeiro tempo deste clássico do futebol paulista. Bola rolando para São Paulo e Guarani, boa sorte, Bugrão. Pra cima deles, Guarani. Tenta o primeiro ataque, o time do Guarani está jogando no campo de defesa, bola solta aqui pela meia direita com Rafael Bilu. Rafael Bilu manda a bola pra frente, a bola sobe e desce, tentou João Marcelo, recuperação de bola do São Paulo. Bola rebatida, sobe e desce, tira de qualquer maneira, Rafael, capitão. Outra vez a bola pelo alto, ela fica pererecando lá pelo alto. Giva toca de cabeça, recuperação do São Paulo com Oscar. Domina, recebe
recebe o ex-jogador do Xangai Port da China. Domina a volta o jogo no campo de defesa, entrega para Enzo Dias do River Plate, já saiu jogando errado. Lançamento, saída errada, não consegue dar sequência. João Vitor acaba desarmado. Ele foi dominar a jogada, Albertino que dominou, a bola acabou escapulindo. Se ele consegue dominar direito, ele ia sair de frente pro crime. Ia caminhar livre, leve e solto até a área do goleiro Rafael. Pelo lado esquerdo, né, no campo de defesa, o lado direito do campo de ataque do Guarani. Ali, ó, invertida, né, ó, de bola, né, famosa. Não pode, né, a escolinha já diz, não pode inverter essa bola, né, na frente ali, onde a defesa está esguarnecida. Ele apareceu João Vitor na velocidade. Quando ele dominou com o pé direito, a bola acabou espirrando, né, acabou indo para trás. Se ele consegue dominar, dar um tapa na frente, era ele, o Rafael e o gol. Poderia ser uma grande chance para o Guarani. Primeiros movimentos de jogo no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Saída de bola para a equipe do São Paulo. Alan Franco ficou sentindo alguma coisa na quarta zaga. A bola voltou lá com o goleirão Rafael, que vai sair jogando para a equipe do São Paulo no campo de defesa. Manda para frente o arqueiro do tricolor paulista. A bola sobe e desce, fica no comando. Sobe a defesa do Guarani, afasta com o Lucas Justin. A bola sobe e desce e volta no campo de defesa do São Paulo. Pede para apoiar por ali o Rafael. Pede para ele sair do gol, arqueiro do São Paulo. Vai lá o Rafael, segura firme, entrega a jogada com a Arboleda na zaga central. Dentro da zona da confusão, domina, recebe o jogador da equipe do São Paulo. Volta na quarta zaga, entrega o lance para Alan Franco. Alan Franco domina pelo lado esquerdo, o marginal canhota do gramado, deixa para Enzo Dias, ex-jogador do River Plate. É bom lateral esquerdo. Ele volta o lance para Alan Franco. Alan Franco despacha, manda para frente, a bola sobe e desce, inverte a página, vira a folha lá na direita. Domina Igor Vinícius, já domina, bota na frente. Encara a marcação de João Vitor, domina, faz o break e fica sem espaço. Entrega pela meia, deixa a jogada com o Alisson, foi embora o camisa 25. Lançamento aqui para a ponta esquerda, lançamento bom. Dominou aqui na canhota Enzo Dias, se livrou da marcação, consegue proteger, volta a jogada com Oscar. Oscar domina, avança no gramado, carrega no terreno, puxa a tabela curta, sai ali 1-2, Oscar recebe de volta o passe do Enzo Dias, vai bem na jogada Rafael Bilu. Na verdade quem travou foi o Giva, consegue ali fazer o corte, sai jogando pro Guarani com o Rafael. Saída pressionada, recuperação de bola do São Paulo, na meiuca, Pablo Maia, abriu pela meia direita com o Igor Vinícius, daí para Lucas Moura. Lucas Moura devolveu com o Igor Vinícius na ponta, domina, recebe e traz por dentro. Volta a jogada pelo meio com o Alisson. Alisson dominou, protege a jogada, vai trocando passes do São Paulo lá no campo de ataque. Bola com o Lucas Moura pela ponta direita, consegue rodopiar, deixou para trás a marcação do Emerson, engatou a primeira, segunda marcha, atenção. Fez ali o break, Lucas Moura dominou na habilidade, volta a jogada, Alisson domina, fez o levantamento, a bola perigosa na área, o desvio, gaveta! Luciano! Gol! Futebol interior. É do São Paulo! A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Luciano, camisa número 10 é a dele. Jogada pela direita, Lucas Moura ajeitou o domínio de bola do Alisson, levantou na boca da botija, livre, leve e solto. Luciano entra de peixinho, cutuca de perna direita, joga no cantinho direito do Gabriel Mesquita, que pula, se ticaturo, mais nada por fazer. Luciano, camisa número 10, enche de emoção e alegria o torcedor do São Paulo presente no Morumbi, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar dos canais Futebol Interior, também da Rádio Valinhos FM. 1 para o São Paulo, Luciano é o nome da fera, é o nome da emoção. 0 para o Guarani, é Gabriel Mesquita. Essa aí passou, o Guerreiro vai buscar lá dentro. Menos de 5 minutos, o São Paulo tá na frente, Albertinho. 3 minutos de jogo, jogadaça pelo lado direito. E só um detalhe, né? O primeiro ataque do São Paulo. Primeiro ataque do São Paulo. Lucas Moura, ele tentou, né? Infiltração, não conseguiu e viu ele, né? O camisa número 25, o Alisson, o volante, né? Pelo lado direito, fez o cruzamento no meio da grande área. Ali o sistema defensivo do Guarani somente olhou a bola e não viu ele, o camisa número 10, o Luciano, que marca o primeiro gol, né? O primeiro gol com a camisa, o primeiro gol do São Paulo, né? Oficial, ele que marcou lá no FC Series, né? E agora ele marca o primeiro gol com o São Paulo, né? No Campeonato Paulista. O São Paulo abriu para cá com 3 minutos de jogo, o Guarani tem que segurar, meu amigo. Porque é o seguinte, abriu a porteira muito cedo. Abraçando aqui o Marcelo Borges, boa noite, melhor equipe, Álvaro de Cavalcante, Lucas de Souza, bom jogo, sempre aí prestigiando a melhor equipe de transmissão. Meu Furacão do Oeste, torcedor da Chapecoense, tem clássico no próximo dia 29 contra o Avaí. 5 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM.
Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi 2025, terceira rodada, Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, é o palco do espetáculo, por enquanto 1 para o São Paulo, gol do Luciano, 0 para o Guarani. Valinhos Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. Juntamente a Rádio Valinhos FM 87.9, a voz da nossa gente. Placar de 1-0 para a equipe do São Paulo que trabalha jogada no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Trabalho de bola do São Paulo no campo de defesa, a bola recuada até a Arboleda, entrega aqui pela ponta, bola com o Alan Franco na marginal canhota, daí para Oscar, de primeira volta, o lance com a Arboleda dividiu ali com o João Vitor, recuperação de bola do Bugrão, lançado João Vitor no comando por baixo, a Arboleda chega, consegue o corte, rebote, volta Igor Vinícius, joga ali pelo meio com o Luciano acabou derrubado, falta marcada, jogo parado, posse de bola pro São Paulo, a arbitragem nem marcou a falta, porque o jogo seguiu, hein, Albert? Exatamente, né, o Luciano ali acabou trombando ali pelo jeito que é o camisa número 8, né, o Caio Melo, ali no campo, olha o Guarani. Olha o Guarani, João Vitor recuperou a posse de bola pela esquerda, pé direito, bateu, ela sobe e vai fora. Sobe, vai fora o chute do João Vitor, faltou calma pro garoto, ele tinha opções mais à frente, da onde ele tava, ele quis chutar pro gol, mandou longe da meta do Rafael aí, Albertinho. E ali o erro do sistema defensivo do São Paulo com a Arboleda, a bola acabou sobrando pra ele, né, pro João Vitor, como também bato nessa técnica, jogador interessante para o Guarani, mas ali ele teria opção, de vez de chutar, ali o João Marcelo estava entrando e se filtrando, ele bateu por cima, primeiro chute do Guarani nesse primeiro tempo. E vem de novo bola com o Rafael Belu, domina atrás por dentro, encara de frente a marcação de Jesus Dias, ele volta a jogada com o Matheus Saraná, entrega pra Giva volta o lance para Rafael, capitão, entrega na quarta zaga pra Titi lá na ponta esquerda com Emerson, domina, recebe no ala esquerdo do Bugrão, adiantou, botou na frente, a jogada com Giva, tira a defesa do São Paulo, Caio Melo tentava a jogada por ali, acabou passando pelo camisa número 8, recuperação de bola do Bugrão, bola lá com o Giva entregou pra Caio Melo, na canhota pra Emerson, domina daí pra João Vitor entrega pelo meio com Giva de primeira volta, jogada na quarta zaga, daí pra Matheus Saraná, de novo com João Vitor na habilidade, foi derrubado, é falta nele! Falta em cima de João Vitor, jogo parado, é falta pro Bugrão aí, Albertinho. 7 minutos do primeiro tempo, apesar de ter tomado o gol, né, do Luciano, ele tem um jogador interessantíssimo, hein, gente. João Vitor, hein, não se esconde, a bola é nele, ele vai pra cima, a correria, ele está fazendo ali, né, indo pra cima do Arboleda, indo pra cima dos zagueiros, falta pelo lado esquerdo, quem sabe agora empate do Guarani. Quem sabe na bola parada, quem sabe agora o Guarani para empatar o jogo praticamente logo depois do gol do São Paulo, que foi aos 3 minutos do primeiro tempo. Falta pro Bugrão, quem sabe na bola parada, quem sabe nesse levantamento o Guarani não chega lá. Vem pra cobrança o Caio Melo, tá lá o Giva também, uma mini conferência de cobradores de falta pro time do Guarani. Lá dentro da área o Titi, lá dentro também o capitão Rafael. Quem sabe agora, vem comigo torcedor do Guarani. Forças positivas para quem sabe esse empate. Caio Melo, é jogada ensaiada, dominou, recebeu, entregou por dentro. Bola do Emerson na ponta direita para João Vitor dominou, a galera ficou esperando essa bola alçada. João Vitor devolveu com Giva com Caio Melo, olhou para dentro do tumulto, olhou para dentro da grande área, preferiu valorizar a posse de bola, volta o lance. Entrega na altura do círculo central para Matheus Sarará, abre jogada na ponta, larga o campo, acelera o passe com Lucas Justen. Bolão dentro da grande área para Giva, bateu mal. Giva manda a bola direto pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do São Paulo. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, conectado com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Abraçando aqui o Cleo Levi conosco, lá no Paraná também, Paranaguá, o Elísio Júnior também acompanhando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Desce o São Paulo, bola solta no comando, atenção, lá pelo lado esquerdo, tentativa do Caleri, acaba desarmado, vai bem, o capitão Rafael. Toma na boa, na bola, tranquilo, favorável, volta o lance no campo de defesa para Titi. Titi entrega lá na ponta esquerda, marginal canhota, vai embora, o Emerson domina, recebe, passa Caio Melo, pede bola, ele prefere voltar o lance com o Titi. Trabalha a bola Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você.
Sai jogando errado o Guarani, recuperação de bola do São Paulo, pelo meio Alan Franco, entrega para Alisson, lá na ponta com Igor Vinícius, domina o lateral do tricolor paulista, faz o break, entrega mais atrás para Lucas Moura vem buscar jogo, entrega para Alisson quem deu assistência pro gol do Luciano, chama a tabela curta com o Lucas Moura, vai na base do toque de bola o time do São Paulo, 10 minutos do primeiro tempo, Arboleda vira o jogo da direita para a esquerda, entrega na quarta zaga, bola com Alan Franco domina atrás por dentro, Uruguaio vira de novo, da esquerda para a direita, na marca dos 10 minutos da primeira etapa, bola lá pela ponta, foi embora Alisson, lançamento em profundidade, que bolão, atenção, lá vai Luciano, pé direito, bateu cruzado, passou na frente do Rafael, ninguém para chegar nessa bola. Caleri lançado no comando, bateu cruzado, a bola passou por toda a extensão da área. Se dá o Oscar um pouco antes, ou até mesmo o Luciano, era o segundo gol do São Paulo aí, Albertinho. É a jogada perigosa, mais uma vez pelo lado direito. Bola de pé em pé, construído, lançamento, a movimentação dos jogadores do São Paulo acabaram mais uma vez confundindo a zaga bugrina. Um chute cruzado do Caleri, é verdade. A bola passou por toda a extensão da pequena área e ali, se os jogadores de São Paulo estivessem um pouquinho mais espertos, poderia ser o segundo gol da equipe de São Paulo. Segue no Morumbi, São Paulo 1, Guarani 0. Você ouviu o toque da mesa digital de Eduardo Bolacha, passados 10 minutos, 11 já deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo é placar de jogo, você confere aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9. Paulistão Sicredi 2025, terceira rodada, estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, ao palco do espetáculo por enquanto, 1 para o São Paulo, gol marcado pelo Luciano, 0 para a equipe do Guarani, placar ao vivo Futebol Interior informando, lá em Bauru, terminou, hein? 0 para o Noroeste, 0 também para o Botafogo. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. É isso, família. Lucas de Souza. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Só uma correção, né? Noroeste e Botafogo segue 0-0 e o Mirassol vai batendo o São Bernardo pelo placar de 1-0. Esses jogos começaram às 6h30 da tarde. Está jogando o time do São Paulo, vinha para o campo de ataque. O Luiz Flávio de Oliveira apontou com uma irregularidade ali, viu, Albert? Parece ser falta, né? Ali cobrada a falta no campo, no sistema defensivo, né? O São Paulo tentou sair e ali marcado uma falta ali. O camisa número 11, né? O Rafael Bilu acabou pegando, né? Ali acertando ali o Caleri. Falta cobrada, falta marcada, falta cobrada, Morumbis, 1-0 São Paulo. Informação que chega diretamente lá de Bauru, o jogo Noroeste e Botafogo foi interrompido em decorrência da chuva, tá caindo um mundo de água lá em Bauru. Está jogando o São Paulo lá pela ponta esquerda, tentativa de jogada de Enzo Dias, a bola carimba, a marcação vai fora, carimba a marcação de Rafael Bilu, é novo lateral para o tricolor paulista no campo de defesa, balança a jogada por ali, o Enzo Dias mais uma vez, lateral ex-River Plate, tava lá com o Marcelo Galhardo, faz o lançamento no corredor, a bola sobe e desce, tentou brigar pela sobra, lá pelo lado esquerdo o Luciano, tava nela também o Caleri, toca de cabeça a defesa do Guarani, a bola vai fora de novo. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Trabalho de bola do São Paulo no campo de defesa, domina a jogada Arboleda, gira de um lado para o outro, à frente da zona da confusão, à frente da sua para a grande área, entrega na canhota para Alan Franco recomeça a construção da jogada, entrega o lance para Rafael de perna esquerda, pressionado, manda para frente de qualquer jeito, sobe, tira Rafael, capitão do Bugre, bola sobra pelo meio, Giva, na dividida no peito, na raça com o João Marcelo no comando, dominou, acaba desarmado, desequilibrado, tira a defesa do São Paulo, a fase da Rafael, quase deu pro João Marcelo, artilheiro da copinha aí, Albertinho. O São Paulo, quando vem firme, e o Guarani está achando, né, espaços, né, da defesa do São Paulo, mais uma vez, né, o Giva foi, né, pé de ferro, acabou vencendo e ali na intermediária achou o João Marcelo, ele tentou dar o drible, mas a bola acabou escapando um pouco, lá vem o Bugrão de novo. Vem Bugrão, Caio Melo na dividida, ganhou, João Marcelo de novo com Caio Melo, o passe do atacante não foi bom, a bola acabou batendo no pé do volante, acabou se desentendendo com a bola, tira a defesa do São Paulo fez o gol e não fez mais nada, Guarani pressiona, finalizou, precisa acertar o pé, Bugrão, vão pra cima em busca do empate, bola pela esquerda, João Vitor do Rabisco, domina, recebe, volta a jogada com Giva, o carteador, o Giva, domina, recebeu, encosta Matheus Saraná, ele volta o lance no campo de defesa, entrega a bola com o Titi, a cria da base, a cria do brinco de ouro, entrega a jogada com o Matheus Saraná, de novo com o Titi, que volta a jogada no campo de defesa, recomeça a construção da jogada lá com o goleirão Gabriel Mesquita, bola pela direita, campo de defesa, domina Rafael na zaga central, à frente da grande área, à frente da zona da confusão, volta o lance com o Rafael, saída de bola apoiada contra a Inter de Limeira, foi um perigo danado, mas hoje não é a Inter de Limeira, hoje é o São Paulo adversário, sai jogando mal o Guarani, não teve o domínio da bola, Rafael Bilu, lateral pro São Paulo, lateral cobrado, bola com Enzo Dias entrega o lance para Alan Franco, foi embora o zagueiro uruguaio, entrega na metade do campo, vem buscar jogo Alisson,
Alisson. Domina, recebe, volta, jogada com Arboleda. Vem na base do toque de bola o time do São Paulo. Quase 15 minutos do primeiro tempo. Bola aberta pela ponta direita, domina a jogada Igor Vinícius. Encara de frente a marcação de Giva, chama pra jogar Lucas Moura. Domina, recebe o Carequinha, camisa número 7, ex-jogador da seleção brasileira do Tottenham da Inglaterra. Chama a jogada pelo meio com o Alisson, sai jogando errado. Recuperação de bola do Guarani, olha o contragolpe. João Vitor na ponta esquerda, avançou no gramado, carregou no terreno, foi embora. Entregou na canhota pra Emerson, vem cruzamento travado na hora certa pelo Alisson, escanteio pro Guarani. Escanteio pro Bugrão, desceu bem o Guarani. Bola recuperada no campo de ataque, São Paulo também se enrola na saída de bola aí, Albertinho. E o Guarani vai usando o que tem de melhor, que são os meninos que estão com o famoso, entre aspas, pulmão cheio. Muito toque de bola da equipe do São Paulo, é verdade, mas ali, né, não estão ainda aptos, né, para executar os melhores fundamentos. E assim o Guarani vai aproveitando, o Lucas Moura perdeu o lance e após ali o cruzamento, o Emerson é mandado dentro da grande área para descer o gol do Guarani. Escanteio primeiro do jogo pelo lado esquerdo. Escanteio pro Bugrão, Lucas Jussi na bola, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o Pagode na defesa da equipe do São Paulo. Todo mundo na boca do gol, vem levantamento, a bola vem alta, cai na segunda trave, Titi de cabeça pro meio do tumulto, toque, tira, Arboleda, tem rebote na zona da confusão, Rafael Bilu brigou, ganhou, veio o chute colocado do Rafael pra defesa do goleiro do São Paulo. Sobra de bola dentro da área, o capitão Rafael pegou de perna esquerda, mas chutou fraco. O goleiro do São Paulo segura firme, a melhor chance do Bugrão aí, Albertinho. Escanteio pelo lado esquerdo, a bola ganhou ali, né, altura e distância, a bola foi parando na segunda trave, o Titi, primeiro ele tentou, cabeceou pro meio da grande área. E ali, né, após ali o bate, rebate, sobrou pra ele, Rafael Zagueirão. Ele bateu de perna esquerda, é verdade, bateu sem força, mas foi um lance perigoso, quase o Guarani empata, 16 minutos do primeiro tempo. O São Paulo vai vencer o Guarani por 1-0. Passados 16, quase 17 minutos, a galera vai chegando aqui no nosso YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Quase 17 da primeira etapa, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.5, 87.9. Paulistão Sicredi 2025, terceira rodada. Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, é o palco do espetáculo. Por enquanto, 1 para o São Paulo, gol do Luciano, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Ontem teve o primeiro clássico do ano no Campeonato Paulista. O Palmeiras bateu o Santos de virada pelo placar de 2-1. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Quase que o Caio Melo consegue recuperar essa posse de bola. O São Paulo consegue recuperar, sai jogando no campo de defesa, mais pressionado. O Guarani vem pra cima em busca do empate. Bola aqui pela esquerda, o Dias manda pra frente de qualquer jeito. Tá de graça essa bola pro Guarani, rebate lá em cima o Rafael. A bola voltou, é de Alan Franco, domina, recebe a pressão ali do João Marcelo. Bola recuada até o Rafael, Canais Futebol Interior. Olha aí, saída errada do Rafael. João Vitor intercepta, Caio Melo solta pra Giva. Giva domina, protege, tenta passar no meio de dois jogadores, vai pro chão, arbitragem da vantagem. A bola ainda é do Bugrão. Bola com João Vitor, de perna canhota, vira o jogo aqui na ponta direita. Tentou o passe para Lucas Dias, passe foi muito adiantado. O tiro a defesa do São Paulo, afasta Alan Franco. Rebote e volta, é do São Paulo. Oscar, na habilidade. A habilidade do Oscar, entrega o lance pelo meio, passe curto do Oscar. Recuperação de bola do Guarani com Matheus Sarará. Vem embora o Bugrão, flechada neles, Guarani. Bola com Caio Melo na ponta esquerda, ele estica a jogada para Emerson. Emerson domina, tá marcado de perto pelo Alisson. Faz a jogada na intermediária, volta um pouco o lance com Matheus Sarará. Pelo meio ele tem Giva de primeira volta. Jogada Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 18 minutos, o Guarani perde por 1-0, mas joga melhor que o São Paulo. Lateral, bola para a equipe do Guarani pela ponta esquerda. Emerson balança o esqueleto, estica a jogada com Caio Melo, devolveu com Emerson. Domina, protege, faz a jogada mais atrás com João Vitor. João Vitor pelo meio com Matheus Sarará. Pelo meio, bola aberta na canhota. Emerson domina, recebe. Fez ali a proteção, carrega na contramão, fica marcado, volta com Matheus Sarará. De novo com Emerson que volta o lance no campo de defesa, 19 do primeiro tempo. Guarani coloca a bola no chão, vai jogando bola. É o Cardil com a gente. Tá aqui na bronca com o time do Guarani. Por enquanto 1-0 pro São Paulo. Bola aqui pra direita, domina a jogada Rafael Bilu, entrega no círculo central na roda gigante, vem buscar jogo Matheus Sarará, entrou no lugar do Natan, hoje no jogo, bola virada lá na esquerda, entrega pra Emerson, deixa a jogada curta com Caio Melo devolveu na canhota com João Vitor, tem espaço, camisa número 7, ajeitou pra Caio Melo, cabe o tiro, pé direito, uma bomba, passa a esquerda do gol, vai fora! Passa a esquerda do gol, tira a tinta da trave canhota do goleiro Rafael. Quase o Guarani chega lá, Albertinho. Mais uma vez, pelo lado esquerdo, João Vitor, hein? Vale pra você, marque, olhe, presta atenção nesse nome. Se essa bola...
Pô, essa bola tinha endereço. Não, pelo amor de Deus, cara. Mais uma vez, o Vitor, né, ele viu ali, ele leu, ele soube. Ali, Maurício Souza, eu vou falar pra você, viu? Que o treinador, ele está tirando leite de pedra com os jogadores ali. Não tem medo, tá ali pressionando a equipe do São Paulo no Morumbi, né? O Caio Melo acertou um chute, né, de longa distância, de perna esquerda, a bola passou no canto esquerdo, zunindo, o goleiro Rafael pulou. Se vai pro gol, o Lucas de Souza, amigos, já era, segue no Morumbi. Não, e é um placar que é mentiroso. Pelo que tá rolando no jogo, São Paulo fez o gol, repito, no começo com o Luciano e não fez mais nada. Não o Guarani, é real esse placar. O Guarani domina as ações no Morumbi. 20 minutos, você ouviu o toque da mesa digital do Bolacha, passou o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, você confere aqui nos canais de Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9, terceira rodada do Campeonato Paulista, o Paulistão Sicredi por enquanto, 1 para o São Paulo, 0 para a equipe do Guarani. Paralisado o jogo em Bauru, Noroeste 0, Botafogo 0, em decorrência da chuva no Alfredo de Castilho. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida, abraçando aqui o Marcelino, o grande Marcelino Fernandes. Abraços a todas as equipes, nota 10. Batman e Robin, Lucas de Souza e Albert Cavalcante, a dupla dinâmica da FI. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Desce o São Paulo, bola aberta na ponta direita com Oscar, caindo lá do outro lado agora, tem colocado Igor Vinícius, ele vem, fez o levantamento, a bola fechada, passa por cima do gol, vai fora. Oscar fez o levantamento, a bola tomou efeito, foi subindo, e quando caiu deu um susto danado no Gabriel Mesquita, Albertinho. Jogada pelo lado direito, né, onde nasceu o primeiro gol da partida, né? Agora o Oscar, né, tentando fazer a dobradinha com o Lucas Moura, ele tentou o cruzamento, mas a bola tomou ali um efeito, quase saiu atrás ali, né, do goleiro Gabriel Mesquita no Morumbi, São Paulo 1, Guarani 0. Rebate a defesa do São Paulo, manda pra frente de qualquer jeito, o Alisson, a bola sobe e desce e cai no campo de defesa do Guarani, se enrola o Rafael Oscar, soltou pra Calera e tenta o toque no meio, Titi, fecha a porta, salva a pátria do Bugre. Porque o Luciano estava esperando essa bola no segundo pau. Se o Calera acerta o passe, o Luciano sai na cara do gol. Titio cria do brinco de ouro, salva a pátria do Guarani aí, Albertinho. Levou sorte, né? Ali o bote errado, ali na intermediária. Ali o Oscar venceu e tocou pra ele, né? Pro camisa número 10, né? O camisa número 9, desculpa, o Calera. O Calera, ele dominou, ele já pegou a bola, já olhando, vindo ali o Luciano fazendo facão. E ali o Titi conseguiu recuperação, acabou encostando a bola morreu nos braços do Gabriel Mesquita. O Guarani precisa prestar atenção, não pode dar espaço pro São Paulo. E vem pro campo de ataque, bola com o João Vitor, derrubado, falta marcada, jogo parado em cima do João Vitor, tá caído, camisa 7 do Bugre aí, Albertinho. É o melhor jogador do Guarani na partida, né? E ali ele recebeu uma falta por baixo ali do Pablo Maia, né? Uma rapa no meio campo e ficou por isso mesmo, nem um amarelinho vai levantar. Pra mim ali, o Canário deveria ser levantado, hein? Uma falta um pouco mais forte, o Luiz Flávio de Oliveira numa postura um pouquinho mais comedida. Caseiro. Eu vou abraçar aqui a galera que tá conosco. Fael Cardil dizendo, o Guarani teve a chance de tirar esse Emerson. Mas o Emerson tá fazendo até uma boa partida, né? Ali pro lado esquerdo, tá participativo. Aliás, nos 3 jogos, né? O Emerson indo bem, a galera tem uma certa bronca dele. Foi um dos remanescentes da Série B do ano passado, sim, tem a chancela, né? Mas tá fazendo um bom paulista, pelo menos por enquanto. Isaac também no banco de reservas hoje, mas o Guarani joga bem, joga melhor que o São Paulo Guarani. E vem de novo pro campo de ataque, bola aqui pela direita. Bola com Caio Melo, fez o levantamento, toca de cabeça lá pelo alto. Titi tocou, vai lá, o Rafael faz a defesa. Firme o arqueiro do São Paulo. E é o seguinte, em bola na área, o pessoal procura muito o Titi. Já é a segunda que ele ganha em cima da defesa do São Paulo aí, Albertinho. E você, né, nós podemos observar, né, que é ensaiado, tá? Não é a esmo, né? Olha o São Paulo descendo pela direita, a bola vai pela linha de lado. Completa aí, Albertinho. É a esmo, né? Não é a esmo, né, no caso, né? Ele é ensaiado, né? O Maurício Souza vai colocando ali, né, o seu toque especial. Ele que tem, né, como qualidade, né, em trabalhar com jogadores da base. E vai se comportando muito bem, gente, por incrível que pareça, tá? 24 minutos, São Paulo fez o gol, beleza, mas o Guarani vai se comportando muito bem. E digo mais, esse jogo já vai estar empatado, né? E se tivesse que
ter um vencedor, por enquanto, seria a equipe do Guarani. Sem clubismo algum, analisando o jogo, Albert Cavalcante dessa ladeira vem São Paulo, bola com Alan Franco no campo de defesa, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Trabalho de bola do Guarani no campo de defesa, domina Titi dentro da zona da confusão, dentro da própria grande área, da esquerda para a direita, da quarta zaga para a zaga central, ele encontra Rafael, capitão. Rafael entrega pela direita com Lucas Dusten. Lucas Dusten fazendo um bom jogo hoje, um pouco mais seguro, lateral direita do Guarani. Futebol entrega para Matheus Interior. Sarará na ponta com Rafael Bilu, precisa entrar um pouquinho mais no jogo, Rafael Bilu. Daí para Matheus Sarará, consegue ajeitar bem a jogada pelo meio, daí para Giva, o nosso camisa 10. Giva na ponta esquerda, estica a jogada para Emerson, foi embora o camisa meia dúzia. Encara a marcação de Lucas Moura, fez o break, deixa de lado com João Vitor. João Vitor do Rabisco, insinuante, o camisa número 7. Volta a jogada na intermediária, chama a jogada com Giva. Giva, o camisa número 10, domina, recebe, pede pra galera se movimentar. Vira o jogo, alarga o campo, acelera o passo com Rafael Bilu. Rafael Bilu encara de frente a marcação de Caleri, ajudando a defesa atrás por dentro, camisa 11, tenta o passe no Caio Melo. Passo interceptado. No meio do caminho aparece Pablo Maia, afasta. Rebote da equipe do São Paulo, contra golpe gigante. Lá vem o São Paulo com Caleri. Dominou, avançou, carregou, invadiu a grande área pelo lado esquerdo. Levou na linha de fundo, fez o break, tá marcado de perto ali pelo Matheus Sarará. Ainda Caleri, foi pro chão. A arbitragem vai a bola vai pela linha de lado. Foi pro chão, a bola vai pela linha de lado, ficou pedindo falta o Caleri. E a arbitragem marcou, Albert. Ah, aí não dá, né? Se o futebol é contato, o Matheus Sarará, né? O Matheus Sarará barra Rafael, né? Ele acaba mostrando ali o beiço, né? Mostrando ali que ele foi, né? O Rafael, primeiramente, mostra, né? Ali no jogado do Caleri, que ele fez pelo lado esquerdo, ele mostra ali o beição aberto. E depois o Matheus Sarará, marcação implacável em cima do Caleri, o Caleri que entrou dentro da grande área e para poder tentar se desvencilhar da marcação, acabou saindo. Né, a marcação do Guarani em cima do jogador camisa número 9, perigosíssimo, Caleri, mas não teve jeito, né? O caseiro Luiz Flávio de Oliveira marcou falta para o São Paulo, um mini escanteio pelo lado esquerdo. Um mini escanteio pelo lado esquerdo, atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado, Luiz Flávio de Oliveira lá no centro da área, pedindo pra galera não se empurrar, vai Oscar pra bola, levantou, primeira trave, desvio de cabeça, passa a esquerda do gol, vai fora! Ah, o toque de cabeça do Alan Franco, livre, leve e solto no primeiro pau. Ninguém do São Paulo pra botar essa bola pro fundo do barbante. Quase o segundo gaveta do tricolor aí, Albertinho. Oscar bateu, né, ali no pé, no bico da pequena área. E ali, na primeira trave, ali estava ele, Alan Franco, o zagueirão, tocou de cabeça, a bola passou por toda a extensão da pequena área e saiu pelo lado esquerdo do goleirão Gabriel Mesquita. Quase, o São Paulo faz o segundo gol. E só um detalhe, Lucas de Souza, é pelo lado do Titi, né, que o São Paulo tá jogando mais, né, ali, sabendo, né, que o Rafael é um jogador mais experiente, ali o lado esquerdo, que seria o lado direito ali do Guarani, precisa ser mais trabalhado. Escapada do Bugrão, João Vitor soltou na canhota, atenção, Emerson bota na frente, linha de fundo, ganhou da marcação, insiste o lateral esquerdo do Bugrão, traz por dentro, fica sem espaço, volta com João Vitor domina, acaba ficando sem espaço, acabou marcado, volta a jogada, entrega o lance com o Matheus Sarará, devolve a bola na canhota com o João Vitor, que bola, pra Caio Melo dentro da área, cruzamento, a bola desvia, vai sobrando o Rafael Bilu, ajeitou de cabeça pra entrada da grande área, subiu, tocou de cabeça, a bola sobrando no Caio Melo, tentou armar pro chute, acabou desarmado, voltou o toque pro gol do Giva, a bola sobe e vai fora. Pega o rebote, Giva da entrada da área, Giovani manda pro gol, pegou embaixo da pelota, a bola subiu e foi pela linha de fundo, quase deu pro Guarani aí, Albertinho. Quase deu pelo Guarani, mais uma vez jogada em cima do João Vitor, pelo lado esquerdo. Mas pela indecisão dos jogadores do Guarani, nós estamos observando aqui, Lucas de Souza, que o Guarani não acredita nas chances que aparecem e acaba faltando a famosa tranquilidade. Pressa, velocidade precisam ser medidas e agora não tem que se assustar não. Sobrou, manda pro gol. Ali poderia ter cabeceado no primeiro lance pro gol. Aí ajeitou pro Giva, veio totalmente torto pra bater na bola. Chegou, sobrou, manda o bambu pro gol e vamos ver o que vai acontecer. Mas com tranquilidade. As oportunidades vão aparecendo e o Guarani vai empilhando, vai desperdiçando oportunidades. Abraçando aqui o Robson Vitoriano, lá em Leme, acompanhando a nossa transmissão, Canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Trabalho de bola do São Paulo no campo de defesa, domina a jogada o goleiro Rafael. Rafael estica na direita, zaga central com Arboleda. Encara a marcação de João Marcelo, chama para jogar o Alisson. Alisson dominou, 2 jogadores em cima dele, ele estica na direita para Igor Vinícius, chama a tabela curta com Alisson. Carrinho por baixo ali do Caio Melo, a arbitragem mandou seguir. Igor Vinícius domina, recebe, a arbitragem vai para o jogo, vai dar falta. Falta do João Vitor em cima do Igor Vinícius. 29,5 deste primeiro tempo. O Marcelino dizendo aqui, vamos Bugre, sou fã de vocês. Nós que somos seu fã. Marcelino Fernandes está sempre acompanhando a nossa transmissão, valeu demais pelo carinho da sua audiência. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Recuperação de bola do São Paulo na intermediária, campo de defesa, vem buscar jogo Luciano, daí para Lucas Moura, na direita para Igor Vinícius, atenção, dominou, recebe, encara a marcação de Emerson, ainda Igor Vinícius traz por dentro, da direita, vem pelo meio, afunila com Oscar, de letra, que bola para Lucas Moura, linha de fundo, cruzamento, a bola desvia, passa, vai à esquerda do gol, vai fora! Jogadaça do São Paulo pela ponta direita, a bola entregue para Oscar e aí o toque diferente, né? O Igor Vinícius trouxe por dentro, deixou para Oscar, um tapa de letra para o Lucas Moura. Cruzamento por baixo, o Caleri aguardava na pequena área. Bonita jogada do tricolor aí, Albertinho. Pelo lado direito, né? Jogadores insinuantes. Ali o Titi, né? Acabou ali mandando a bola pela linha de fundo. Escanteio pro São Paulo. Já cobrado. Igor Vinícius faz a tabela com os caras, jogada ensaiada. Os caras recebem, vem cruzamento, a bola perigosa, fechada, sai do gol. Gabriel Mesquita dá um soco na bola, tira. Rebote e voltou. Toca de cabeça aqui pro lado esquerdo. A arbitragem parou, deu falta. Falta marcada, a arbitragem marca ali um empurrão na marca dos 30. 30 minutos, quase 31 deste primeiro tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você conferido aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. É o Campeonato Paulista em destaque para você. Cícero Pompeu e Toledo, Morumbi, é o palco do espetáculo por enquanto. 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani. Saída de bola errada do Bugrão, Oscar soltou para Lucas Moura, tentou toque de primeira, tira, Titi! Manda a bola pela linha de fundo, pede desculpa, saída errada do Bugre. Quase o São Paulo chega ao segundo gol aí, Albertinho. Titi errou, o Titi arrumou, né? Nós estamos vendo aí que o Titi está sentindo, viu? A partida, ele está sentindo. Ali o São Paulo fazendo todo o trabalho pelo lado direito, pelo lado dele, né? Que seria pelo lado esquerdo. Titi tá sentindo, viu? Maria, aí falta o quê? Jogadores, né? Como Alan Santos, etc., né? Que tem um pouquinho mais de cancha. Escanteio, segundo do São Paulo, consecutivo, Oscar na bola. Vem Oscar na bola na perna direita, vem levantamento na boca da botija, sobe, tira Rafael, afasta, rebote e voltou. Toque pra cima ali do Enzo Dias, lá na ponta esquerda, vai brigar pelo rebote, Luciano. Tá esperto, Lucas Jussen chuta a bola em cima do camisa 10 da equipe do São Paulo, só tiro de meta para o Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. No Campeonato Catarinense, o Barra vai perdendo para o Santa Catarina pelo placar de 2-1. E logo mais, às 9 horas, Marcílio Dias e Ercílio Luz. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. São Paulo no ataque, lançado no comando, Caleri sai do gol. Gabriel Mesquita trava com o centroavante do São Paulo, mas estava impedido. Sobe o pano, a senhorita Fabrini Bevilacqua Costa impedido, o atacante argentino do São Paulo aí, Albertinho. E tá faltando ali, o Guarani, né, acabou se desconcertando, né, após 2 falhas consecutivas do sistema defensivo do Guarani. O São Paulo vai crescendo, o Guarani agora vai ofertando a bola para a equipe de São Paulo, que tem toda a qualidade, e ali o Caleri, né, a bola mais uma vez, a bola, o famoso L1 triângulo, né, o lançamento por cima, ali pegando o marcador de Guarani, voltando, a famosa linha burra. Quase, o Caleri faz o segundo gol, porém, entretanto, ergueu-se a bandeira, segue no Morumbi, São Paulo 1, Guarani 0. Está jogando o São Paulo no campo de defesa, bola com o Igor Vinícius, ele entrega o lance para a Arboleda. Arboleda de novo com o Igor Vinícius, domina, recebe, olha para frente, o lateral direito do São Paulo, acha o passe pelo meio com o Oscar. Oscar de primeira com o Lucas Moura, domina o camisa número 7, traz por dentro, o lado direita, vem pelo meio, afunila o jogo, volta a jogada, ela passa ali pelo Pablo Maia, chega no Alan Franco. Alan Franco de perna direita, vira a página, da esquerda para a direita, volta a jogada lá na outra ponta, domina o lance, Igor Vinícius mais à frente com o Lucas Moura, de primeira tenta o toque de novo com o Igor Vinícius, vai chegar na marcação, vai tentar pressionar o João Marcelo. Igor Vinícius volta tudo no campo de defesa, entrega com o Rafael. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Tira de qualquer maneira Lucas Justin pro time do Guarani. A bola fica pererecando ali pela faixa direita do gramado. Briga também o Rafael Bilu por baixo, Enzo Dias. Manda a bola pela linha de lado. Lateral esquerdo argentino fazendo a sua estreia hoje pelo tricolor paulista. É lateral para o Guarani na intermediária. Lateral quase junto ao círculo, junto à linha que divide o gramado. 33, quase 34 minutos da primeira etapa. Você ligado, conectado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Eu sou Lucas de Souza. Muito prazer, estou ao lado de Albert Cavalcante e Eduardo Bolacha, na nossa mesa técnica. A equipe técnica mais técnica do Brasil. Na Rádio Valinhos FM, eu tô do lado da Mayla Siqueira e do Felipe Carvalho. Na presidência, o senhor Wagner Faneco. Jogo parado, o Guarani sai jogando no campo de defesa, a bola entregue lá pela ponta esquerda, Titi vai pro campo de ataque, com coragem, cruza a fronteira, tenta o passe à frente, passe errado. Bola entregue nos pés de Igor Vinícius, que recupera pro São Paulo. Sai jogando com o Luciano, Luciano domina de perna canhota, vira o jogo. Lá na ponta esquerda, campo de defesa, ele encontra a jogada com Alan Franco mais à frente, chama a jogada com Enzo Dias. Enzo Dias, passe de futsal, aquela cavadinha esperta para Oscar. Oscar esperou o contato, chega, feito uma locomotiva, desenfreado Lucas Justin, falta pro São Paulo. Esperou o contato veio, falta pro tricolor na metade do campo aí, Albert. Lucas Justin, né, foi ali já matar a jogada ali no meio campo, literalmente ali, né, pelo lado esquerdo ali, estava com o Oscar, né, e o Titi é o jogador que mais, né, aí está sofrendo pelo, né, com o ataque do São Paulo, e vamos ver aí como o Maurício Souza irá fazer. Ele tem no banco de reservas aí o Pedro Manuel, que fez uma boa copinha, ele foi o primeiro, né, jogador pinçado da copinha para poder estar entre os profissionais. É pelo lado, e o João Vitor, camisa número 7, precisa ser mais acionado. Senão, São Paulo tá pintando e bordando agora no Morumbi. E vem o time do Guarani lá pela ponta esquerda, tenta retomar o controle do jogo, placar de 1-0 para o time do São Paulo. Gol logo aos 3 minutos do primeiro tempo, por intermédio de Luciano. Olha o passe, Matheus Saraná encontrou o João Vitor. O João Vitor do Rabisco encara a marcação de Pablo Maia. Ainda João Vitor vai levando, carregando, se deixar ele vai embora. Fez ali o break, encara a marcação, encara o muro tricolor do time do São Paulo. Estica na esquerda, a bola com Caio Melo que volta, a jogada com Titi. Titi pela faixa canhota do gramado, encontra Matheus Saraná. Matheus Saraná domina, recebe, cabeça erguida, faz ali o break, passou para cima da bola, volta o lance no quarto zagueiro do time do Guarani. Futebol domina interior. pela marginal canhota, volta, jogada na zaga central, ele entrega junto ao círculo central do gramado para Rafael. Rafael, capitão do Bugre, daí para Rafael Bilu. Rafael Bilu pelo meio com Caio Melo. Caio Melo tentou ali a jogada pessoal, dorme no ponto, perde. Recupera a posse de bola o time do São Paulo. Bola recuada até Alan Franco. Alan Franco domina dentro da zona da confusão, deixa na ponta esquerda para Enzo Dias. Enzo Dias de novo com Alan Franco. Alan Franco dominou pela faixa canhota, desarmado por João Marcelo. A bola bate na marcação do atacante do Bugre. Lateral para o time do Guarani, 36 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Terceira rodada do Campeonato Paulista, por enquanto no Morumbis. 1 para o São Paulo, gol de Luciano, 0 para o Guarani. Campeonato Paulista, jogo paralisado, Noroeste 0, Botafogo 0, jogo paralisado em decorrência da chuva. E jogam neste momento pelo Campeonato Goiano, Vila Nova e Goianésia, placar de 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. 37 minutos da primeira etapa, placar de 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani. Trabalho de bola do time do São Paulo no campo de defesa, Pablo Maia quem domina, rodopia, volta, jogada até o grandão Rafael dentro da zona da confusão, encontra a jogada mais à frente, vem buscar jogo Oscar, ele deixa na ponta esquerda, entrega para Alan Franco com Enzo Dias de perna canhota, despacha, manda pra frente, acha o lançamento longo, sobe Rafael de cabeça, toca por ali, evita a saída do peito, na raça, na sequência ele se enrola tudo com a bola. Posse para a equipe do São Paulo no campo de ataque, o Rafael tentou e vai tomar uma bronca do Maurício Souza ali, Albertinho. Vai tomar uma bronca do Maurício Souza e aí capaz aí já também tomou da arbitragem, né? Porque agora já tem aquele suporte pra bola, ele não pode dar uma de malandro, vai levar o cartão amarelo, ele que é capitão da equipe do Guarani. Não tomou, mas tomou a jantada do Luiz Flávio de Oliveira. Jantou cedo ali, né? Exatamente, não sei que horário também, né? É propício, né? Às 20 horas e 9 minutos, exatamente, horário de Campinas, né? Mas dessa maneira não. E vou falar pra você, hein? O Guarani conseguiu, né, a sua chance, agora só da São Paulo. E vem São Paulo, Enzo Dias no levantamento, a bola perigosa, passa por todo mundo, não sai do gol, Gabriel Mesquita, a bola passou na frente do goleiro do Guarani, vai sobrar de graça pro Bugrão na ponta esquerda com Emerson deixa no corredor a jogada com João Vitor, no corta-luz pra absolutamente ninguém. Ele esperava que tivesse alguém ali no corredor pra receber esse corta-luz, não tinha ninguém. Bola de graça pro São Paulo que vem de novo, Igor Vinícius, domina pela direita, passe no comando Luciano, ajeitou com Oscar na direita com Lucas Moura, dominou, recebeu, camisa número 7, volta com Oscar, domina, se apresenta
apresenta o camisa 8, devolveu na ponta direita com o Igor Vinícius, ficaram pedindo a saída de bola. Fabrini Bevilacqua manda o jogo seguir. Bola com o Igor Vinícius, ele volta o lance na zaga central com o Arboleda. Arboleda com o Pablo Maia domina, gira de um lado pro outro, a cria de Cotia. Volta do lado esquerdo na quarta zaga, ele tem apoio de Alan Franco. Alan Franco na canhota com Enzo Dias, ex-jogador do River Plate, canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Recuperação de bola do São Paulo no campo de defesa. João Marcelo vem no carrinho, também no carrinho na metade do campo. Titi, arbitragem da falta, mandou o jogo seguir. Deu vantagem, bem Bugrão. Bola com João Vitor, dominou, recebeu. Vai marcar o que, o Luiz Flávio, hein? Sentiu o jogador de São Paulo, né? Dividida. Sim. Acabou sentindo, parece ser o Caleri? É o Caleri. É o Oscar. É o Caleri, perdão. Né? O camisa número 9, o Caleri, né? camisa número 9, Albertinho. Ali o bate-rebate, ali o João Marcelo foi pra cima, né? E acabou ali numa dividida, ele acabou recuperando a bola. E a bola sobrou, né? No meio campo entre o Caleri e o jogador ali, pareceu o Rafael. E ali o Caleri acabou entrando forte e acabou se machucando sozinho, é verdade. E o Guarani estava com a bola no pé, meu amigo. Vamos lá, ali ó, foi com o Titi, ó, ali ó, uma dividida. Meu amigo, é o seguinte, é jogador adversário, meu amigo, se o árbitro não parou, vai pra cima, tenta marcar o gol, sabe, não precisa respeitar tanto assim, estamos perdendo. Quer dizer, o Guarani está perdendo por 1-0, eu acho que quem é o grande, entre aspas, né, quem tem a obrigação de vencer, obviamente, é o São Paulo, mas nesse momento em que o Guarani vem sofrendo uma pressão, qualquer bola, né, qualquer chance é válida, então ali que os jogadores do São Paulo colocassem a bola pra fora, Lucas. Vem Guarani, recupera a posse de bola no campo, de defesa, saída de bola errada, Matheus Sarará entregou um presentaço para a equipe do Tricolor que vem embora, Luciano domina, recebe, passou para o lado esquerdo, Oscar, bola para o camisa 8, fatiou, levantou na boca da botija, Lucas Moura, defendeu, Gabriel Mesquita, rebote e volta do time do São Paulo com Oscar no bico da grande área, dominou, recebeu, camisa 8, puxou para a perna esquerda, ainda Oscar na habilidade, na ousadia, na alegria, tenta o passe dentro da grande área, tira a defesa, a bola bateu, rebateu, ficaram pedindo toque de mão, sobra na esquerda, Enzo Dias tentou o rebote, a bola bate, rebate, confusão dentro da área do Guarani, Oscar, passe por cima, por elevação, tira, Titi, a bola estava nas mãos do Gabriel Mesquita, se desesperou o zagueiro, rebote e volta do time do São Paulo que pressiona Enzo Dias, chama a tabela curta com Pablo Maia, bola na intermediária, é de novo do São Paulo, Alisson soltou para Oscar, passou para receber de volta, Pablo Maia no fundo do campo, bola para o volante, Pablo Maia, cruzamento de perna esquerda, passa pelo Caleri, tira defesa, tem rebote, o chute de fora do Luciano, passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro time do Guarani. Deu bobeira, deu pane na defesa do Bugrão aí, Albertinho. É, a pressão ensurdecedora, né? Primeiramente o Oscar, né? Ali indo pelo lado esquerdo, né? No pico da grande área, fez um cruzamento milimétrico pra ele. Pro Lucas Moura, seria um repeteco. Assim seria igual o gol do Luciano, em que ele se joga na bola ali, o Gabriel Mesquita fez uma defesaça. Depois ficou aquele famoso bate-rebate e a bola estava inteira na mão, né, do Gabriel Mesquita, quando o Titi, mais uma vez, desesperado, Titi tá, hein? Titi está desesperado e o São Paulo aproveita 41 minutos do primeiro tempo, São Paulo 1, Guarani 0. E vem Bugrão, bola com Rafael Bilu, quem sabe agora? Rafael Bilu, tô sentindo confiança, bola com Caio Melo, alarga o campo, acelera o passe, entrega a jogada com João Vitor, domina atrás por dentro, o moleque pé direito, bateu no capricho, mas bate sem força, vai lá o Rafael. No canto esquerdo faz a defesa o arqueiro do São Paulo na marca dos 42 deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar do jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9, por enquanto 1 para o São Paulo, gol de Luciano, 0 para a equipe do Guarani, desce o São Paulo, bola aqui pela esquerda com Oscar domina, recebe, volta na intermediária, entrega o lance com Enzo Dias, o lateral argentino, alarga o campo, acelera o passo, ergue a cabeça, entrega a jogada com Oscar domina de calcanhar, de letra, beleza de bola, Enzo Dias chegou na linha de fundo, atenção, cruzamento é miniatura, tira Rafael para a equipe do Guarani, completa o serviço Giva, na habilidade consegue sair jogando, sai jogando provisoriamente Pablo Maia, chega no estourão, afasta, manda pro mato com o jogo de campeonato, o placar ao vivo, Futebol Interior informando o Campeonato Gaúcho, o Caxias vai vencendo o time do Monsun pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Nicolas aos 3 do segundo tempo. 87.9, a voz da nossa gente.
Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Saída de bola errada do time do Guarani. Olha o São Paulo. Bola de Luciano com Caleri de letra. Matheus Sarará. Para a jogada, consegue tirar. Lá vem Guarani. Bola com Caio Melo. Vira o jogo da direita para a esquerda. Entrega o lance na canhota. Bola solta com o Emerson. Emerson avança no gramado. Cai aqui no terreno. Vai embora o camisa meia dúzia. Passa a metade do campo com coragem. Cruza a fronteira. Pede bola. Caio Melo. Bola pro camisa 8. Caio Melo domina. Recebe. Traz por dentro. Encara a marcação. Volta a jogada. Entrega de lado com o Matheus Sarará. Matheus Sarará de novo com Caio Melo. Dominou, parou, pensou, passa o pé em cima da bola, espera alguém se movimentar, deixa na ponta esquerda, larga a jogada na marginal, canto com o Emerson que volta no campo de defesa, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Desce o Guarani pela ponta esquerda, lançamento ao longo do Titi, vira o jogo, vira a página na direita com Rafael Bilu de primeira com Giva. Giva dominando o peito, bota a gorduchinha no gramado pra dormir. Ainda Giva entregou na direita a bola com Lucas Justin. Lucas Justin de novo com Giva. Giva dominou, camisa 10, soltou no comando, bola mais à frente com João Marcelo. Daí pra Lucas Justin. Lucas Justin tentou passe curto, foi derrubado, é falta nele! Falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta pro Bugrão aí, Albertinho. O Lucas Justin desceu pouco nesse primeiro tempo, é verdade, mas quando ele desce, ele é agudo. Ali pelo lado direito, né, tentou fazer a tabela com o João Marcelo, tomou o rapa por baixo, falta marcada, falta perigosa. Quem sabe agora o Guarani possa empatar a partida. Quem sabe na bola parada, toda a falta lateral pro Guarani, toda a bola alçada na área do São Paulo, um Deus nos acuda. Foi assim que o Guarani, inclusive, teve a melhor chance com o capitão Rafael. Placar ao vivo do Futebol Interior informando, hein? Tem gol em São Bernardo, gol do Mirassol. João Vitor de cabeça faz 2 para o Mirassol, 0 para o São Bernardo lá no 1º de maio. Falta para o Guarani, vem para a cobrança o camisa número meia dúzia, o Emerson. Capricha aí, Emerson. Capricha aí, capricha que eu vou lá. É o Rafael Bilu na bola, na verdade. Vem levantamento do Bilu, bola fechada, vai direto nas mãos do Rafael. Rafael vai lá no alto, no segundo pau para fazer a defesa arqueira do São Paulo. Mais 2 minutos, vamos até 47 minutos da primeira etapa. Placar de 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani. Briga lá pelo alto, Titi. Tenta chegar na sobra o João Vitor. Recuperação de bola do São Paulo. Igor Vinícius toma a gorduchinha, vai embora. Entrega a jogada com o Alisson. Alisson lá na ponta direita, ele tem Lucas Moura. Lucas Moura dominou, recebeu, devolveu pelo meio, a bola com Oscar. Aí a cabeça pensante, dominou, devolveu para Lucas. Na ultrapassagem tem do drible por baixo. Tira Emerson. Tentou insistir na jogada no pé de ferro, perde a posse de bola. Igor Vinícius devolveu na ponta para Alisson, domina, olha pra dentro da grande área, traz por dentro, camisa 25, volta o lance com o Oscar. Oscar soltou no comando com o Caleri de primeira, devolveu com o Oscar, de trivela na canhota, que bolão. Enzo Dias dominou, recebeu, voltou a jogada com Pablo Maia, chama a tabela, recebe de volta argentino, traz por dentro, devolveu a Pablo Maia, linha de fundo, fez o break, Enzo Dias voltou a jogada com o Pablo Maia volta o lance, volta na altura da intermediária, domina, recebe, entregou pra Alisson, Alisson com o Lucas, devolução de bola com Alisson, sai a tabela, tira defesa, voltou pra Lucas Moura, entrada da área, pé direito, uma bomba, travado pelo Emerson. Trava a jogada o Emerson, rebote do São Paulo, Igor Vinícius entrega o lance com Pablo Maia. Pablo Maia domina atrás por dentro, vira o jogo da direita para a esquerda, aqui bolão. Dominou Luciano, tentou cruzamento, ele explode na marcação, vai fora. Explode na marcação, vai fora a pressão do São Paulo nesse final de primeiro tempo aí, Albertinho. E o São Paulo compensa, né? A falta, né, de preparo físico com qualidade, né? Que bola, que 3 dedos, né? Virado. Olha o chapéu. Olha o Oscar, tentou abrir, o Chapelaria acabou desarmado e olha o contragolpe do Bugrão. Bola solta ali pela esquerda, Emerson entrega com o João Vitor é Caio Melo. Caio Melo com o João Vitor volta, jogada com o Matheus Sarará. Matheus Sarará lá na canhota com o Titi. Foi embora o zagueiro, entregou pra Emerson, tô sentindo confiança, quem sabe agora. Emerson domina, traz por dentro, faz o pé aqui, devolveu a jogada. Caio Melo dominou, trouxe por dentro o pé direito, uma bomba, ela sobe, vai pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do São Paulo aí, Albertinho. O Caio Melo soca a própria cabeça, né? Um belo contra-ataque do Guarani pelo lado esquerdo, e ali tinha 2, 3 jogadores, mais uma vez, né? Opções, e acabou ali mandando um sapataço, porém, entretanto, a bola passou por cima da baliza do goleiro Rafael, quando apita o árbitro. Trílamo apita o árbitro, aponta o centro de campo, o senhor Luiz Flávio de Oliveira termina a primeira etapa no Morumbi. 1 para o São Paulo, gol marcado pelo Luciano logo aos 3 minutos do primeiro tempo. 0 para a representação do Guarani, intervalo inteligente aqui dos canais Futebol Interior para você. É isso, intervalo de jogo por enquanto, 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani, destaque do Albert Cavalcante neste primeiro tempo, Albert, 1-0 para o Tricolor Paulista. Apesar da vitória parcial, né, do São Paulo Futebol Clube por 1-0, jogando seus domínios, o Guarani teve também suas chances, né? O destaque para mim vai para o atacante João Vitor, né, o camisa número 7, veio do RB Bragantino, fez um ótimo primeiro tempo, e o destaque negativo do Guarani
foi infelizmente o zagueiro da base, o Titi. O Titi ali vem sofrendo muito pelo lado, né, direito, quando Lucas, Oscar, né, tanto que o Oscar no final desse primeiro tempo até mudou de lado para poder, né, ter mais articulação. O Guarani sofre com o seu sistema defensivo. Quem sabe aí o segundo tempo o Guarani possa aí corrigir os suas falhas. Intervalo de jogo antes da gente ir pro break, abraçando aqui a galera conosco que está, o Marcelino, o Fael, Cardio, o Tony. O pessoal tá ligado, galera, mande a sua mensagem, tô sentindo a galera um pouco tímida no chat. Chama a galera, vem com a gente na Nação Bugrina, você também que não é bugrino, mas quer acompanhar esse clássico com a gente, vem com a gente, senta o dedo no joinha, participe conosco, se inscreva no canal, participe do nosso chat e mande a sua mensagem. Daqui a pouquinho alguém do Guarani vai falar, a gente vai ouvir aqui nos microfones dos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM, por enquanto tá falando lá o Luciano, autor do gol. Estatísticas do primeiro tempo, 7 finalizações do Guarani, 5 do São Paulo. Todavia, entretanto, uma defesa apenas do goleiro do São Paulo, Rafael, 3 defesas do Gabriel Mesquita. Em termos de eficiência, de chances perigosas, o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, Alberti. Mas, no geral, o Guarani foi melhor na primeira etapa. Combateu, né? Soube sofrer, entre aspas, quando não aparece, né? Nós ficamos Caio Melo vai falar, vamos ouvir. Teve uma oportunidade, uma pancada de fora da área, né? Boa noite. Cara, acho que não. A gente sabia da dificuldade do jogo, da equipe Esportivo de São Paulo, mas a gente veio para jogar mesmo, porque a equipe é muito nova. A gente veio que o professor Maurício propôs pra gente, estamos tentando jogar, até às vezes errando ali, mas a gente não vai abrir da nossa essência. E, cara, acho que no finalzinho ela fez a curva para fora, né? Acho que ela estava no caminho do gol, mas é continuar, tentei ali no final também, foi por cima, mas a gente tem que tentar finalizar mesmo, porque acho que a gente tá bem no jogo, só ficar atento nessa bola alçada que eles são muito fortes. Ele tem a melhor chance, né? Ele fez a leitura certa do jogo. O Guarani tá bem, pra galera que tá em casa, continuando aqui as estatísticas, né? O Guarani teve pouco menos de posse de bola, o São Paulo teve mais, joga em casa, tem um meio de campo de muita qualidade, Pablo Maia, Alisson e o próprio Oscar, né? O Oscar é a diferença desse time do São Paulo, muita classe, né? Muita classe. É o Oscar com ritmo, né? E ele não é velho, viu, Albert? Ele tem apenas 33 anos, dá pra queimar muita lenha ainda. Ele usa mais o cérebro do que do que a... É pela posição dele, exatamente, né? É o cerebral, né? Exatamente. 7-5 em finalizações. Em escanteios 2-1 você acompanha na tela, foram 3 escanteios ao longo do jogo, passes um pouco parecidos, o São Paulo trocou 291 passes, o Guarani trocou 221 passes, ou seja, é um pouco do que o Caio Melo disse, né? O Guarani veio para jogar, tá jogando no detalhe aí, acabou sofrendo gol, ainda quando o jogo tava menos de 5 minutos, né? O pessoal tava meio frio, o Guarani acabou levando o gol do Luciano. E ele teve a chance, né? Ele que bateu de fora da área, né? Com a perna direita ali, a bola passou zunindo o canto esquerdo do goleiro Rafael, e se vai pro gol, meu amigo, é um abraço. Ele mesmo disse, né, que a bola fez aquele famoso efeito. E agora no final do jogo ele também tentou. Ali o Guarani precisa ter um pouco mais de calma, né? Que acho que nem o próprio Guarani, o torcedor bugrino, acredita que tanta chance o São Paulo iria dar, né? E o Guarani compensa toda a qualidade técnica que o São Paulo tem com velocidade, com a garotada. Aí fica o entendimento em não colocar o Isaac. O Isaac é um jogador, apesar de ter toda a qualidade para essa partida, você tem que colocar meninos, né? Tem que colocar os meninos, né, que tem pulmões mais cheios para poder, né, correr, né? Fazer os marcadores do São Paulo Futebol Clube correrem atrás dele e quando precisar marcar, fazer esse, né, box to box, como gosta de dizer o Lucas de Souza. O Fael Cardio não concorda aqui com a nossa opinião de dizer que o Guarani não tá jogando bem, mas os números explicam, né? O Guarani finalizou mais, apesar de não ter tanta posse de bola, talvez o que esteja faltando é a bola na rede, né? É o resultado, né? Ter eficiência, né, com a bola no pé. Porque você pode fazer análise friamente. Se você tirar o resultado, obviamente, com todas as circunstâncias, tá? Você tem uma equipe, olha a qualidade, né? Você tem Calério, Lucas, Luciano, vamos fazer uma troca, né? Colocar-se o Oscar na equipe do Guarani, só algumas peças para ver, né? Pra gente sentir como seria. Eu acredito que o Guarani, por todas as suas limitações, por tudo que aconteceu, que vem acontecendo, vem fazendo um bom jogo. E isso serve do quê? Até serve de esperança para as próximas rodadas, em que o Guarani vai enfrentar o Noroeste em casa, precisa da vitória, e um resultado assim, né? Pode acontecer um empate, pode acontecer a virada, quem sabe? Quem sabe? Né? Quem sabe? Nem que se ganhar será a melhor equipe do Brasil, e também se perder essa partida não será a pior equipe do Brasil. Eu garanto que essa equipe é melhor que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Com certeza. O jogo segue paralisado em Bauru, Noroeste e Botafogo. Isso pode atrapalhar o calendário do Guarani, hein? Próximo domingo, Guarani e Noroeste. Estamos na quinta-feira, mínimo 72 horas de descanso, né, Albert? Exato. Se precisar remarcar o jogo para amanhã, teria pouco tempo aí. Vai mudar. Quem sabe vai ter que mexer na tabela aí a Federação Paulista. Aí ficaria bonito, hein? Segunda-feira, em vez de domingo, Meu o seu Deus jogo, do céu, né? Ficaria lindo, né? Maravilhoso.
Um ótimo dia para um jogo no Brinco de Ouro. Não é? Né? Seria sem sensacional. dúvida. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta na sequência em definitivo para todo o segundo tempo. E por enquanto, 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta. Estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior, abraçando o nosso querido Fael Cardil. Ele continua aqui, né? Posse de bola não ganha jogo, chute todos longe do alcance, né? O goleiro de São Paulo não fez uma defesa. O Guarani continua com os mesmos erros do ano passado, chuta mal em gol, é verdade. Tem que finalizar melhor o Guarani, né? Aliás, é um dos pedidos, né, do técnico Maurício Souza, a questão do centroavante aí. Tá chegando o Denis, né? Ex-Vila Nova, tomara que seja um homem-gol aí pro Guarani. Elivaldo, lá da Bahia, aqui acompanhando a nossa transmissão, meu grande amigo Lucas de Souza, narrador. Grande Eli, tá acompanhando aqui a nossa jornada. Muito obrigado, meu querido Eli. Chama no Insta, hein? Tamo juntas. Você que tá acompanhando a nossa transmissão, segue o narrador no Instagram também, Lucas de Souza, narrador. Me segue lá, vai ser um prazer interagir com você nas redes sociais. O Albert é Cavalcante Albert. Ele foi fazer uma missão, daqui a pouco tá de volta aqui no nosso intervalo inteligente dos canais Futebol Interior. Placar ao vivo aqui dos canais Futebol Interior, informando os jogos desta quinta-feira. Pelo Campeonato Catarinense, o Barra vai empatando com Santa Catarina pelo placar de 2-2. 2-2 Barra e Santa Catarina, o Barra que é conhecido como Pescador. Daqui a pouquinho, às 21 horas, Marcílio Dias e Hercílio Luz se enfrenta pelo Campeonato Catarinense, né? O Hercílio Luz é o 10º, o Marcílio Dias o 11º, é duelo direto aí contra o rebaixamento no Campeonato Catarinense. Paulistão Série A1, informação, hein? Informação que chega diretamente de Bauru, jogo adiado. Jogo adiado em decorrência da chuva. Em primeira mão aqui nos canais Futebol Interior, jogo adiado entre Botafogo e Noroeste, Noroeste e Botafogo, em decorrência da chuva que caiu, que cai na verdade lá no Alfredo de Castilho. A gente aguarda aí maiores informações para sabermos, né, o que vai acontecer na próxima, o que vai acontecendo, o que a Federação Paulista vai decidir em relação a esse jogo que foi paralisado aos 41 minutos do primeiro tempo. Muita chuva, hein? Muita chuva em Bauru.
Eu vi as imagens agora, tá? Muita chuva mesmo, paralisado o jogo, né? Foi adiado, né? No caso, né? Foi adiado. Foi adiado e vamos ver agora a tabela, né, Lucas? Exatamente. Vamos ver se esse jogo vai ser ontem mesmo no Campeonato Paranaense, o Independente São Joséense enfrentar o Cascavel em São José dos Pinhais. Muita chuva também no Paraná. Adiou o jogo que aconteceu, inclusive, na manhã desta quinta-feira. O Campeonato Paranaense que você também acompanha aqui a cobertura completa no portal Futebol Interior, futebolinterior.com.br, hein? O jogo acabou 1-1, né? O jogo começou ontem, parou com 7 minutos do primeiro tempo, retomado hoje 1-1, São Joséense e Cascavel. Será que o jogo do Guarani será remarcado para segunda-feira? Pois é, e aqui a gente explica o porquê, né? Pelo regulamento do Campeonato Paulista, as equipes elas precisam ter no mínimo, isso é geral, né? Padrão Exatamente. Também. 72 horas de descanso entre um jogo e outro, né? Para poder se recuperar, para poder fazer todo o trabalho aí de recuperação física. Noroeste e Botafogo jogaram 41 minutos do primeiro tempo. O jogo sendo remarcado para amanhã, vão jogar aí mais 59 minutos, mais acréscimos, pelo menos uns 70 minutos de bola. Sim. E aí a federação vai ter que avaliar, né? Se o Noroeste terá condição, né, terá tempo de descanso suficiente para o próximo confronto, que é já no domingo, contra a representação do Guarani. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior, Bom jogo ruim, válido né? pela 4ª rodada. Bom e ruim pro Guarani, né? Bom O jogo para está previsto né? para domingo, às 20 horas mais 30 minutos. Pronto, domingo 21h30, nós vamos... Né? Domingo 21h30. 20h30. Guarani e Noroeste, e pode acontecer isso, né? Ou acontece a questão do prolongamento do jogo, né? Coloca o horário para as 9h30, ou 9h45, ou segunda-feira. E aí vai depender da avaliação da Federação Paulista saber se o Noroeste terá ou não tempo hábil para poder descansar, para poder enfrentar o Guarani. E atrapalha também o torcedor, né? Numa segunda-feira, né? O jogo, né? Tá marcado para as 20h30, né? Com certeza, né? O torcedor, obviamente, que ele é apaixonado, mas esse horário, né? A turma que sai do serviço, né? Trânsito, e acaba ali atrapalhando, né? O torcedor. O Guarani que, né, está ali, né, entre aspas, né, sua diretoria está de mal, né? De mal, né? O torcedor está de mal com a diretoria do Guarani, né? Por conta de um jogo que foi vendido, mando de campo contra o Palmeiras, e ali foi feito no final de novembro. Porém, entretanto, né, como não houve, né, ali a comunicação, que a gente bate tanto na tecla, né, que o Guarani precisa de comunicação, até mesmo seu presidente de exercício, Rômulo Amaro, no dia 24 de novembro, numa entrevista coletiva após o rebaixamento do Guarani, ele disse que a partir daquele momento o CPF estaria de fora e sim, agora iriam tratar com carinho o CNPJ. Acabou dando uma dessa aí, né? Não comunicando o seu torcedor. Nós trouxemos aqui em primeira mão sobre, né, uma possível venda de mando de campo. Esperamos aí o Guarani se pronunciar, e ele acabou se pronunciando de uma forma que o seu torcedor não aceitou. E o seu torcedor, né, nas redes sociais ali pedindo, né, o público zero, etc., fazendo críticas, e acabou sendo cancelado. E o barato saiu muito caro, né? Pois o Guarani iria receber um bom jogo, um bom valor, né? Recebeu no mês de novembro 800 mil reais, né? E com a quebra de contrato. Isso já estava acordado já desde o ano passado, né, Albert? Desde a última semana de novembro, né? E bom que o torcedor saiba disso. Exatamente. Por mais que o Guarani tenha passado por todo esse problema, né? Dentro de campo, deveria ter externado, né, a condição, né, até mesmo uma explicação. Eu acredito que na situação o Guarani esteja, eu duvido que o torcedor iria ratear no mês de novembro, mês de dezembro, né? Vamos fazer isso por conta disso, mas como não há comunicação, gosta de fazer as coisas escuras, então receba, né? Mas nunca é o CPF que apanha, né? É sempre o CNPJ. Quem irá pagar a conta? Com certeza, o Guarani Futebol Clube e seus torcedores. Muito bem, uma situação bastante polêmica aí que atingiu o Brinco de Ouro nos últimos dias, nas últimas semanas. Seguindo aqui no placar ao vivo do Futebol Interior, o Mirassol bateu o São Bernardo por 2-1 jogando fora de casa, hein? Jogando lá no estádio 1º de Maio. Mirassol vice-líder do grupo do Corinthians, com 6 pontos, perdeu na estreia para o Santos, mas jogou muita bola o Mirassol. Aliás, o Gabriel Brazão foi o melhor jogador em campo na estreia do Santos no Campeonato Paulista, placar de 2-1 para o Mirassol.
Mirassol que bateu o São Bernardo. São Bernardo agora é o segundo colocado, manteve sua segunda colocação no grupo D, o grupo do Palmeiras. Quem comemora esse resultado é a Ponte, hein? Aí as duas equipes não ficam tão distantes assim, não é? O São Bernardo poderia ter chegado a 9 pontos também no Campeonato Paulista, perdeu em casa. O São Bernardo vinha de 2 vitórias, perdeu seu primeiro jogo no Campeonato Paulista, fica na segunda colocação do grupo D. Aliás, há algum tempo aí Palmeiras e São Bernardo vem fazendo uma certa rivalidade aí nas quartas de final do Campeonato Paulista. Seguindo aqui no placar ao vivo do Futebol Interior, você ligado, conectado, acesse o placar ao vivo, o placar mais completo do Brasil. Jogos não só dos campeonatos nacionais, mas também campeonatos internacionais, a cobertura de todos os estaduais. Você não perde nada aqui no placar ao vivo do Futebol Interior. Campeonato Paranaense, o Azures vai batendo o Paraná pelo placar de 1-0. Mais cedo o São Joséense empatou com o Cascavel pelo placar de 1-1, jogo que era para ter acontecido ontem. Foi por conta da chuva adiado, foi realizado nesta quinta-feira, placar de 1-1 lá em São José dos Pinhais. Campeonato Goiano, o Vila Nova vai batendo o Goianésia pelo placar de 1-0, o gol dele, hein? Bernardo Chapo, estava no Novo Horizontino recentemente. As duas equipes voltando o programado, vai rolar o segundo tempo. Campeonato Sul Mato Grossense, o Aquidauanense vai batendo o Coxim pelo placar de 4-0 e o Caxias vai vencendo o Mussum pelo placar de 1-0. O Caxias terceiro colocado do Campeonato Gaúcho. Marcos Oliveira, boa noite, galera. E aí, Albert, tudo beleza? Tô aqui acompanhando vocês. O Marcos, torcedor da Ponte Preta, mas tá aqui acompanhando a nossa transmissão. Valeu, Marcos Oliveira, vem comigo, família, vamos juntos para esse segundo tempo. Saída pertencente à equipe do São Paulo. São Paulo agora defende o gol do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. No time do Guarani defendendo o gol do lado direito do seu smartphone, do seu computador. Pra cima deles, Guarani. Vambora em busca do empate, que o empate é bom negócio no Morumbi. Vai treinar o seu apito Luiz Flávio de Oliveira. Vai começar a emoção no segundo tempo lá no estádio do Morumbi. Por enquanto, 1 para o São Paulo, gol de Luciano, 0 para o Guarani. Vem comigo, torcedor do Bugre, o chão vai tremer. O bicho vai pegar no Morumbi nesse segundo tempo. Colocado no centro do gramado por ali o Caleri para dar o toque na bola. Trila, um apito, um árbitro apita. Luiz Flávio de Oliveira. Tá rolando, tá valendo. Começou o segundo tempo no Morumbi. Lucas de Souza. O microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vamos juntos curtir a segunda etapa ali. Por enquanto, 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani. Tem tudo o segundo tempo ainda pela frente. Ninguém mexeu, né, Albert? Ninguém mexeu, as duas equipes voltam como terminaram o primeiro tempo no Morumbi, hein? O Guarani vai tentando aí o empate, né? O Guarani que nesse momento é o líder do grupo B. E o Guarani vai conhecendo, né? Foi vazado pela primeira vez no campeonato, terceira rodada. E o Guarani vai em busca de um pontinho que seria importante. E vem São Paulo, bola pela esquerda, Enzo Dias ajeita a jogada na metade do campo, no círculo central, na roda gigante com Alisson. Alisson com Pablo Maia volta, lance no campo de defesa, entrega a jogada para Arboleda. Arboleda para Igor Vinícius, domina o camisa número 2, quase junto ali, que divide o gramado, devolve a jogada pelo meio com Alisson. Alisson volta com Pablo Maia. Pablo Maia no corredor, ele tem Lucas Moura, acaba desarmado por baixo, dá um toque na bola, o Emerson. Ela fica com Lucas Moura, que rebobina a fita, recomeça a jogada no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Recuperação de bola do Bugrão com Matheus Saraná. Vai embora o Bugre. Bola com Caio Melo na intermediária. Tentou toque curto com Giga. Foi derrubado. É falta em cima do camisa 10 do Bugrão. Falta em cima de Giva, falta de Alan Franco, é falta pro Guarani pela meia direita aí, Albertinho. Caio Melo e Giva tentando fazer a tabelinha, ganhando jadas, né, ali para poder assustar o goleiro Rafael. Primeira falta do segundo tempo, o Rafael Bilu pegou a bola, ali chegou o Caio Melo. Eu acredito que seria dali o Caio Melo, né? Bater dali. Porém, entretanto, Rafael Bilu colocou a bola embaixo do braço. Ali o goleirão Rafael do São Paulo encostado na baliza esquerda, pedindo 4 jogadores na barreira. Quando ali tem até mesmo o Sarará ali, encostou. Também o Rafael. Uma mini convenção ali, né? Exatamente, mas aí que tá, né? Mas isso é acertado, gente, antes de começar a partida. Então tem um batedor oficial. Esse é o problema, né? 2 ou 1, Joaquim Pô, não. Tem que vir já, né? Tem que ser organizada a bagunça, né? E 3 jogadores na barreira. Falta distante, é verdade. Mas ali, pelo jeito ali, não sei não, viu? Mas já viu o camisa número 8, o Caio Melo. Falta para o Guarani pela meia direita. Falta para o Bugrão, vem para a bola. Rafael Bilu na perna esquerda, bateu direto, Rafael.
Cai no canto esquerdo, arqueiro do São Paulo, Futebol segura firme, interior. encaixa sem dar rebote. Foi bem o Rafael Bilu, acertou o canto, mas o Rafael tava na bola, fez a defesa, Albertinho. Rafael Bilu para o Rafael, goleiro do São Paulo, ali no canto esquerdo, a bola veio ali meia altura, né, passou pela barreira, 3 jogadores, a bola quicou na frente do goleiro do São Paulo, que fez a defesa. 2 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, São Paulo 1. Abraçando ele, Anderson Grigoleto tá aqui acompanhando a nossa transmissão, dizendo aqui a dupla mais animada das transmissões brasileiras. Beijo no seu coração, Grigo, tamo junto. Recuperação de bola do Guarani, vem pro campo de ataque com Giva. Abre o campo lá na ponta direita, a bola com o Lucas Justin. Avançou no gramado, carregou no terreno, foi embora, lateral direito do Bugrão. Soltou no fundo do campo com o Rafael Bilu. Domina, traz por dentro, carrega na contramão, fica marcado, volta com Giva. Giva entrega na altura do círculo central, bola com o Matheus Saraná. Domina o camisa 18 do Bugrão, rebobina a fita, recomeça a jogada no campo de defesa. Bola solta lá com o Rafael, capitão. Rafael daí para Matheus Saraná. Matheus Saraná na direita com o Rafael Bilu. Domina o camisa 11, volta o lance do campo de defesa, Canais. Futebol interior. Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Tony dizendo aqui que o Albert é o melhor comentarista do Brasil e eu assino embaixo, hein? Comenta demais o tal do Albert Cavalcante, o moço de Valinhos Miedo e adjacências. Domina a jogada do Guarani no campo de defesa, João Vitor do Rabisco é quem domina junto ali na lateral do gramado pela marginal canhota. Ele volta o lance para Titi. Titi dentro da zona da confusão, dentro da grande área, recua a jogada com Rafael, saída de bola apoiada do Guarani, é sempre uma dor de cabeça. Dessa vez sai bem o Bugrão, bola com Rafael. Rafael, capitão, entrega com Lucas Justin. Entrega de lado com Matheus Saraná. Saraná soltou no corredor com o Giva. Giva volta a jogada com Saraná, mesmo caído, consegue ajeitar a jogada. Com Lucas Justin pela direita, foi derrubado, falta nele. Falta nele, jogo parado, falta marcada, a galera vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando a nossa transmissão, senta o dedo no joinha, pelo menos 50 likes, vambora família, eu confio no chat. Vem Guarani jogando no campo de defesa, a bola entregue para Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita na ponta, a bola com o capitão Rafael, domina, recebe, fica marcado, volta com Gabriel Mesquita dentro da pequena área, outra vez com o Rafael, tabela uns dois por ali, o São Paulo vai subindo a sua linha de marcação, sai bem o Guarani, sai na boa na bola, no chão, como manda o figurino, vem embora o Lucas Justin, vira o jogo, vira a página da direita para a esquerda, entrega a jogada com o Emerson, foi embora o camisa no meia dúzia do Bugrão, soltou para João Vitor do Rabisco, bola aqui pela ponta esquerda de novo com o Emerson. Emerson domina, deu pra dentro da grande área, fatiou na entrada do tumulto, João Marcelo tentou, domina, a bola subiu, desceu, voltou com camisa 9, tentou ajeitar na direita pro Rafael Bilu, tira a defesa do São Paulo, afasta Enzo Dias, tira o lateral argentino, a bola volta, é do Guarani, vai lá Rafael. A para a jogada não dá sossego pro Caleri, recuperação de bola do time do Guarani. Guarani começa no segundo tempo em cima do São Paulo, Albertinho. O erro do Guarani é não essa jogada apoiada, né, lá atrás, chama toda a equipe do São Paulo, pode ser até mesmo uma tática, né, para poder abrir espaço. O Guarani precisa colocar mais no jogo, né, o João Marcelo, jogador, né, insinuante, assim como também o camisa número 7, João Vitor, que acabou de perder a bola, tanto elogiar. Mas é isso aí, o São Paulo, a tônica é dessa, né? Essa é a tônica do São Paulo. Não tem a força física, não está na sua plenitude, porém, entretanto, eles usam o que tem de melhor, que são seus jogadores fora, né? Fora da realidade. Os jogadores que têm ali um bom passe, bom toque de bola. O Guarani tem que explorar a correria. Ó, Caco. Olha o recuo errado, sai do gol, Gabriel Mesquita toma um chapéu. Olha lá, Luciano, tira a defesa do Guarani, afasta, tira de qualquer maneira o Titi. Chegou o Lucas Justin pra tirar, também tira mal. Recupera a posse de bola, o Guarani vai lá, foi pro chão, Giva. A arbitragem mandou seguir. Olha o rebote do São Paulo na entrada da área com o Igor Vinícius, ajeitou com o Lucas Moura. Lucas Moura na entrada do tumulto, abriu com o Igor Vinícius, dominou. Fez ali o break, chamou pra dançar, marcação de 3 dedos, devolveu na entrada da área. Oscar de primeira, tentou com o Lucas Moura, tira a defesa, afasta de novo. Rebote e voltou. Olha o Alisson com o Oscar na ponta direita de novo com o Alisson. Pressão do tricolor, Alisson ajeitou dentro da área com o Lucas Moura. Devolveu pra Alisson, deu pra dentro da grande área. Ajeitou com o Oscar de primeira no fundo do campo. Passe vai forte demais, a bola vai pela linha de fundo. O São Paulo chegou assustando por ali, mas deu bobeira de novo nessa saída do time do Guarani, Albertinho. O erro no sistema defensivo agora foi o Rafael, né? Quando a bola acabou subindo, né, no meio campo, ele acabou ali não olhando o posicionamento do seu sistema defensivo e também do jogador, do camisa número 10, o Luciano. E ele acabou cabeceando para trás e ali o Gabriel Mesquita também demorou um pouquinho, não sabia se ficava, se continuava ali, hein, camisa número 10. O Luciano deu um chapéu, literalmente, no Gabriel Mesquita, mas a zaga do Guarani acabou tirando. O Guarani precisa tirar essa bola da zona de perigo quando o Guarani mais uma vez erra na saída de bola. 7 minutos, o Guarani errando a saída de bola, o São Paulo segue no campo de ataque, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Quase 8 minutos, 7,5 desta segunda etapa. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo é placar de jogo, você confere aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9. É o Campeonato Paulista, terceira rodada por enquanto, 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani no Morumbi. Desce o Bogrão, bola aqui pela esquerda com o João Vitor, avançou no gramado, carregou no terreno, foi embora. Chega no bico da grande área, entregou para Emerson, passe sai curto demais. Vem na cobertura Igor Vinícius, tira na boa na bola, tranquilo, favorável, chama a tabela com o Alisson, vai embora. Tenta o passe pelo meio, Rafael, capitão, intercepta a parte na velocidade, soltou com o João Marcelo no comando, dominou, limpou, tentou o lance individual, mais um corte, nova finta, ajeitou com o Rafael Bilu, brigou no peito na raça, tentou levar, foi derrubado. Arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira manda o jogo seguir. Teve a chance, o Guarani forçou a barra, Rafael Bilu tentou passar por cima do muro, o tricolor acabou derrubado e a arbitragem não marcou nada aí, Albertinho. E o Guarani, quando tem a chance, a bola acaba queimando nos pés do seu atacante. Ali o João Marcelo brigou com um, com dois, com três e ali tocou pro Rafael Bilu. A bola curtinha foi no pé de ferro, Alan Franco tirou na boa. Rafael Bilu desabou no chão, mas nada foi marcado. Quando agora marca a falta para a equipe do São Paulo. Placar ao vivo, Futebol Interior informando Copa do Nordeste. Por enquanto, 2 para o Fortaleza, 0 para o Motoclube do Maranhão. O Souza da Paraíba vai vencendo o Altos do Piauí de virada por 2-1. E o Bahia vai vencendo o Sampaio Correia pelo placar de 1-0. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9. E eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida, abraçando o Marcelo da Suan, melhor rádio do Brasil, Futebol Interior. Valeu, Marcelo, tamo juntasso. Meu gerente, Marcelo. Grande Marcelo. Corintiano até na alma. Mandar um abraço aí pra ele aí, o Marcelo. Se espirrar saúde, né? Não, esse aí, eu vou falar pra você, ele e o Tony Williams são sensacionais. Ele que tem um grupo do WhatsApp, né? Jogai por nós, mandar... Meu Deus, hein? Jogai por nós. Isso ele já ali, explica muita coisa. Exatamente. Esse aí, meu amigo, até no Cartola é o seguinte, ele fala sem clubismo, ele mostra o celular... Só tem jogador do Corinthians. Esse aí, eu conheço corintiano louco, mas igual esse aí não existe. Tá feliz da vida o Marcelão, o Coringão tá bem no Campeonato Paulista. E aqui vem São Paulo, tem clássico domingo, São Paulo e Corinthians. Desce o tricolor, bola aberta na ponta esquerda, Enzo Dias no fundo do campo com Caleri. Devolução de bola de letra, Enzo Dias bateu pra fora do gol. De perna esquerda, o lateral esquerdo argentino mandou pro gol, ela sobe, vai pela linha de fundo, só tiro de meta pro Bogrão aí, Albertinho. Toques rápidos, né? O São Paulo no segundo tempo veio mais ligado do que o Guarani ali pelo lado esquerdo, né? Toques rápidos, a bola sobrou pra ele, né? Pro Enzo, ele bateu muito embaixo, a bola foi sobre a baliza do goleiro Gabriel Mesquita no Morumbi. São Paulo 1, Guarani 0. 10 minutos desse segundo tempo, você ouve o toque da mesa digital dele, do Bolacha, Eduardo Bolacha, passa o tempo passa, você conferindo o placar ao vivo aqui dos canais Futebol Interior. Campeonato Paulista, Série A1, estádio do Morumbi, Cícero Pompeu de Toledo, ao palco do espetáculo, terceira rodada do Paulistão, por enquanto 1 para o São Paulo, gol do Luciano, 0 para a equipe do Guarani, placar ao vivo, Futebol Interior informando, Campeonato Cearense, 0 para o Barbalha, 0 para o Cariri, e lá no Mineiro, o América Mineiro vai goleando o Pouso Alegre pelo placar de 5-0. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9. E eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida, desce o Guarani. Lucas Justin fez fila, passou por 1, passou por 2 no campo de defesa, a bola dividida, sobra pra equipe do São Paulo, tiro de qualquer maneira Enzo Dias, a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira já parava o jogo, marcava uma falta. Falta pro Guarani no campo de defesa, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Desce o Guarani, está jogando no campo de defesa. Caio Mela entrega a jogada para o capitão Rafael. Rafael vai embora, chega na metade do campo. Cabeça erguida, esticou mais à frente com Giva. Giva domina, faz o rodopio. Insistiu no peito na raça, tentou o toque na direita com o Rafael Bilu. Passa interceptado. Recuperação do São Paulo, Enzo Dias. Lançamento no comando para Caleri. Sai do gol, Gabriel Mesquita. Chuta para cima de qualquer maneira. Rebote e volta, Matheus Sarará de peito, hein? Olha a ousadia do menino, voltou de peito lá no campo de defesa com o Lucas Johnson. Sobe a sua marcação, time do São Paulo vai avançando no tabuleiro verde, equipe do Tricolor. Saída errada no Matheus Sarará. Rebote e volta do São Paulo, Oscar lançou pra dentro da grande área, tira a defesa do Guarani. Rebote e volta, Ed Giva entrega pela direita, bola entregue lá para o Rafael Bilu. Driblou o primeiro, driblou o segundo. Deu um chapéu no terceiro, que jogadaço, ele acaba sofrendo falta. Toque de mão na parada. Que jogada do Rafael Bilu, hein? Meu amigo, não vem de garfa, que hoje é sopa. Não vem de garfa. Um sombreiro, né? Um bonezinho.
Bonito, Rafael Bilu, hein? Bilu, hein? O argentino Enzo. O Enzo Dias ficou-lhe com sombrero mexicano. E é o Bugrão. Vem com o Emerson, vem levantamento, a bola vem por baixo. Dominou dentro da grande área, o Giva foi pro chão, tira a defesa do São Paulo, afasta no Franco. Rebote em volta do Bugrão, tenta pressionar em busca do empate, Lucas Justin. Soltou pra Caio Melo na entrada da área, pra João Marcelo, tentou o domínio, a bola acabou escapulindo, tira a defesa do São Paulo. Rebote voltou por baixo, Caio Melo dá um carrinho no peito na raça, recupera, pode ir bola pro Bugrão. Pressão do Guarani, flechada neles, Bugre. Vem embora o Bugrão, dora aqui pela meia direita, domina a jogada Giva de primeira, solta a jogada lá pela ponta com o Lucas Justin. Daí pra Caio Melo mais à frente com Giva. Giva soltou na direita, entrega a jogada com o Rafael Bilu de chuteirinha verde-limão. Volta a jogada na ponta, entrega o lance no corredor, entrega a jogada para Lucas Justin. Lucas Justin rebobina a fita, recomeça a jogada no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Desce o Guarani, vem embora o Bugrão, tá melhor no segundo Futebol tempo já. Interior. Bola aqui pela direita, entrega o lance Lucas Justin, deixa na ponta direita a bola com Rafael Bilu no corredor com João, com Caio Melo. Caio Melo pra Lucas Justin, linha de fundo, atenção, cruzamento, a bola vinha a meia altura, tira a Arboleda de qualquer maneira. Rebote voltou, Rafael Bilu, outro chapéu, tentou a jogada pessoal, acabou desarmado, tira a defesa do São Paulo. Na sequência o Rafael Bilu faz falta. Faz falta, o Guarani tenta pressionar o São Paulo de novo lá pela direita, o Lucas Justin, Albert. E o Rafael Bilu, né, será que tem sol no Morumbi? Tá aplicando ali, tá à vontade ali, né? Querendo os bonezinhos ali, tentou em cima da Arboleda, mas a Arboleda não dá, né? E quando vai mudar, vai embora o Giva, leu bem. Ô, Lele, olha lá, hein? O Isaac Mandrake vem aí e o bicho vai pegar, leu bem, hein? O Maurício Souza leu bem, que o Giva ali tá perdido ali, mais que bala na boca de primeiro banguela, que não né? é a do Giva essa função de armador, né? Eu já entraria com o Isaac logo no começo, até por uma questão de característica, né? Ele quis reforçar um pouco mais o meio de campo e agora o Guarani precisa de um pouco mais de qualidade nessa armação, né, Albert? Quem sabe o Isaac não faz um grande jogo, não cria oportunidade, não faz um gol aí para colocar o Guarani em igualdade no placar. E também tem em relação à questão física, né? Querendo ou não, né? Nós estamos, obviamente, né, que o São Paulo tem toda a sua qualidade, né? Mas também estamos vendo que os jogadores do São Paulo também estão com a língua de fora, né? E o Guarani, fisicamente, a gente vê que o Guarani está um pouquinho mais inteiro, né? Quem sabe o Isaac não estava inteiro, né? Temos toda a fisiologia, né? Que trabalha em cima dos atletas. Quem sabe agora com o Isaac no meio campo, ele podendo distribuir melhor a jogada. Os jogadores que estão, né? Que nós apostamos tanto, né, no João Marcelo e também no João Vitor, possa aparecer, né, mais oportunidades para o Guarani. E vem Bugrão, bola aqui pela esquerda. O Fael Cardeiro não gostou muito da entrada do Isaac, não. Mas é o que tem pra hoje. Lá vem Bugrão, bola com o João Vitor, dominou, trouxe por dentro. Daí pra Isaac, o Mandrake, cabe o tiro. Tem espaço, pé direito, vem a bomba cruzada pra defesa do Rafael. Recebeu pela meia direita, Isaac, o Mandrake mandou a paulada, bola rasteira, Rafael no centro da meta, faz a defesa, Albertinho. É isso mesmo, é isso, um jogador no meio de referência, né? Enquanto os meninos da base, eles abrem, né, os espaços, ali recebeu ele, o Isaac. Ele dominou com a perna direita, bateu firme, bateu forte, por entretanto, ali o goleirão Rafael fez a defesa. 15 minutos do segundo tempo, Guarani vai perdendo por 1-0 no Morumbi. E vem São Paulo, bola com os caras, esticou na canhota, foi embora pro campo de ataque lá pela esquerda. O Enzo Dias levantou na boca da botija pro Caleri. Passa a esquerda do gol, vai fora! Passa a esquerda do gol, vai fora, tirou tinta na trave esquerda do goleiro Gabriel Mesquita. Olha o Caleri aí no meio da área, tá meio sumido, mas quando aparece também é um perigo danado, Albertinho. É o Enzo Dias, né? O grande contratação do São Paulo nessa temporada, né? Um cruzamento perfeito na segunda trave e ali vamos dizer ali que o Caleri perdeu o gol, né? Que normalmente o Caleri não perde esses gols, né? Ali livre, leve e solto, ele cabeçou, não precisou nem pular, né? Ele fez o movimento certinho. Graças a Deus, não posso falar isso. A bola, a finalização passou ali, ó, lambendo o ângulo do goleiro Gabriel Mesquita, quando agora ele não quer mais brincar, não. Cansou de brincar, vai entrar o Ferreirinha ali. Vai colocar velocidade nesse ataque do São Paulo. Canais pronto. Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 17 minutos desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior.
Rádio Valinhos FM 87.9 também conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela parceria. Tamo juntasso. Estádio Cícero Pompeu de Toledo, ao palco do espetáculo. Terceira rodada do Paulistão Sicredi 2025 por enquanto. 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani. Placar ao vivo Futebol Interior informando. Pelo Campeonato Sergipano, o Lagarto vence o Barra pelo placar de 4-0. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. Em 2025, com muito mais ousadia, alegria, informação e descontração na sua transmissão. Lucas de Souza, Albert Cavalcante, Eduardo Bolacha, a melhor equipe de transmissão esportiva do interior. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. 17 minutos, quase 18 no segundo tempo. Dessa ladeira vem São Paulo, bola com Arboleda. Entrega na ponta direita para Luciano. Luciano vindo buscar o jogo, ele volta o lance no campo de defesa, entrega a jogada com Rafael. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Manda pra frente o Rafael, a bola sobe, desce, toca de cabeça, Caléria, a bola fica de graça pro time do Guarani, vem buscar jogo, o Lucas Johnson, ele entrega o lance lá para o goleirão Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita de perna esquerda, manda a bola lá na ponta direita com o Lucas Justin. Lucas Justin tenta o domínio, a bola esperrada vai sobrar na equipe do Guarani. Tenta o lance ali, o Isaac Mandraca, acaba desarmado, a bola volta no campo de defesa, acabou derrubado o jogador do Guarani, a falta. Falta em cima de Rafael Bilu, falta do Pablo Maia. Ficou irritado com a marcação da falta, o volante do São Paulo aí, Albert. É, o Rafael Bilu, né, de costas, né, sentiu o contato veio quando vai mudar a equipe do São Paulo, né, vai embora o camisa número 29, o Pablo Maia, e vai entrar o camisa número 21, o Bobadilha. Então, o Pablo Maia vai embora, o 29, entrou o 21, Bobadilha, estamos vendo o Ferreirinha, vai entrar no lugar o camisa Futebol número 8, interior. Oscar, camisa número 8, foi embora. E vai entrar ele, né? O Ferreirinho, camisa número 11, o Oscar, que fez uma boa estreia, né? Dentro da possibilidade, tá voltando agora do futebol chinês, né? Do Shanghai Port, lá da China, passou muito tempo lá, inclusive foi se despediu lá com status de ídolo, né? Ganhou muita coisa lá no futebol chinês. Tá dando lugar aí pro Ferreirinha, é uma mudança tática no São Paulo, né? O Luciano ou o Lucas Moura vai vir para poder armar esse jogo por dentro e o Ferreirinha vai fazer aquela fumaça lá na beirada do gramado. É, possivelmente o Lucas Moura, né? Que, né, gosta, né, de armar a jogada, também ele gosta de insistir também no Luciano, que usa a camisa 10, mas a gente não sabe que posição ele joga. O Guarani com o Isaac, o Mandrake foi embora, o camisa 20 tentou insistir pelo meio, acabou desarmado. A bola ficou dentro da zona da confusão do São Paulo, afasta a Bobadilha. Na primeira dele no jogo, a bola volta na metade do campo do Guarani, bola com o Titi. Titi domina, cria do brinco de ouro, volta no círculo central, entrega a jogada na roda gigante, entrega o lance para Rafael, capitão. Rafael devolve na ponta esquerda, a quarta zaga vai embora, Titi cruza a fronteira com coragem, entrega na canhota para Emerson. Emerson traz por dentro, daí para João Vitor. João Vitor de novo com Titi, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Guarani no ataque, cruzamento, a bola fechada, passa na extensão da área, cai na direita, Rafael Bilu dominou, trouxe por dentro, fez o break, se livrou da marcação, botou na frente, toma o carrinho na bola. Enzo Dias perfeito no corte, na boa, na bola, tranquilo, favorável. Sai jogando pro São Paulo ali pela esquerda com o Luciano. Luciano chama a jogada curta com o Ferreirinha, de novo com o Luciano, vai embora o camisa número 10, caindo mais por dentro mesmo, Luciano. Dominou, carregou, Luciano foi embora, entregou de novo a Ferreirinha. Ferreirinha do jeito que ele gosta, na velocidade, foi embora. Encara a marcação de matou Sarará, fez o break, ficou marcado. Ergueu-se ali na frente dele, o muro verde, a bola voltou com Enzo Dias. Enzo Dias no círculo central do gramado, chama pra jogar o Alisson. Alisson de novo com Enzo Dias, domina, recebe o lateral argentino. Na canhota, Ferreirinha domina, encara a marcação de frente do Lucas Justin. Ainda Ferreirinha carregou, botou na frente, linha de fundo, atenção. Cruzamento, a bola vinha a meia altura, a bola desviada, voltou com Ferreirinha, tentou mais um toque, vai lá, Gabriel Mesquita. Faz a defesa, o arqueiro do Guarani, Ferreirinha pela esquerda, já apresenta o cartão de visitas pra cima do Lucas Justin aí, Albertinho. É, o Ferreirinha entra pra inibir, né, as jogadas de lado do Guarani, né, e a primeira jogada dele, né, jogada característica, né, pela linha de fundo, tentou o cruzamento por uma, por duas vezes, ali o Gabriel Mesquita acabou fazendo a defesa, quando ali o Sarará, Sarará tá sentindo. tá sentindo ali, né, o desgaste, e ali ele mostrando o dedo para o técnico, né, o Maurício de Souza, né, que precisa mudar não, que é ali, literalmente ali são câimbras, e quando ali está mudando ali o sistema de comunicação entre a arbitragem com os seus, né, com seus auxiliares, o quarto árbitro ali, acho que acabou a pilha do técnico Luiz Flávio de Oliveira, né, do acabou equipamento. A bateria do juiz. Né? Acabou a pilha, né, radinho. Nem radinho. Ela falou radinho, acabou a pilha. Está trocando para bom e velho AA, as pilhas alcalinas.
Que coisa. Meu Deus do céu, que fase. Abraçando aqui o Pablo José, reclamando que não sai escanteio no jogo. Rafael Carlos dizendo, gol do Rafael Biloso, 23 do segundo tempo, hein? Tá chegando, faltou um minutinho aí, será? Será que saiu o gol do Rafael Bilu? E o Fael Cardinho na bronca aqui com aquele chute do Isaac, dizendo a galera não tem força pra chutar, impressionante. Canais Futebol Interior. Corneta, oi? Esse é corneta que Isaac. Ah, o Fael tá bravo, hein? Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem Guaranista jogando na direita, Lucas Dilson rebobina a fita, recomeça a jogada com Gabriel Mesquita, que manda o balão pra frente, não quer saber de sair da punhada. A bola sobe, desce, passa outra vez pelo Justin, rebate de cabeça, Figueirinha, lá pelo meio, Caio Melo, toca pelo alto, a bola fica indo e voltando, pererecando lá pelo alto. Agora sim, Caio Melo, bota a bola no chão, entrega o lance com Isaac, se enrola no primeiro momento, agora sim consegue ficar com a posse de bola, consegue o domínio, entrega pra Rafael Bilu, na velocidade, só mais você, Bilu, botou na frente, cruzamento de pé direito, sobe, Alan Franco tira. Sobe, Alan Franco, tira para a equipe do São Paulo. Está jogando lá pela esquerda, Figueirinha entrega o passe no corredor. Bola lá com Enzo Dias. Enzo Dias domina o argentino, vai embora. Domina, recebe, carrega no gramado. Figueirinha vem buscar jogo. Bola para ele. Figueirinha domina, recebe, faz ali o break. Fica ali sem velocidade no ataque do time do São Paulo. Ficou parado, hein? Tá Rafael parado Bilu. o jogo. Com certeza, Rafael Bilu, depois do lance ali. Depois desse pique aí, né? Exatamente, no segundo tempo ele foi bem acionado, teve e veio que é jogador de qualidade, mas também ele tá com a língua de fora. Ele que não participou da primeira rodada, em que o Guarani venceu por 2-0, ele está no condicionamento físico, né? Ele tomou ali o bote, né, por baixo, e pra mim jogada ali, anterior exatamente, ali, né? E ali pra mim ali ele não foi nada demais. Pra mim não foi nada, não foi eu que tomei a pancada, né? E quando vai ter mudança no Guarani. Vamos lá, vai ter mudança aí, Albert. Mudança de atacado. O Lucas Justin vai embora, entra o 22, o Ian. Ian Henrique, então, entra no lugar do Justin, né? E o camisa número 17 é o Luiz Miguel, né? O atacante Luiz Miguel. Provavelmente entra no lugar do 11. Do Rafael Bilu. Então, Perfeito. O 17, Luiz Miguel, faz sua estreia com a camisa do Guarani. O 17, e vai embora também o Lucas Justin, o camisa número 2, entre o 22, o Ian. Troca mais duas vezes aí o técnico Maurício Souza. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Interior. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola lançada na metade do campo lá pelo goleirão Rafael, ela sobe e desce, ganha ali na cobertura, Figueirinha vai embora, engata a primeira, segunda marcha, entrega de lado para Lucas Moura, passe foi um pouco esticado, Lucas Moura tentou ficar com a sobra, deu um tapa à frente, sai pela linha de lado, não sei se a arbitragem deu falta em cima do Lucas Moura. Matheus Sarará saiu também, entrou Daniel Henrique. Exatamente, então Matheus Sarará também, é que a gente viu o Matheus Sarará, né, correndo, né, e depois nós acabamos não acompanhando o resto. Então Daniel, camisa número 15, né? Daniel, camisa número 15, entrou e foi embora o Matheus Sarará, o Daniel, né? Ele que é volante. Então ele muda nominalmente, mas não muda, né? O sistema de jogo, que continua 4-3-3. E vem Guarani pela direita, avançou no gramado, foi embora o Bugrão. Bola solta para Isaac, o Mandrake, bola ajeitada, Luiz Miguel. Deu mais atrás a jogada com Caio Melo. Caio Melo na esquerda com João Vitor, domina, bota na frente, na canhota para Emerson, na dividida com Lucas Moura. Bola se perde pela linha de fundo, vai fora. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. 25-25, você já ouviu o toque da mesa digital do Eduardo Bolacha. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, terceira rodada do Paulistão Sicredi. Morumbi ao palco do espetáculo, por enquanto 1 para o São Paulo. Gol do Luciano ainda no primeiro tempo, 0 para a equipe do Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando pelo Paulistão. Mais cedo, São Bernardo perdeu em casa para o Mirassol pelo placar de 2-1. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. São Paulo na ataca, atenção, chute cruzado na rede pelo lado de fora do Igor Vinícius. Lançado no costado do Titio, Igor Vinícius bateu cruzado, chutou de qualquer maneira, mas levou perigo, a bola explodiu na rede, mas pelo lado de fora aí, Albertinho. É, toda a velocidade, né? O São Paulo agora busca velocidade atrás ali do sistema defensivo do Guarani, que tem que ficar esperto, hein? Agora o Titi perdendo a velocidade, o Igor Vinícius bateu cruzado, a bola explodiu, mas na rede, pelo lado de fora, Morumbis
São Paulo 1, Guarani 0. Sai jogando o Guarani no campo de defesa, bola Tititi para o zagueirão Rafael. Rafael, capitão do Bugrão, entrega na ponta direita, bola solta lá com o Ian. Acabou de entrar o Ian Henrique, camisa número 22. Fez um bom jogo lá contra a Inter de Limeira. Entrega pelo meio, Caio Melo para Isaac, o Mandrake. Devolução de bola pela direita, foi embora o Ian, se livrou bem da marcação. Tenta o toque à frente, buscando por ali o João Vitor, tira a defesa do São Paulo, afasta mais o Alan Franco. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.5 aqui, 87.9, perdão, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem Guarani novamente lá pela direita, entrega a jogada, o Rafael, bola para Ian. Ian perto dali do círculo central do gramado, deixa para João Vitor. João Vitor agora caindo lá pela direita. Ele volta o lance com o Rafael, capitão do Guarani. Domina, recebe, entrega por dentro, bola com Caio Melo. Caio Melo gira de um lado para o outro, entrega na quarta zaga, bola para Titi. Para cima, Guarani, vamos buscar esse empate. Bola com Titi, avançou no gramado, carregou no terreno, daí para Emerson. Emerson de frente para a marcação do Luciano, domina atrás por dentro, camisa meia dúzia, busca espaço, funil no jogo, volta a jogada. Na bola de segurança ele volta o lance no campo de defesa com Titi. Titi com Caio Melo, vem buscar jogo de frente para a marcação do Caleri. Caleri parece estar cansado. Parece estar cansado, camisa número 9, é o começo de temporada, sempre bastante extenuante. Vem Guarani, bola lá pela direita, não consegue o domínio, Daniel Henrique tira a defesa do São Paulo. Rebote e volta lá pela esquerda, Enzo Dias em quem domina, encosta Alan Franco. Enzo Dias faz o lançamento longo, vira a página da esquerda para a direita, vai tentar o domínio, Luciano, o lançamento foi forte. Luciano pede calma pro Enzo Dias, deu uma bronca ali no Argentina, Alberti. O Enzo Dias fez tentou, né, fazer ali a virada da esquerda para a direita, mas ali estava, né, a bola foi muito forte ali, o Luciano com as duas mãos, calma que nós estamos ganhando. Esse jogo tá parecendo, Lucas de Souza, no ano passado o Guarani jogando na Neoquímica Arena, né, perdeu por 1-0 para o Corinthians, né, mas teve algumas chances, né. E agora vendo, né, o Guarani jogando, perdendo de 1-0 também para a equipe do São Paulo, nós vemos aí que poucas faltas, né? Jogo bem jogado. Bem jogado. Né? Vem Guarani, bola com Luiz Miguel. Luiz Miguel voltou o lance para Ian Henrique, domina, recebe, encara a marcação, entrega por dentro para João Vitor. João Vitor domina, recebe, encara a marcação, abre bola aqui pela ponta esquerda, chama para jogar o Emerson, larga o campo, sai no passo, prepara o cruzamento, levantou na boca da botija, sobe João Marcelo, desvia de cabeça, a bola vai pela linha de lado, tem desvio na zaga do São Paulo, lateral para o time do Guarani, lateral para o Bugrão pela ponta direita, Luiz Miguel tem pressa, balança o esqueleto, volta com Ian. Ian ajeita pelo meio com Caio Melo, de novo com Luiz Miguel, bota na frente por baixo, chega a marcação, rebote, voltou Edinho, entrega para Caio Melo mais à frente com Isaac Mandrake, de novo com Caio Melo, ajeitou na intermediária para Emerson, cabe o tiro, Emerson, tá bem de longe, abriu lá pela ponta esquerda com João Vitor domina atrás por dentro, olhou para dentro da grande área, fatiou, levantou na boca da botija, a bola forte demais. Vai lá o arqueiro Rafael do São Paulo para fazer defesa. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Manda pra frente o Rafael pra equipe do Futebol São Paulo. A bola sobe e desce. Caleri briga pelo alto. Titi chega também pra fazer o desarme. Pelo meio, Caleri tentou passar no meio de dois. Foi pro chão, arbitragem deu vantagem. A bola seca com o tricolor Lucas Moura. Soltou na direita. Bom a bola. Recebeu o Luciano. Fatiou, levantou na boca da botija. Lucas Moura de cabeça pra defesa do Gabriel Mesquita. Jogada boa do São Paulo, cruzamento de Luciano, Lucas Moura fechou dentro da área da marca penal, tocou de cabeça, Gabriel Mesquita foi buscar essa bola, lance perigoso do São Paulo aí, Albertinho. No contra-ataque, né, o Luciano, ele que está alternando entre o meio e a ponta, ali mudaram de posição, né, ali o Luciano caiu pelo lado direito e ali o Lucas Moura foi pelo meio, cruzamento na medida, Lucas Moura pulou, né, ali acabou acertando, dando a cabeçada. E o Titi tomou amarelo, hein? Só porque falamos de cartão. O Titi hoje, boa noite pra se esquecer, hein. Cartão amarelo ali, vamos ver o que eu não sei que ele acabou aprontando, né? Mas ali no lance ali que originou, né, o contra-ataque do São Paulo, ali acabou ali pegando o jogador do São Paulo, o Caleri, acabou pegando o Caleri no meio campo, e o cruzamento do Luciano aí no pico da grande área, né, pelo lado direito, belo cruzamento, o Lucas Moura ali, ele cabeceou, mas não teve força, né? E o Gabriel Mesquita estava ali bem posicionado, e quando ali, ó, vai aparecer ali, ó, vai no VAR. E pelo jeito ali, não sei não, o Titi vai ser expulso. Vai ser expulso. Deu uma cotovelada no Caleri. Exatamente. Meu Deus do céu, pra que isso, Titi? O que tava bom... o que tava ruim vai ficar pior, vai ser expulso, exatamente. Titi. Vamos marcar aqui, né? Não vai tomar o amarelo direto, né? Vai anular o amarelo, tá na rua o camisa número 4 do Guarani. Exatamente. E o contexto é o seguinte, uma falta no meio de campo... Jogada completamente controlada, né? Uma jogada completamente controlada. O Titi diz que foi apoiar o braço, não teve a intenção de dar cotovelada, mas deu sim. Teve a intenção sim, a imagem é clara. E é o seguinte, né? O Titi é um menino, é um garoto.
ter recebido oportunidades, mas não pode se comportar desse jeito. E tem que ter responsabilidade, Tem que ter né? responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Agora aí, ó, o que poder. Primeiro ele tentou um chute, ele né? tentou o chute, quase que acerta o bico da chuteira em cima no queixo do Caleri. E aí, na sequência, ele acaba dando uma cotovelada ali na cabeça do atacante do São Paulo. É merecidamente expulso, tá fora o Titi. Já não vinha fazendo um bom jogo, né, Albert? Exatamente. O Titi acho que foi na partida, né? Nada contra a pessoa, estamos falando do jogo, né? Nada contra o atleta, né? Mas ele, assim, foi o que mais destoou, né? Ele ficou muito abaixo, né? E aí agora acaba sofrendo, né? E você acaba agora trazendo a equipe do São Paulo totalmente para cima, né? Tava difícil ficar pior quando foi embora o camisa número 7, o Lucas, entrou camisa número 33, o Eric, né? Ele que estava no Ceará, ex-Ceará. E foi embora o Caleri, acabou de tomar cotovelada, cansou também, vai entrar o camisa número 17, que é o André Silva, atacante por atacante. E agora o São Paulo vai para cima com tudo e vamos ver qual vai ser a mudança do Maurício Souza, né? Quem ele vai tirar para poder... Na verdade, o André Silva ele ia entrar, mas de última hora acabou mudando a troca aí o técnico. Ele cancelou a troca? Eu vi o número 13 ali na placa, mas o São Paulo tem algum 13 aí, Albertinho? O São Paulo não tem o Enzo. Então o Enzo que saiu. Então peraí. Substituição, vamos tirar da dúvida meio agora. Confuso ali o quarto árbitro, né? Exatamente. E nós aqui também acabamos... Então saiu o Caleri e o Lucas. Beleza. Não, deve ser isso mesmo. Aí eu vi o número 13, é isso mesmo, André Silva, entrou o Eric e entrou o André Silva nos lugares do Caleri e também do Lucas. Trocas do São Paulo. Vem Guarani, bola aberta aqui pela meia direita, domina a jogada e Henrique Fátio levantou na boca da botija, o Guarani com a menos, no levantamento, a bola fechada, tira a mal a defesa do São Paulo, sai do gol, Rafael! Sai do gol, Rafael faz a defesa do goleiro do São Paulo. O Guarani agora com um jogador a menos, vai ter que ser na base da raça aí, Albert. Meio aquela, né? Já estava difícil, pode piorar. Lembrando que você vai ter um desgaste físico, né? E depois vai ter uma partida importantíssima dentro de casa. E ali foi, né? Ali foi menino, literalmente, o Titi, que já pode ser cobrado, não mais como garoto, né? Quando foi embora o João Marcelo, você pede o seu ofensivo, né? Jogador ofensivo. E vai entrar o zagueiro Caio Dias. Então o Marcelo, camisa número 9, que fez uma partida apagada, é verdade, né? Ficou encaixotado no meio da zaga do São Paulo. E entra o zagueiro 13, Caio Dias, para compor o sistema defensivo. Vem São Paulo com Eric, domina, volta a jogada, entrega o lance com Igor Vinícius. Lá na metade do campo ele tem apoio de Pablo Maia na canhota com Enzo Dias. Enzo Dias soltou para Figueirinha domina, encara de frente a marcação de Henrique, volta a jogada, volta o lance com Enzo Dias. Vai rodando a bola o time do São Paulo, aí Figueirinha domina, traz por dentro, sai da esquerda, vem pelo meio. Vira o jogo da esquerda para a direita, bola para Igor Vinícius. Igor Vinícius vai levando, carregando, passa a metade do campo com coragem, cruza a fronteira, vai embora, para na intermediária. Todo no campo de defesa do Guarani, tem um jogador a menos, vem bem na cobertura, vai bem de ladrão, Caio Melo. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios. São Paulo no ataque, bola ajeitada, Luciano, perna esquerda em cima da marcação do Guarani. Em cima da marcação do Bugre, que tenta partir no contra-golpe lá no meio do campo. Vem o Bobadilha, consegue fazer o desarme, a bola recuada até o Rafael. Bola entrega aqui pela direita, vem pro campo ofensivo, o time do São Paulo, Arboleda rebobina a fita na marca dos 35 minutos desse segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui no canal Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Por enquanto no Morumbi, 1-0 pro São Paulo, que desce para ataque, bola com Lucas, bola com Figueirinha com André Silva, tenta o chute, a bola vai direto pela linha de fundo. Ferreirinha trouxe por dentro, soltou no comando com André Silva. O camisa número 17 armou o chute de perna canhota. E a bola passou à direita na meta do Gabriel Mesquita sem direção, mas desceu com perigo aí o time do São Paulo, Albertinho. Agora vem com tudo, né? 35 minutos do segundo tempo e ali quando a gente tá revisando, né? Vendo o lance ali do Titi, ali o Ferreirinha fez um movimento certinho, né? Levou pro meio, viu passando ali por trás da zaga o camisa número 33, o Eric, né? E ele acabou ali batendo, né? Mascado com a zaga do Guarani. Mas foi marcado tiro de meta quando vai ter mais mudança na equipe do São Paulo. Camisa número 32, né? Vamos dizer, o Ferrarese
Ferrarese entra e vai embora o camisa número 2, Igor Vinícius. Troca um lateral pelo outro, o técnico Luiz Ubeltinho. O São Paulo vai vencendo o Guarani. Agora tem um jogador a mais. Há pouco o Titi foi expulso. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ian Henrique da bobeira, contra-golpe do São Paulo. André Silva na esquerda, na canhota para Ferreirinha. Do jeito que ele gosta, na velocidade. Tentou o drible, acaba desarmado no meio do caminho. Vai bem Daniel Henrique no corte. Rebote voltou na sequência, falta. Falta em cima de Isaac Mandrake, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Sai jogando o Guarani no campo de defesa, bola aberta com Caio Dias, faz o lançamento longo lá para a metade do campo, rebate o time do São Paulo com Ferrarese, a primeira dele no jogo. Daí para Luciano volta com a Arboleda na zaga central, devolve a jogada com Luciano pela ponta, autor do gol do São Paulo. Foi embora o camisa número 10, domina, recebe, faz o break, encara de frente a marcação de João Vitor. Ainda Luciano volta na intermediária, entrega o lance com Alisson com a Arboleda. A Arboleda domina, recebe, entrega na quarta zaga para Alan Franco. Alan Franco domina, vai levando, carregando, passa a metade do campo, entrega a jogada de lado com Bobadilha. Bobadilha, camisa número 21, alarga o campo, passando o passo, vira a página, entrega a jogada lá pela direita, bola solta com Eric. Eric solta, jogada com Alisson, de perna direita, vira o jogo, vira a página na canhota para Ferreirinha. Ferreirinha pelo alto, tentou domínio, chega a marcação, toca de cabeça na jogada por ali. O Luiz Miguel ajudando a defesa da equipe do Bugre. Lateral já cobrado do São Paulo, desce para o campo de ataque de novo, Enzo Dias, entrega pelo meio, bola com o Bobadilha. Lançamento para Luciano dentro da grande área, não consegue o domínio, tira a defesa do Bugre, afasta Caio Dias. Já estava marcado o jogo, impedimento, subiu o pano ali do assistente número 1, o senhor Marcelo Carvalho Vangassi. Mas ia dominando numa condição muito favorável, Luciano, mas estava impedido aí, Albert. O Guarani tenta de todas as formas sair, né, sair do campo de defesa, mas com um a menos. Já estava difícil, 11 contra 11, imagine agora, né? Onde o São Paulo faz a famosa blitz, um lançamento pro Luciano. O Luciano não tem bola perdida, né? Ele recebe a bola de costa, de lado. Ótimo atacante, Luciano. Exatamente, né? E ali a zaga do Guarani acabou se desvencilhando no Morumbi. O São Paulo vai vencendo o Guarani por 1-0 e vai mantendo o tabu de 29 anos. Né, o São Paulo não perde para o Guarani no estádio do Morumbi. E desce o Bugrão, bola com Isaac Mandrake, acabou dominando no braço, não é voleibol, muito menos basquete. Falta para a equipe do São Paulo no campo de defesa na marca dos 38, quase 39 minutos deste segundo tempo. Placar de 1-0 para a equipe do São Paulo. Abraçando aqui o José Arthur dizendo só acaba quando o juiz apita. Rafael Carlos pedindo calma, esperança é a última quem morre. E a esperança é a cor verde, verde que banha o manto sagrado do Bugrão. Esperança é a última que morre. O torcedor do Guarani acreditando pelo menos no empate. Se não der para ganhar, vamos empatar, Bugrão. Está jogando o São Paulo no campo de defesa, domina a jogada Alisson. Rebobina a fita, recalcula a rota, entrega a jogada lá para Arboleda. Arboleda vira o jogo da direita para a esquerda, entrega o lance para Alan Franco. Alan Franco domina, recebe, vai embora o zagueiro uruguaio. Faz o break, passa o pé em cima da bola, firula penteia, espera alguém se movimentar sem velocidade alguma. O São Paulo vai administrando o resultado, vence por 1-0. Bola aqui para a direita, domina o lance, Alisson. Descola o lançamento no comando, buscando o Ferreirinha. Pelo alto, tira de qualquer jeito, Caio Dias completa o serviço, Emerson. Chuta para cima de qualquer jeito, a bola vai subir, vai descer. Caio Melo completa. De cabeça encontrou Isaac. Olha o contra-golpe do Bugrão. Isaac Mandrake deixou para trás a marcação do Alisson. Ainda o camisa 20 do Bugre vai passar o João Vitor no costado, bola para ele. João Vitor na velocidade, foi embora o menino de rabisco. Lá vai João Vitor. Dominou, perna esquerda, levantou na segunda trave. O toque de cabeça do Luiz Miguel para a defesa do Rafael. Vai lá, Rafael, pelo alto, segura firme, o arqueiro do São Paulo desceu bem o Guarani, com o João Vitor do Rabisco, cruzamento na segunda trave, quase o Luiz Miguel chegou lá, Albert. O manual do contra-ataque, ali o Isaac, né, viu ali passando pelo lado esquerdo, fez ultrapassagem, na verdade, o João Vitor, camisa número 7, ele dominou, ergueu a cabeça e fez o cruzamento na medida, na segunda trave para ele, Luiz Miguel, porém, entretanto, ele cabeçou, mas não com muita força, ele tentou deslocar o goleiro Rafael, que estava bem posicionado no Morumbi, hein? 40 minutos do segundo tempo, São Paulo vai vencendo o Guarani por 1-0. E vem com Ferreirinha, desce pro tricolor, bola virada da esquerda pra direita, olha lá, quase que perde o domínio da bola o Eric, consegue evitar a saída, fatiou na segunda trave, André Silva, a bola passa por ele, vai fora. Passa pelo atacante do São Paulo, vai pela linha de fundo, só tiro de meta pro Bugrão. 41 minutos, 41 deste segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM 87.9.
Campeonato Paulista, terceira rodada do Paulistão Sicredi 2025 por enquanto. Lá no Morumbi está assim. São Paulo 1, gol de Luciano, 0 para o Guarani. E mais cedo em Bauru, 0 para o Noroeste, 0 para o Botafogo. O jogo foi adiado por conta das chuvas. Parou aos 41 do primeiro tempo. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. 41,5 deste segundo tempo. Luiz Obeldia tá bravo no banco, hein? Faz ali cara de quem não gosta do que vê. O Guarani, mesmo com a menos, tenta dar trabalho nesses minutos finais de jogo. Bola lançada no costado, tentando ali o apoio do Luiz Miguel. Se enrolou todo, Alan Franca, escanteio. Luiz Miguel corre atrás da pelota, o lançamento forte do Daniel Henrique, consegue escanteio de graça o Guarani. Quem sabe na bola parada, quem sabe agora, Albertinho. 41 minutos, 42 minutos no segundo tempo. Quando foi na verdade, tive a impressão de escanteio. O Alan Franco parecia que desviou na bola ali na jogada com o Luiz Miguel. Parecia que tinha toda a pinta de escanteio, mas foi só tiro de meta pro São Paulo, que desce pro campo de ataque, a bola com Ferreirinha. Ferreirinha lá pela esquerda, volta a jogada, entrega o lance com Bobadilha. Bobadilha sai da esquerda, vem pelo meio, afunila o jogo, volta na zaga central, entrega o lance para a Arboleda. Arboleda na direita, tabela curta com o Alisson. Alisson de novo com o Arboleda. Arboleda de novo no círculo central, na roda gigante do campo com o Alisson. Lá pela ponta esquerda com o Alan Franco, 42,5 do segundo tempo. Desce o São Paulo, Alan Franco domina com coragem, parte em velocidade. Entrega a jogada com Bobadilha, à frente do círculo central, cruza a fronteira, o time do São Paulo tentando ataque lá no campo de ataque lá pela esquerda. Bola de Alan Franco com a Arboleda de primeira, volta com o Alisson. Faz a saída de 3 o time do São Paulo. O Alisson vem entre os zagueiros para poder recomeçar a jogada lá com o goleiro Rafael. 42, quase 43. Manda pra frente Rafael, bola sobe e desce, cai lá pela direita, rebate de cabeça o Ian. Sobe e desce a pelota, cai ali na intermediária. Enzo Dias briga pelo alto, consegue ganhar. Bola entrega pelo meio com o Luciano. Luciano na canhota com Ferreirinha. Ferreirinha passa o pé em cima da bola. Avança no gramado, carrega no terreno, tentou passar do primeiro, passou no segundo, foi pro chão, é falta nele! Falta do Ian Henrique em cima do Ferreirinha, é falta pro São Paulo lá pela ponta esquerda, Albertinho. O rabisco, o Ferreirinha do rabisco pra cima do Ian. Ian teve que fazer a falta, não teve jeito, né? O Ferreirinha, se passa pelo Ian, teria toda a liberdade de fazer o cruzamento quando o público em renda no estádio do Morumbi para um público total de 28.360 para uma renda de R$ 1.118.417. Público total 28.360 para uma renda de R$ 1.118.417. Falta pro São Paulo ali pela ponta esquerda, é chance de botar essa bola dentro da área. Eric na perna esquerda, Figueirinha na perna direita, todo mundo na boca do gol. Momentos finais de jogo no estádio do Morumbi, 43, quase 44 minutos. Falta o Guarani com um jogador a menos tentando o empate ou tentando aí segurar esse 1-0. Pra tentar alguma coisa no final do jogo. Vem levantamento do Eric, a bola vem alta, vem fechada. Tira a defesa do Guarani, completa o serviço, tira de qualquer jeito por ali o João Vitor. E olha o contragolpe, o chutão que virou lançamento, tá sozinho o Luiz Miguel. Tenta puxar contra a carga, chega por baixo, a marcação manda fora. Lateral para o Guarani pela ponta direita, lateral vem para a cobrança lá o Ian Henrique. 44 minutos. 44 minutos deste segundo tempo. Matei. Conseguiu pegar um mosquitinho aí, Albertinho? Pernilongo aqui, meu amigo. Lateral Matei. já cobrado, vem Guarani, quem sabe agora o Guarani para pegar o São Paulo para empatar o jogo. Bola com Isaac, Mandrake domina, recebe, volta a jogada com Daniel Henrique. Devolução de bola com Isaac. Caio Melo, Daniel Henrique dominou, avançou, invadiu a grande área, cruzamento, a bola vem rasteira na pequena área, sai do gol, Rafael. Sai do gol, Rafael faz a defesa, o João Vitor fechava na entrada da pequena área, não chegou na bola, camisa 7. Foi lá o Rafael para fazer a defesa, Albertinho. O Guarani mesmo com um a menos não joga com medo no estádio do Morumbi, né? Apesar do São Paulo ter cansado, quando sobra a placa de mais 5 minutos de acréscimo, não interessa, né? O Guarani vai de peito aberto, vai para cima, vai tentando o gol do empate. Apesar do resultado não ser positivo, uma partida, vamos dizer assim, heróica do Guarani na noite de hoje. Tentando segurar o São Paulo, o poderoso São Paulo que vem com suas principais peças neste segundo jogo de Campeonato Paulista, a segunda partida do São Paulo. São Paulo que começou o Paulistão Sicredi com um jogo a menos em decorrência da FC Series lá nos Estados Unidos. São Paulo empatou os dois jogos, 1-1 com o Cruzeiro, 0-0 com o Flamengo, fazendo seu primeiro jogo com suas principais estrelas neste Paulistão e marcando também o seu primeiro gol em jogos oficiais na temporada. Tenta ser jogando o time do Guarani, foi puxado o João Vitor, é falta. 45, quase 46 minutos. Abraçando aqui o Fael Cardinho, também o Paulo Roberto Nascimento, a galera vai chegando aqui no nosso chat.
vai chegando aqui no nosso chat. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem, Guarani. Futebol longo do interior. Carpisa, a bola sobe, desce, cai no corredor, corre atrás da pelota o Emerson. Agora é coração na ponta da chuteira, não tem mais técnica nem tática. Lá vem o time do Guarani. Vem lançamento, a bola passou pelo Emerson, chega no Ferraz e que afasta o perigo. Chuta a bola em cima do Emerson, lateral para o time do São Paulo. Lateral cobrado. Olha aí. Quase deu bobeira o Bobadilha, bola recuada na quarta zaga, tira no franco de qualquer jeito. A bola sobe, desce, cai na intermediária, cai na metade do campo, é do time do Guarani, vem buscar jogo, cabeça número 13, meu Caio Dias entrou no lugar do atacante João Marcelo para reposicionar o time do Guarani, já que o Titi foi expulso. Saída de bola errada do Bugrão, contra-golpe do São Paulo, bola solta, atenção, vem o cruzamento do Luciano no segundo pau, tira a defesa do Guarani com o Henrique. Contra-golpe desenhado do São Paulo, Figueirinha soltou com o Luciano, o Luciano tentou o passe para dentro da área buscando o André Silva. Numa bola recuperada pelo Bobadilha, quase deu pro São Paulo aí, Albertinho. É, o Eric ali, hein, ele achou o Luciano pelo lado direito da grande área, fez o cruzamento, ali estava prontinho, camisa número 33, o André Silva, né? Pontinho para mandar a bola para dentro do fundo do gol. Camisa 17 tirou a zaga do Guarani, mas na sorte que do juízo, escanteio para o São Paulo pelo lado direito. Vem pra bola Eric, na perna esquerda, pé trocado, perigo dobrado, 47 do segundo tempo. Eric Fátio levantou na boca do Botija, bola fechada, tira a zaga do Guarani, afasta de qualquer maneira, Rafael. Capitão do Bugrão sobe, tira, manda pela linha de lado, é lateral para o São Paulo. 47,5 do segundo tempo, 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani, gol marcado pelo Luciano, logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Lateral, bola para o time do São Paulo, lá pela ponta esquerda, espera chegar ali o lateral esquerdo do São Paulo, Enzo Dias, o Figueirinha, sem pressa nenhuma o São Paulo, vai administrando a vantagem. Figueirinha tenta um chapéu para cima da marcação do Ian Henrique, toca na bola lateral direito do Bugrão, escanteio para o São Paulo aí, Albertinho. No final do jogo o São Paulo vai acumulando escanteios, oportunidades e chances. O Guarani só vai se defendendo ali só por um milagre, né? A gente sabe que o futebol é jogado, né? Não é pescado, mas pelo que vem apresentando aí, só mesmo milagre pro Guarani. Vem São Paulo, lá pela ponta esquerda com o Figueirinha. Figueirinha volta a jogada, Enzo Dias no rodopio, tentou passar no meio de dois jogadores, na bola dividida, arbitragem da falta. Falta em cima do Luiz Miguel, falta do Enzo Dias. Enzo Dias jura pro árbitro Luiz Fábio de Oliveira que não fez nada. Diz ali de pés juntos que não fez falta, mas a arbitragem marcou. Titi também jurou com os pés juntos ali, mostrou ali que não, ele estava usando ali para levantar, que ele não caiu cotovelando o Calera, né? Mas não adianta, né? Falta marcada, o Enzo Dias, ele é um jogador de muita força física, né? E um bom posicionamento. E o Guarani se comportou, apesar da derrota, o Guarani, né? Algumas pessoas dizendo que o jogo foi fraco tecnicamente, mas pelo que vem apresentando, né, nós sabemos aí a realidade do Guarani e a realidade do São Paulo, foi um bom jogo, né, Lucas? Bola recuperada pelo Guarani lá no campo de defesa, viu, manquitolando e Henrique consegue se reequilibrar, fica de pé e a arbitragem... Marcou falta. Tive impressão de falta, exatamente. Vem buscar jogo o Daniel Henrique para a equipe do Guarani, lá na metade do campo, ele entrega a jogada pela ponta direita com o Luiz Miguel. Luiz Miguel volta o lance com o Henrique, 49, mais uma volta no ponteiro pro final do jogo. Lá vem Guarani, bola com o Luiz Miguel, quem sabe agora, se posicionou João Vitor no comando por baixo, Arboleda chega, tira, rebote e volta, toca ali pelo meio, se livrou bem da marcação, Eric passa em profundidade, Figueirinha na velocidade, vai sair cara a cara com o goleiro, driblou, Gabriel Mesquita, Figueirinha pintou o segundo gol, toque na trave! Na trave, Figueirinha tinha tudo para marcar o segundo gol, matar o jogo no Morumbi. Resposta do Guarani que vem para atacar com o Isaac Mandrake. Na canhota para João Vitor, domina, avança o camisa número 7. Passou o Emerson no costado, bola para ele. Emerson domina, atrás por dentro, encara de frente a marcação de Feganese. Ainda Emerson volta a jogada com Caio Melo. Caio Melo lá pelo meio, daí para Daniel Henrique. Daniel Henrique alarga o campo, acelera o passe, entrega na direita para Ian Henrique. Ian Henrique dominou, carregou, levou Isaac no comando. Ainda Daniel, daí para Luiz Miguel. Luiz Miguel de primeira com Daniel Henrique. Domina, atrás por dentro, olhou para dentro da grande área. Preferiu virar o jogo, vira da direita para a esquerda. No momento que trila o apito árbitro. Aponta ao centro do gramado, Luiz Flávio de Oliveira termina o jogo no Morumbi. 1 para o São Paulo, gol de Luciano logo aos 3 minutos do primeiro tempo. 0 para o Guarani, a primeira derrota do Bugrão no Campeonato Paulista 2025. Albert Cavalcante, seu teaser inicial após este final de jogo lá no Morumbi, 1 para o São Paulo, 0 para o Guarani. Entrega, não faltou entrega para o Guarani Futebol Clube, mas jogando longe dos seus domínios, o Guarani conhece a sua primeira derrota no Campeonato Paulista, leva o seu primeiro gol, né, no Campeonato Paulista, e agora é juntar os cacos, né, e já pensar na próxima partida
O Guarani que não tem o luxo, né? O luxo de deixar suas principais estrelas, né? Ou até mesmo começar aí, colocar sua equipe titular para poder, né? Durante o campeonato, buscar coisas melhores. O Guarani esse é o Guarani Futebol Clube, esse é o Guarani que jogando fora de casa foi, né, caiu de pé, entre aspas, mais um momento o Guarani, lembrando sempre, o Guarani precisa de 12 pontos. E vamos dizer assim que essa derrota já estava no script. Agora o Guarani tem que se preparar pensando na próxima rodada, que é contra o Noroeste. E agora nada mais, nada menos que uma vitória é importantíssima para a manutenção do Guarani nesse Campeonato Paulista da Série A1. Lembrando que a pretensão de classificação, quartas de final, oitavas de final, não existe. Hoje é se manter no Campeonato Paulista. E que o técnico Maurício Souza vem entregando com esses jogadores, a maioria desconhecidos, vem deixando o torcedor bugrino com aquela esperança de pelo menos a permanência. Tava dentro do script, jogar com o São Paulo no Morumbi não é fácil, mas junta ali os seus jogadores, o Maurício Souza, aquela última palavra, ele tem feito isso em todos os jogos. Acho que a atitude do Guarani, né? A postura do Guarani de não se entregar, de não jogar recuado, independente do adversário. Foi de peito aberto, o time do São Paulo em uma bola conseguiu fazer o gol, tem mais qualidade, tem jogadores que podem fazer a diferença. Às vezes na raça, na vontade é possível conseguir um resultado, não foi hoje. Mas é o seguinte, a gente vai repercutir isso logo após o intervalo. Na volta a gente já vem com o fim de jogo, com as notas do jogo, mais informações também, a entrevista do técnico Maurício Souza, se houver tempo, e também a ficha técnica completa para São Paulo 1, Guarani 0. Rápida pausa, a gente volta já aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio aos pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Estamos de volta, família, aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo a primeira derrota do Guarani em 2025. Tá falando lá o zagueirão, o Rafael, capitão do Guarani. Vamos ouvir o Rafael. A verdade que era vir aqui jogar contra o São Paulo, né? Mas a gente com muita coragem, jogamos de igual para igual, marcamos caras em cima. Um descuido da gente, a gente tomou o gol ali, mas a gente continuou jogando, não se abatemos, procuramos ficar com a posse da bola e tentamos empatar até o final.
a gente sai de cabeça erguida hoje daqui. Obrigado. Falou o Rafael, né? Zagueiro, capitão do Guarani. Talvez a questão da expulsão tenha tirado um pouco o ímpeto do Guarani buscar o empate, né, Albert? Mas, de um geral, né, dentro da limitação do Guarani para aquilo que o São Paulo promete fazer nessa temporada, uma atuação muito digna, né, do time campineiro para cima do São Paulo lá no Morumbi. Até mesmo no final de jogo, né, quando acabou a partida, quando nós vimos ali o técnico Maurício Souza, como bem observado pelo amigo, né, ele chama todos os jogadores, né, fazem aquela roda e passar algumas, né, observações e até mesmo passar aquela força, né. Querendo ou não, o Guarani, ele, né, jogou, né, soube jogar, né, a partida, por mais que tenha um vacilo, foi um vacilo, né, acabou ali levando o gol logo no começo do jogo e acabou ali deixando o São Paulo um pouquinho mais, né, confortável, mas mesmo assim o Guarani foi para cima, o Guarani criou a sua chance, obviamente com todas as suas limitações. Acredito que o Guarani leve essa derrota, né, essa derrota tão dolorida, por N motivos, né, o torcedor do Bugrino está machucado por tudo que vem acontecendo. A equipe do São Paulo estava a 8 partidas sem vencer também, né, jogos oficiais, voltou a vencer. Que o Guarani leva essa partida como uma bandeira para a temporada, não pela derrota, mas sim pela entrega, pela vontade, né, apesar de todas as adversidades, né, o Guarani foi uma equipe aguerrida, uma equipe que teve coragem, diferentemente dos anos anteriores em que o Guarani colocava o bumbum no chão, né, esperava o adversário atacando, sendo que tomamos bola na trave também, mas tomamos bola na trave trabalhando, fazendo o jogo, jogando o futebol, essa é a verdade. O Maurício Souza trouxe ao Guarani o ato que é o simples, né, que não é só o resultado, que claro, né, dependemos do resultado, mas sim jogar o futebol, né, já fica até o destaque, né, pro João Vitor, né, o Rafael Bilu, que quando, no primeiro tempo a gente viu que ele se poupou, no segundo tempo ele foi para cima, acabou cansando. E tomara aí que dê liga. E mais uma vez, né? Caio Melo e João Vitor são jogadores totalmente fora, são os que destoam da equipe do Guarani. Tá aí, Albert Cavalcante, colocando aí as suas ponderações. E às 21 horas mais 34 minutos, Albert, transferidor, régua, caneta, lápis e borracha, hein? Não, só caneta mesmo, né? Tá certo. Faz tempo que eu não uso. O que é transferidor mesmo? Transferidor é aquela régua não circular, né? Esse é o compasso, né? Aí, eu tô falando pra você que eu não sei. Bom, por isso que, né, Lucas de Souza, você fez faculdade, né? Reprovou de ano alguma vez? Graças a Deus não. Então, tá. E fui limpo, hein? Fui limpo, hein? Então quer dizer que você... Invicto. Então quer dizer que você não reprovou. Não reprovei e não peguei uma matéria de exame na faculdade também. Uma só também? Nada. Nenhuma? Nada. Então tá. Então quer dizer, e faculdade, você fez faculdade de? Jornalismo. Jornalismo. Sou jornalista de formação. Então agora faz a pergunta pra mim. Você é formado, Albert? Eu? É. Da vida. Da vida, justo. Da vida. Que é a outra pergunta? Qual a outra pergunta? Eu fiz duas perguntas pra você. Se eu já reprovei. Você já reprovou? É óbvio. Um homem que não tem uma reprova, uma mulher pra não encher o saco, conta pra pagar. Não, mas isso aí todo mundo tem, né? Velho, eu vou falar pra você, mas eu, assim, que meus filhos não estejam ouvindo. Né, mas senão vai tomar bronca em casa. Mas o papai, ele era meio assim, né? Mas assim, eu escolhi o trabalho de vez estudar. Mentira! Mentira! Mas vamos lá. Vambora pras notas do jogo aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. É isso aí, Albert. Vamos lá começar com as notas do jogo, começando com o Gabriel Mesquita. O que tá acontecendo, meu Deus? Estão precisando fazer um esqueminha. Tem uns esqueminha, né? Pra poder dar uma tem, mas não é muito bom. Não é saudável, não. Mas por quê? Porque dá uma mentidinha? Não? Porque depois cai tudo, né? É mesmo? É. Vou falar pra você, vou conversar depois daquela salinha da TI ali, eu vou conversar pros caras dar aquele up. Não é caro não, né? Não, pior que não. Não, então tá bom. Então vamos fazer um ganho. Ué,
todo mundo faz um ganho, o jogador vai lá e faz um ganho, sente dor, e fala, por que não vou fazer o ganho? Vou falar, vou entrar na sala. Pois não, diga, as notas do jogo. Isso, vambora, Gabriel Mesquita, o goleiro do Guarani. O nosso goleiro foca, né? Você viu aquele chapéu que ele tomou, no chapéu que ele tomou ali, saiu de cabeça ali, igual um louco, igual uma foca, assim contra a Inter de Limeira também, né? Num contra-ataque ele saiu cabeceando o vento. A única bola ali que foi ali, né, pro gol ali, infelizmente ali, né, obviamente, né, foi indefensável, não toca ali, acabou matando, né, o goleiro Gabriel Mesquita, mas no bem eu me sinto seguro, né, acho que o torcedor bugrino sente seguro com o Gabriel Mesquita, graças a Deus, né, não cometeu nenhuma falha, porque nós tivemos Douglas Borges, Pegorari, né, o Gabriel Mesquita nessa partida, quando exigido, né, se comportou bem, essa maldita jogada apoiada, e ele joga muito bem com os pés, né, então nota 6 pro nosso Gabriel Mesquita. Nota 6 pro Gabriel Mesquita, na minha opinião também não teve culpa no gol do Luciano, foi muito feliz o Luciano ao entrar de carrinho na bola, acertou, pareceu o Ronaldo Fenômeno na Copa 2002 contra a Turquia, naquela estreia lá na Coreia e no Japão. Jogo roubado. Na lateral direita, o Lucas Justin. Jogo roubado, né, que o Rivaldo... Foi o Rivaldo? Foi o Rivaldo ou o Luizão, né? Luizão. Foi o Luizão, né? Luizão cavou um pênalti fora da área, a arbitragem marcou dentro, o Rivaldo foi quem fez o gol. Exatamente, Rivaldo. O Rivaldo que, né, na opinião de Neymar, né, ele entraria no lugar do Rivaldo. Só que não. Senta lá. Senta lá, isso mesmo. O Justin, gostei muito, né? Baby, 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 não. Gostei muito do Justin, assim, eu fiquei assim, fiquei meio assim, né, com o Justin, assim, mas ele se apresentou bem, né, um jogador seguro. Eu senti ele mais tranquilo que no jogo da Inter de Limeira. Exatamente, né, mas do lado dele tava o Rafael, né, também tava ali o volantão, os volantes ali fazendo a dele ali. Já pelo lado do Titi, se ele tivesse ali pelo lado do Titi, ele tava na roça. Mas ali o nota 6, né, pro Justin, né, ele foi na média, né, foi um jogador ali, acima na média ali, quando exigido ali, ele logrou o êxito. No lugar do Lucas Justin entrou o Ian Henrique, né? O Ian Henrique entrou aos 25 do segundo tempo. O Ian Henrique, eu nota 5 para ele, né? Assim, ele não passou no meio campo e quando passou também fez caca, né? Nota 5. Acho que o Justin acabou aí apagando aí a atuação do Ian. O Rafael, o nosso capitão. O Rafael, melhor para mim. O Rafael ali, ele só deu uma bobeada nesse lance, né, que eu estou falando do segundo tempo, em que ele acabou recuando a bola para o Gabriel Mesquita sem olhar, né, e acabou ali ocasionando um contra-ataque ali monstro, quase que o São Paulo faz o segundo gol. Fora isso, ele foi seguro ali, é como a gente diz, né, que todo time que tem jogadores mais novos, você precisa ter jogadores mais experientes, o Rafael mostrou toda a sua experiência. Nota 6,5 para o Rafael. Nota 6,5, portanto, para o capitão do Guarani. O Rafael foi quem concedeu entrevista aí para a geradora das imagens ao final do jogo. Na quarta zaga, talvez, o jogador com menos nota na partida de hoje, né? Albertil Titi cometeu a infelicidade aí de ser expulso aos 32 do segundo tempo após a revisão do VAR no lance no entreveiro ali com o Caleri. Nota 3 pro Titi, né? Nota 3. Ele errou tudo, né? E ali o São Paulo percebendo, né? Até mesmo ali na primeira, o lance, obviamente foi o sistema defensivo, mas o lance do gol ali, faltou ali alguém, né? A marcação, alguém teria que estar marcando o Luciano que veio de trás, obviamente, né? O Guarani não jogou sozinho, né? Mas assim, e o decorrer da partida, muitos erros individuais do Titi. Muitos erros. E para coroar a caca, ele acabou sendo aí expulso aí, sendo que sem necessidade, né? O Guarani precisando do resultado, né? E acabou ali entregando a paçoca, nota 3 pro Titi. Na lateral esquerda, fechando a defesa, o Emerson. O Emerson ajudando muito bem o sistema defensivo, quando teve oportunidade, desceu bem. Teve a chance, teve o cruzamento ali, né? 2 cruzamentos, um cruzamento, outro foi o João Vitor, né? Mas quando chegou na linha de fundo, é um jogador experiente, muitos torcedores torcem o nariz para o Emerson, mas o Emerson está sendo, por enquanto, o mal necessário. Nota 6 pro Emerson. Nota 6 pro Emerson, indo agora pro meio de campo, né? O Matheus Sarará, que hoje entrou no lugar do Natan de última hora, né? Infelizmente, né? O Natan acabou sentindo desconforto e o Matheus Sarará acabou entrando, né? E o Matheus Sarará, né? Nós vimos ali que ele estava também perdido no meio campo, mas não tem jeito, né? Ali o Caio Melo e o Natan casou-se, né? Ali casou. E ali o Giva, o camisa 10, entre aspas, teve que acabar fazendo o quê? Fazendo a trinca de volantes.
Então ali o que o Guarani apostou no meio, antes, né, da entrada do Isaac, ele apostou mais no quê? Mais em marcar e sair pela velocidade pelas pontas, usando mais o João Vitor e o João Marcelo e também o Rafael Bilu. Então a primeira ordem é defender bem, né, e depois procurar os homens de frente. Mas ali, né, o Matheus Sarará, quando, né, a bola sobrava no seu pé, nós vimos ali que na trinca ele é o jogador que tinha menos qualidade, acabou ali ofertando muitos lances de perigo para a equipe do Guarani, para a equipe do São Paulo, desculpa, nota 4,5 para o Sarará. Nota 4,5 para o Matheus Sarará. O Matheus Sarará deu lugar ao Daniel Henrique, né? Daniel Henrique entrou aos 24 do segundo tempo. O Daniel Henrique, um volante mesmo, né? E ali ele serviu mais para poder compor ali, né, o sistema defensivo. Após a expulsão do Titi, ele tem que fazer a mudança, tem que sacrificar, tirar o João Marcelo e colocar um volante ali para poder segurar o ímpeto do São Paulo, que depois o São Paulo veio atropelando com o Ferreirinha, né? E assim foi. E nota 5 para ele, né? Não acabou cumprindo o papel, mas também não tanto, não comprometeu, né? Exatamente, chamou tanta atenção. Nota 5 para o Daniel Henrique. Seguindo aqui as nossas notas do jogo, vamos aí para o Caio Melo, né? Talvez no meio de campo aí o jogador mais lúcido do Guarani. O Caio Melo, ele teve a oportunidade mesmo até de empatar a partida, né? E o Caio Melo é um jogador diferente, né? Nós estávamos acostumados com o Matheus Bueno, o carteador, um jogador que, né, que distribui mais o jogo, né? E o Caio Melo, por ser mais novo também, tem mais mobilidade. E quando você tem um jogador experiente como o Giva do lado dele, né? E até mesmo o Matheus Sarará, que fez, entre aspas, o trabalho sujo, mas não foi tão bem. O Caio Melo, quando tem a liberdade, ele serviu como se fosse um jogador de ligação, né? Do meio para frente, jogador interessantíssimo. Fiquem de olho nele, Caio Melo, camisa número 8, nota 6,5 pro Caio Melo. Nota 6,5, uma nota parecida com a do Rafael, né? Na minha opinião, também foram os dois melhores jogadores do Guarani na jornada desta quinta-feira. Indo pro ataque, Rafael Bilu, nosso ponteiro direito. É o Giva, esqueci do Giva. É o Giva, bem lembrado, Albertinho. O Giva, portanto, nosso camisa 10 aí, o Giva. O Giva camisa 10 só no número, porém, entretanto, ele não fez essa função de camisa 10, né? Ele foi o volante ali mesmo para dar aquela a sustentação para os jogadores, né? Tanto os laterais para poder descer com tranquilidade, mais o Emerson, né? E depois no segundo tempo ele cansou, né? Ali também com o Lucas Justin, que acabou ficando. E ali o Giva teve que ser mudado porque o Guarani estava atrás do marcador, até no momento estava com 11 jogadores. E ali o Maurício Souza percebeu que o São Paulo estava cansado e a bola estava indo muito pelos lados e a dobra, né, que o São Paulo estava fazendo, estava levando mais perigo para o São Paulo do que o Guarani levando perigo, né, para o gol adversário. E assim o Giva acabou ficando, não, né, abrilhantando tanto como foi nas últimas partidas. Nota 5,5 para o Giva. Nota 5,5 para o Giva. O Giva saiu, né, para a entrada do Isaac, o Mandrake, aos 15 do segundo tempo. O Isaac é o desafogo, né? O Isaac é um jogador importante, que ele pode jogar pelas pontas e também pelo meio. E quando o jogo estava, né, ali, ele já estava ali fazendo a dobra com o Bilu, ali algumas chances, né, foram criadas pelas pontas. Ele começou a cair pelo lado direito, pelo lado esquerdo, começou a procurar mais jogadas, aí houve a expulsão, né? E quando houve a expulsão, o Isaac também pode jogar também de um falso 9, né? Ele faz também essa função. Aí o Isaac, ele acabou ali que ele é um jogador que cadencia de pouca velocidade, né? Mas de bom passe. Ali ele perdendo os jogadores de referência, ele acabou ali servindo como um jogador mais um volante para segurar o ímpeto da equipe do São Paulo. Uma nota 5,5 para o Isaac. Nota 5,5 para o Isaac. Para mim deveria entrar como titular hoje, talvez com o Giva e Caio Melo no meio de campo, né? Exato. Porque o Giva é um jogador de meio campo, mais um volante do que um armador. Hoje ele fez a armação. Até entendo, né, a questão do Maurício Souza colocar o Giva para reforçar um pouco mais o meio campo, mas realmente faltou uma qualidade um pouco melhor nessa armação do Guarani, apesar de toda a luta, de toda a garra do time do Grino em busca de pelo menos um empate. Só de luta não vive os 3 pontos. É verdade, né? É bem verdade isso. Indo para um ataque agora sim, né? Rafael Bilu, nosso ponteiro direito. O Rafael Bilu no primeiro tempo, né? Ali ele ficou como auxiliar de lateral, né? Ali pouco a bola chegou, ali ele estava mais preocupado ali em fazer a dobra, né? Para poder proteger mesmo, literalmente, os pontas, né?
E no segundo tempo ele começou a aparecer mais. Deu um chapéu no jogador do São Paulo, que pelo amor, no Enzo Dias, né? No estreante Enzo Dias. Exatamente, né? Depois tentou também dar no Arboleda. É um jogador que quando estiver em forma, será muito interessante, né? Um jogador forte, um jogador que tem boa leitura de jogo, um jogador que abre os espaços, mas aí entra a pré-temporada, né? Ele acabou cansando no segundo tempo. Espero mais o Rafael Bilu. Nota 5 pro Bilu. Nota 5 para o Rafael Bilu. Quero mandar um grande abraço aqui para o nosso querido Marcelo Bezerra, lá em Piracicaba, acompanhando a nossa transmissão. Marcelão. Grande, Marcelão tá na teia. Marcelão Bezerra tá acompanhando aqui com a gente. O Rafael Bilu entrou, deu lugar também no segundo tempo. O Rafael Bilu saiu para a entrada Luiz Miguel, né? O Luiz Miguel entrou aos 25 do segundo tempo. O Rafael Bilu saiu, sentiu câimbras, né? E deu lugar ao menino Luiz Miguel, que entrou e fez uma fumaça ali pela direita, né, Albertinho? Exatamente, o Luiz Miguel ele entrou para oxigenar, né? Daquela oxigenada pelo lado direito. O Rafael Bilu saiu e ali é o camisa número 17, né? Luiz Miguel, que faz sua estreia, né? Com a camisa do Guarani, foi bem, né? Na medida do possível foi bem. Mas a expulsão do Titi acabou atrapalhando todo. Comprometeu um pouco, exatamente, comprometeu pra caramba, viu, Lucas? Né? Acabou aí matando ali o que o Maurício Souza, né? O professor Maurício Souza, né? Pensou pra equipe. E a nota pra ele, uma nota 5,5 pro Luiz Miguel. 5,5 para o Luiz Miguel. Indo agora para a ponta esquerda, João Vitor. O melhor jogador do Guarani. Guarani... Que se cuide, obviamente, ele é do RB Bragantino, né? Sub-23, jogador interessantíssimo. Acredito que para a temporada 2026 ele não fique, isso aí é óbvio. Jogador interessante, jogador insinuante, jogador que não tem medo, né? Ainda não quando ele começou ali a soltar as asinhas, ele tomou um rapa do Pablo Maia, né? Que isso aí eu achei que ia haver até o rodízio, né? De pancadas, né? Que isso é normal, né? Ah, menino, você quer fazer graça na minha casa? Eu vou bater mesmo, eu vou intimidar, né? Não bater, eu vou intimidar. Mas o João Vitor não caiu nessa. João Vitor foi pra cima, um jogador lúcido, precisa obviamente também entrar em forma física, mas eu boto a fé. João Vitor, Caio Melo serão os destaques na temporada do Guarani de 2025. Nota 7 pro João Vitor por buscar o jogo, por tentar a finalização, não ter medo de cara feia da ótima equipe de São Paulo. João Vitor, portanto, nota 7 para ele, o melhor jogador do Guarani na visão do Albert, né? A gente não vai ter a votação no melhor em campo por conta da derrota do Guarani, mas nas notas o João Vitor recebe essa maior. De João Vitor para João Marcelo, nosso centroavante, Alberti. João Marcelo, né? Movimentação interessante, um jogador que busca espaço, abre espaço, né? E ali no momento onde o Guarani precisava ser no contra-ataque, o João Vitor apareceu porque o João Marcelo puxou a marcação, né? E ele teve a chance no segundo tempo, ele foi sacrificado por conta, mais uma vez, do Titi, né? E a gente vê que é um jogador diferente, já usa a camisa 9, isso é muito importante, né? O menino usar a camisa 9 do Guarani Futebol Clube. Jogando é pesada, né? 28 mil, né, torcedores contra ali, não sentiu, né? A bola não chegou bola redonda, é verdade. Para mim o Maurício Souza, só nessa questão que ele acabou pecando, né? Mas para mim ele apostou mais em deixar o Caio Melo como armador, né? Fazendo a função, entre aspas, do Matheus Bueno, né? E só que esse Caio Melo aqui é melhor que o Matheus Bueno, com todo o respeito, né? E ali o João Marcelo tem que ter rodagem. Eu acredito que nos jogos em casa o João Marcelo irá destoar. Imagine só, né, fazendo o primeiro gol como profissional no Brinco da Princesa e terá chance no domingo, se tudo der certo, né, por conta do cancelamento do jogo da equipe do Noroeste, né? Quem sabe o João Marcelo possa aí, fazer um gol com a camisa do Guarani. Mas vendo os lances aí, em todos os lances de ataque do Guarani, o João Marcelo estava enfiado entre a dupla de zaga. Também não tem medo de cara feia. Nota 6,5 pro João Marcelo. 6,5 pro João Marcelo, e no lugar dele entrou o Caio Dias por uma questão tática, né? Em decorrência da expulsão do Titi. Como o tempo que ele ficou, né? Ficou em campo, né? Vamos dar uma nota 6, né? Mas assim, ele só fez o arroz com feijão, né? E é mais, né? Mais uma vez batendo nessa tecla, tá? A idade não tem a competência não tem idade, né? Então você pode ser um garoto de 19 anos, ser competente pra caramba no que faz, e ter 41 anos igual eu e ser meio incompetente, né? Em algumas questões. Assim, não, sim, em algumas questões sim. Tem gente que é mais velho que a gente, é incompetente. Sim, assim, sim, né? Isso é verdade. E assim, pelo que o Titi fez, não é sacrificando, o Titi é isso, tem que mandar embora, não.
Ele é um garoto, mas assim, hoje ele tem grandes poderes, né? Vem grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades, então, é assim, verdade. a agressão que ele fez com o Caleri, e só lembrando que não tem VAR, cara. Tem VAR. Então, não tem o que dizer, sabe? Não tem como justificar o justificável. Que sirva de lição, né? Que o Guarani, né, está sem o Alan Santos, nós não sabemos qual a gravidade da lesão do Alan Santos, né? Que ele, querendo ou não, junto com o Rafael, ele é a dupla de zaga titular do Guarani Futebol Clube. Então tem que ter responsabilidade. Dito isso, o Caio entrou também numa fogueira, né? Caio Dias, nota 5 para o Caio Dias, né? Nota 5, portanto, para o Caio Dias. E o técnico, né? O Maurício Souza, o treinador do Guarani. Tudo de bom para ele. Eu torço que, né, assim, é lúcido, né? Um treinador lúcido, a gente vê que E parece estar tirando leite de pedra. Exatamente, né? Ele é enérgico, né? Nas suas ações. E até mesmo em alguns momentos nós víamos que o Guarani não tinha mais força, ele estava lá, né, gesticulando, gritando, e até ele mesmo, e até eu entendo que essa partida era uma partida que você poderia ter conquistado um ponto, porque você pega uma equipe que está enferrujada, e você, querendo ou não, você está indo para a sua terceira partida. Então até mesmo, né, a desculpa de né, o time não performou bem por conta de questão física, só você vê o número de cartões, né, jogo assim, freneticamente, né, o jogo pode dizer, tecnicamente, muita bumba meu boi, balão tá todo mundo começando, mas assim, a gente viu que foi um jogo leal, não teve tantas faltas, aquelas faltas mais duras, lances mais ríspidos, né, e o Maurício Souza, ele está com a meninada, está tentando tirar aí, e a gente acredita, né, o Lucas de Souza, leite de pedra, nota 6,5 para o professor Maurício Souza. Nota 6,5 aí para o Maurício Souza. A nota do jogo, Albert, em si. O jogo valeu quanto? Eu gostei do jogo. Por mais que muitos cornetas de plantão irão dizer que, tecnicamente faltou, você está enfrentando uma equipe nada mais nada menos que tem aí, né, jogadores, né, você teve a estreia do Oscar. Sim. Né, você tem o Luciano. Que se mostrou um jogador diferente, Nossa, hein? Esse Oscar aí numa condição um pouco melhor fisicamente. Exatamente. Então você pegou um São Paulo que tem na entrevista do Oscar, você tem um Luciano, você tem um Caleri, então você não pegou o Cavalcante Futebol Clube, né? Você não pegou, né? Ali exatamente. Você não pegou timinho de lá. Você foi nada mais, mas você foi no Morumbi, 28 mil torcedores, né? Mais de 1 milhão de renda ali para muitos jogadores que são a primeira vez que estão pisando no estádio no Morumbi, né? Sentindo essa atmosfera toda, uma experiência para a vida. E muito bom mesmo, gostei muito, muito, muito da partida, por mais que tenha saído a derrota, né, do Guarani Futebol Clube, mas pelo jogo, pelos jogadores que estavam em campo, pelo que foi apresentado, eu acredito que esse jogo contra o São Paulo seja um divisor de águas para o Guarani nessa temporada. Né, acredito que para o Campeonato Paulista o Guarani tem que levar como exemplo essa partida contra o São Paulo. Tomou pressão, levou gol, mas não parou, né? O que foi combinado não saiu do trilho. Então, fora o Titi, né? Que escorregou na maionese. Mas nota 7 para a partida, Lucas. Nota 7 para a partida. Para encerrar aqui as notas do jogo, a nota da arbitragem. O Luiz Flávio de Oliveira fez aí uma partida bem segura, né? Nossa, nem reparei, nem reparamos, né? Que tinha árbitro, né? E técnico, técnico, treinador não. Que árbitro, né? Árbitro bom é esse, né? Que ele não aparece, né? Quem sabe se fosse um majestoso, né? Fosse um Sansão, acho que ele queria aparecer. Mas como, né? Mais um jogo muito bom a arbitragem, não deixou nada a desejar, né? Não teve versão de falta. A expulsão justíssima, né? Em cima do Titi. Nota 7 para a arbitragem. Nota 7 para a arbitragem. Com a nota da arbitragem, a gente encerra aqui as notas do jogo nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, notas do jogo, e a gente vai para uma rápida pausa, nossa segunda e última pausa aqui do nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na volta, a gente tem ainda a entrevista com o técnico Maurício Souza, também a ficha técnica e também o nosso comentário final. A gente volta já. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro.
o número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Albert Cavalcante. Estamos de volta. Sim. Guarani foi derrotado por 1-0 no estádio do Morumbis. O Guarani, que é líder do seu grupo, né, seu grupo B, apesar da derrota, né, o Guarani divide a liderança parcial com a equipe do Santos, né, que tem o RB Bragantino e a Portuguesa. E o São Paulo, hein? Com a vitória, o São Paulo foi para a segunda colocação, né? O São Paulo foi para a segunda Subiu colocação. um pouco na tabela, né? Exatamente. O Noroeste, só lembrando, né, que faltam ainda algumas partidas ainda a serem realizadas. E lembrando que o Guarani pega a equipe do Noroeste na próxima rodada, Lucas de Souza, e dependendo aí das horas, né, 72 horas, pode ser até mudado o dia, né, da partida do Guarani contra o Noroeste. E vamos ouvir agora a entrevista coletiva dele, do técnico Maurício Souza. Maurício, Júlio do GE. Globo e DPTV. Queria a tua impressão, né? Porque nós tivemos uma sensação que o Guarani deixou uma boa impressão dentro de campo com dois grandes problemas a serem resolvidos. Um gol muito cedo no primeiro tempo e a expulsão do Titi, que acabou de repente comprometendo na reta final. Queria a tua avaliação, se você concorda com isso. Boa noite. Sem dúvida nenhuma que as duas coisas atrapalharam demais a gente, né? A gente não contava com um gol tão cedo, mas me surpreendeu positivamente como a equipe recebeu esse gol, né? A gente não mudou a nossa maneira de jogar, a gente vinha com uma proposta de pressionar o São Paulo e tentar tirar os espaços dele, mesmo sabendo da qualidade da equipe. E a gente conseguiu fazer isso durante uma boa parte do tempo. É claro que eles têm muita força e quando eles chegavam sempre muito forte. Então eu fiquei muito feliz no que tange a parte defensiva da nossa equipe. E claro, no segundo tempo, eu acho que naquele momento um pouco melhor no jogo do que o São Paulo, conseguindo empurrar o São Paulo para trás, conseguindo chegar um pouco mais na área. E a gente teve uma expulsão que realmente comprometeu o final do jogo, né? A gente teve que baixar o bloco, e já cansado, claro, um jogo bem intenso. Mas a gente conseguiu segurar os últimos 15 minutos. Claro que o resultado não era o que a gente queria, mas eu saí bem feliz com o que a equipe demonstrou, principalmente na parte de comprometimento. Tudo bem, Maurício? Eu sou o Antônio Lupe, da CBN Campinas. Boa noite. Eu queria bater um pouquinho nessa tecla da expulsão do Titi, porque a gente vai novamente voltar àquele assunto do time jovem, do time que está, alguns, tendo a grande oportunidade da carreira. O Titi é um menino da base, só que hoje o futebol não permite mais esse tipo de lance por conta da questão do VAR. Como é que é a tua
a tua conversa com ele, as atitudes que você tem que tomar em relação a isso, porque se ele não tivesse sido expulso, claro, o resultado poderia ser mantido ou poderia ter sido diferente. Como é que funciona essa questão envolvendo o Titi com a expulsão dele, onde o VAR demorou aí poucos segundos para mostrar o cartão vermelho para ele? A expulsão foi completamente justa. Eu já conversei com ele separadamente ali, chamei ele, ele se desculpou, está muito abatido com o que ele fez. Eu falei para ele que um jogador da qualidade dele, um jogador que tem a ambição que ele tem, não pode de maneira nenhuma se descontrolar a ponto de cometer um ato impensado como ele cometeu. Falei para ele que, claro, ele vai ser cobrado por isso, não só por mim, mas por todo mundo, como você está falando. Falei para ele que sim, que ele pode ter comprometido não só o resultado, mas também a parte física da equipe. Bem, o que eu posso falar é que ele está muito arrependido, a gente diretamente atacou o problema. Eu não sei se é só por conta da idade, o Titi é um jogador que eu tenho muitas coisas positivas para falar dele em função do tempo que ele está sem jogar. Ele faz 2 jogos seguidos e a gente nem esperava que ele aguentasse isso. Nós realmente tivemos alguns problemas da posição durante a pré-temporada, né? Então, infelizmente ele cometeu esse erro e o que a gente vai fazer agora é atacar, tentar mostrar para ele, mostrar novamente o vídeo, trazer ele para o nosso lado e esperar que ele não cometa mais. Até você citou, Maurício, a questão física, né, na sua resposta, e o quanto que é um desafio para você nesse começo de temporada lidar com essas questões físicas, né? A gente viu depois do apito final quase todos os jogadores ali bem exaustos, né? Todos ali caíram, respiraram bem exaustos mesmo, isso ficou muito evidente, e você foi obrigado a mexer mais uma vez na escalação por conta de 2 lesões, né? O Matheus Regis e também o Natan ali, os dois com desconforto muscular. Então, quanto que essa questão física tem sido um problema e um desafio para você, e quanto esses jogadores preocupam também para os próximos jogos? É um time que se apresentou no dia 26 de dezembro. Nós não temos nem um mês junto. É um time todo novo. É um time que nós montamos em pouco tempo, né? E é claro que a gente sabe que isso ia acontecer. O Natan, infelizmente, no treino de ontem, num treino de ajuste, um treino bem parado, ele pisou errado e acabou o corpo jogando o corpo em cima do tornozelo e fez uma lesão muito grande. Hoje ele tentou e não conseguiu. O Matheus Regis tomou uma pancada muito forte no joelho e fez uma lesão também que tirou parte do movimento dele. Ele está tratando, enfim. Com relação à parte física do jogador, a gente sabia que era um risco, a gente sabia que a gente poderia correr durante as partidas isso. Realmente eu não tenho conseguido mexer muito na equipe no que tange parte técnica e parte tática, mas eu prefiro reforçar o positivo. A gente realmente, mesmo assim, foi um time que correu o tempo todo. Eu acho que também tem a ver com a juventude, com a ambição desses jogadores, são jogadores que querem coisas grandes. Então, assim, a gente está administrando isso da melhor forma. Maurício, só para a gente tirar a dúvida, porque a gente não acompanha o dia a dia, a decisão de colocar o Giva, né, o Giovani, no lugar do Isaac, foi uma questão física ou essa foi uma decisão tática? Tem um pouco dos dois. Tem um pouco da questão tática. O Giva é um jogador que ele ajuda um pouquinho mais a gente a combater. A gente sabia que a gente não podia dar muito espaço para ele. E eu optei em deixar o Isaac para um momento onde o jogo talvez estivesse mais aberto, um pouco mais cansado e ele ter um pouco mais de espaço para jogar. Mas tem também a questão da gente administrar bem esses jogadores um pouco mais velhos, né? A questão da gente administrar bem a parte muscular deles. Então teve um pouquinho dos dois, teve uma ideia tática e uma ideia também de preservar um pouco o Isaac. Você citou na última coletiva sobre a necessidade de reforçar o elenco, né? Que talvez um zagueiro, um atacante, um meia chegassem para reforçar o elenco. Queria que você fizesse uma avaliação, né, do zagueiro Lucas Rafael e também do Denis Júnior, os 2 jogadores aí que o Guarani tem negociações em andamento. O Lucas chegou para a gente ontem, né? Ele fez um treino à parte só, fez todos os exames, mas é um jogador que estava treinando, estava lá em Portugal, estava treinando, então eu acredito que ele não vai ter problema para estrear. É claro que ele vai ter que entender o contexto, entender a nossa maneira de jogar, um pouco a parte tática, mas é um jogador que se mostrou muito bem. Você fez uma outra pergunta, desculpa. O Denilson também era um jogador que estava treinando, mas esse sem clube, estava treinando à parte, mas também fez todos os exames ontem e deu tudo certo, e também no treino que ele fez com a parte técnica e com a parte física se mostrou muito bem, tá no peso, tá apto para jogar, eu acho que já no domingo.
Só uma questão, a última da minha parte, Maurício. Você citou o gol muito cedo, isso atrapalha a questão de planejamento de jogo. Mas você conseguiu ali no gramado identificar o que aconteceu para ter tomado esse gol? Você acha que assustou muito os jogadores? Porque a gente volta a falar da Juventude, chegar no Morumbi, do outro lado você tem Oscar, você tem Lucas, você tem Caleri, jogadores que às vezes eles nunca tinham visto assim pessoalmente. Você acha que toda a atmosfera do jogo acabou influenciando nesse momento de desatenção, no momento crucial da partida, logo no começo? Eu preciso ver de novo, eu vi no intervalo, mas eu acredito que faltou um pouco de ajuste ali. Eu acho que o Titi ele correu um pouquinho de costa, ele sai marcando o Luciano, depois ele solta o Luciano e perde o Luciano de vista. Eu acho que o Rafael poderia ter fechado um pouquinho mais para cobrir, mas eu acho que o São Paulo tem muito mérito no gol, né? Se eu também depositar tudo na Juventude, é o que nós temos, é o time que nós temos. São atletas jovens sim, mas são atletas que têm me dado uma resposta muito positiva, de coragem, sabe? A gente tem pedido um time corajoso, um time que se expõe, um time que não tem medo de pressionar, que não tem medo de sair com a bola. O Titi mesmo errou 1 ou 2 passos no início do jogo e mesmo assim ele continuou tentando. Isso prova que ele é um jogador de personalidade, um jogador que quer muito. É claro que ali a gente tem algumas coisas a ajustar. Foi o primeiro gol que nós tomamos na competição, uma defesa sólida e mesmo assim, né? A gente só tomou um gol hoje aqui, ou seja, claro, eu estive vendo a diferença de finalizações, ela nem foi tão grande assim, se não me engano foi 12-10, se eu não estou enganado. Então, assim, eu acho que a gente encarou o São Paulo com muita coragem. Um time que já tem uma base forte, que tem um grande treinador, que tem um grande trabalho, que tem, né, muita qualidade no elenco. Eu acho que mesmo com a nossa Juventude, a gente encarou o São Paulo com muita coragem, de igual para igual. Maurício, para fechar, já projetando o próximo jogo, queria que você falasse um pouco sobre essa preparação para o jogo agora contra o Noroeste. Uma informação, não sei nem se já chegou a você, né, mas o jogo do Noroeste foi adiado para amanhã. E confirmado o jogo do Guarani, a federação confirmou que vai manter o jogo do Guarani. Então o Noroeste vai ter praticamente aí 48 horas para se recuperar de um jogo para outro. Se isso é uma vantagem ou se nesse começo de temporada a questão física é um desafio para todos mesmo? É um desafio para todos, mas sem dúvida nenhuma que é uma vantagem. E assim, é meio que impensável, né, os caras jogarem na sexta-feira e já tá jogando no domingo. Eu reclamei disso para mim, né, porque nós jogamos no primeiro jogo e a Inter acabou, né, no jogo adiado, então eles tiveram 3 dias de pré-temporada e depois pegaram a gente depois de um jogo, né, muito forte contra o Botafogo, 90 minutos. Certo que eles vão jogar menos tempo, se não me engano é um tempo, né, um tempo e pouquinho, né, mas é claro que a gente pode tirar proveito disso. No momento que está, tudo bem que o Noroeste já está treinando há mais tempo, né, eles começaram a pré-temporada dele há mais tempo, mas eu acho que tudo nesse momento, né, que está todas as equipes se ajustando, não só tecnicamente como fisicamente também, eu espero que a gente consiga tirar algum proveito, que a gente pegue a equipe dele bem cansada. Vai ser ótimo pra gente. Valeu, obrigado. Valeu. Tá aí a entrevista do técnico Maurício Souza, Albert. Um dos pontos a destacar, eu acho importante, e a postura do Maurício, né? Ele não se esconde, né? O que tiver que falar, ele vai falar, claro, protegendo, né, de certa maneira os seus comandados, mas dá pra ver que ele é um treinador enérgico, disse o que pensava em relação ao Titi, mostrou pro Titi que ele estava errado, isso serve para amadurecimento do garoto, mas gostei da postura, gostei da resposta do Maurício Souza em relação à postura do Titi. E também o detalhe, né, sobre até mesmo alguns jogadores, sobre o Giva, né, que nós, né, acabamos detectando, né, sobre isso, né, que apesar de ele ser um 10 na camisa, ele estava não jogando como 10, mas sim como 5/8, né? /10, né? Fazendo essas funções até mesmo para poder manter aí o Isaac, jogador um pouco mais, que tem uma idade um pouco mais avançada, claro, né? Em relação aos outros jogadores. E também dos reforços, né? Que falaram, nós passamos antes, né? Já também sobre os reforços que haviam chego. E o crucial aí, né, que é sobre a postura da equipe contra a equipe do São Paulo, né, dentro do Morumbi. E, obviamente, né, o central, né, não passou a mão na cabeça do zagueiro Titi, que fez caca. Né, isso é o fator principal. Como ele disse, como nós falamos antes, né, que a idade, a competência não tem idade. Então, ele errou. Foi cobrado, será cobrado e digo mais, hein? Pelo jeito que o Maurício Souza, né, está demonstrando aí, ele vai ter que, para conquistar o lugar ao sol, vai ter que suar muito, viu, Lucas de Souza? Mas muito mesmo.
Vai ter que reconquistar seu lugar como titular da equipe do Guarani. O menino Titi, que acabou expulso, né, no meio do segundo tempo, aí comprometendo aí a reta final de jogo do Guarani diante do São Paulo. A gente não sabe se isso poderia contribuir, né, com um possível empate, mas é muito mais tranquilo você jogar 11 contra 11 que jogar 10 contra 11, mas mesmo com um jogador a menos, o Guarani se portou muito bem. Uma outra situação, né, o jogo do Noroeste contra o Botafogo está reconfirmado para amanhã. Futebol Interior informando, né, o horário de jogo de amanhã. Bom pro Guarani. Bom pro Guarani, né? Amanhã, disse, né, às 15 horas da tarde, a continuação de Noroeste e Botafogo, Boa. que voltam a jogar a partir dos 41 minutos do primeiro tempo. E aí o Maurício Souza pontuando que isso não é bom pro time do Noroeste, mas... Ele teve que se lascar, né? Exatamente. Então aquela, né? Chora no travesseiro, que é lugar. Lá é quentinho pra chorar. Mas aí é aquela história, né, Albert? Sem o Tite, vai pegar um Noroeste teoricamente mais cansado, reaproveitar que vai jogar em casa e recuperar esses pontos perdidos contra o São Paulo. Mais do que nunca, né? Não pode deixar uma derrota abater, né, tanta equipe, né? E lembrando que foi com uma equipe, né, competente, a equipe do São Paulo. Lógico que está, né, também voltando, mas imagine só se fosse o contrário. O Guarani venceu o São Paulo por 1-0 porque o São Paulo estava cansado. Não, então isso aí não é desculpa. Entrou, colocou o uniforme, tem o distintivo, mesmo campeonato, não importa. Podia ser o Cavalcante Futebol Clube. É vencer e sair pro abraço. Então, infelizmente, quem venceu foi a equipe do São Paulo e o Guarani acabou saindo derrotado. A primeira derrota nessa temporada de 2025. Lembrando que no Campeonato Paulista ano passado, o Guarani terminou na antepenúltima colocação com 10 pontos. Placar ao vivo, Futebol Interior informando, Marcílio Dias 0, Ercílio Luz também 0 pelo Campeonato Catarinense, o Barra empatou com Santa Catarina pelo placar de 2-2, no Paranaense está rolando Azures 1, Paraná 0, jogo que também foi interrompido pela chuva por 30 minutos, mas já retomou lá no Paraná. Também pelo Paranaense, São Joséense e Cascavel, jogo que começou ontem, terminou hoje também em decorrência das chuvas, 1-1 lá em São José dos Pinhais. Noroeste e Botafogo será retomado amanhã às 15 horas, 3 horas da tarde, horário de Brasília. O Mirassol bateu o São Bernardo pelo placar de 2-1. Boa campanha do Mirassol e também do São Bernardo, as duas equipes com 6 pontos ganhos. Você acompanhou conosco, São Paulo 1, Guarani 0. Pelo Goiano, o Vila Nova bateu o Goianésia por 1-0. No Mato Grossense, a Aquidauanense venceu o Coxim por 4-0. Campeonato Gaúcho, Caxias bateu o Monsun fora de casa por 1-0. Copa do Nordeste, o Fortaleza venceu o Motoclube por 2-0. No Souza bateu o Altos pelo placar de 2-1 lá na Paraíba. E o Bahia goleou o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa vive uma fase muito complicada, rebaixado seguidamente na Série B, Série C e Série D. 4-0 para o Bahia diante do Sampaio Corrêa. Cearense, Barbalha 2, Cariri 1 no Campeonato Mineiro. América Mineiro goleou o Pouso Alegre por 7-0, hein? 7-0 para o Coelho diante do Pouso Alegre. Baita vitória, a primeira vitória do América Mineiro em 2025. Também no Sergipano, outra goleada. O Lagarto bateu Barra pelo placar de 5-0. E no Campeonato Carioca, Boa Vista 1, Sampaio Corrêa 1, Portuguesa do Rio 1, Fluminense 2. E o Vasco vai vencendo o Madureira pelo placar de 1-0. Muito bem, ouvimos a palavra do Maurício Souza. Vamos então para o nosso comentário final aqui nos canais Futebol Interior e na Rádio Valinhos FM 87.9. Agora, o comentário final. Lucas de Souza. Albert Cavalcante. Entrega, muita determinação, muita vontade, mas nem só disso vive o futebol. Faltou qualidade ao Guarani acima de tudo. O time jogou bem, tomou um gol no começo do jogo, não se abateu pelo gol tomado, mas faltou ali um capricho no último terço do campo, como dizem, né, os modernos da bola. Que fica de lição ao Tite, a questão da maturidade, a questão de ter calma num momento importante. É um jogador com alto potencial, foi cobrado como deveria ser cobrado. E ao técnico Maurício Souza agora é quebrar a cabeça para montar esse meio e esse ataque para o Guarani, que precisa funcionar no próximo domingo diante do Noroeste para recuperar os 3 pontos que perdeu diante do São Paulo. Nada como um jogo após o outro, né? O Guarani foi derrotado no estádio no Morumbi para a grande, né? Para a ótima equipe do São Paulo, mas enfrentará o Noroeste com o calor da sua torcida. O Guarani foi um time aguerrido, né? Foi corajoso
E apesar dos 28 mil torcedores contra o Guarani, ali apesar da derrota, ali mostrou que futuramente, né, esperamos que nesse Campeonato Paulista o Guarani possa colher seus frutos. E lembrando, o Guarani precisa de 4 vitórias ou 12 pontos para se manter no Campeonato Paulista de 2025, para não passar o sufoco que passou no Campeonato Paulista de 2024. Comentário final. E com o comentário final, vamos para a nossa ficha técnica completa. Tem do Instagram. Tem do Instagram. Do Instagram? Do Instagram? Tem do Instagram. Do Instagram, é curtinho. Ah, é? Então vamos lá. Do Instagram. É 30 segundos. 40 segundos. Agora, o comentário final. Esse é um pouco mais curto, não é verdade? Então, para nossas redes sociais é o seguinte: Guarani determinado, muito aguerrido, faltou qualidade. Que melhore diante do Noroeste, vai enfrentar um time de Bauru bastante cansado e a expectativa de vitória diante do seu torcedor, haja vista que foi derrotado hoje contra o São Paulo, tomou seu primeiro gol, mas o Guarani tem totais condições de no domingo recuperar esses pontos perdidos. Comentário final. Muito bem, com o comentário final, vamos agora para a ficha técnica completa de São Paulo 1, Guarani 0, aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, Guarani do técnico Maurício Souza, definido e escalado com o goleiro Gabriel Mesquita na lateral direita, o Lucas Justen na zaga do Guarani, o Rafael capitão, o Tite e na lateral esquerda o Emerson. No meio de campo o Sarará, o Giva e o Caio Melo na frente, João Vitor, João Marcelo e Rafael Bilu. No Guarani entraram Isaac no lugar do Giva, o Daniel no lugar do Sarará, o Ian Henrique no lugar do Lucas Justen, o Luiz Miguel no lugar do Rafael Bilu e o Caio Dias no lugar do João Marcelo. Do outro lado, São Paulo, do técnico Luiz Rubeldia, que escalou Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, fazendo a sua estreia hoje, o ex-jogador do River Plate, Alisson, Pablo Maia e Luciano, Lucas Moura, Oscar e Caleri. No São Paulo, entraram Bobadilha no lugar do Pablo Maia, o Ferreirinha no lugar do Oscar, o Eric no lugar do Lucas Moura, o André Silva no lugar do Caleri e o Ferrarese no lugar do Igor Vinícius. Único gol do jogo, marcado logo aos 3 minutos de partida, cruzamento de Alisson pela direita, gol marcado por Luciano, ainda aos 3 minutos da primeira etapa. A arbitragem ficou em cargo do senhor Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Marcelo Carvalho Vangassi, Fabrini Bevilacqua Acosta, assistente número 2, quarto árbitro Fagson Júnior dos Santos, Silva, o VAR, o José Cláudio Rocha Filho, o auxiliar do VAR, o Leonardo Augusto Villa. Cartões no jogo, cartões amarelos, nenhum cartão amarelo, apenas um cartão e foi da cor vermelha. Aos 32 minutos do segundo tempo, o Tite acabou acertando uma cotovelada no Caleri, recebeu amarelo, a arbitragem depois reviu a cor do cartão e expulsou o quarto zagueiro do Guarani, que está fora do jogo contra o Noroeste. Para um público de 28.360, uma renda de R$ 1.118.417. Lá no Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, a bola começou a rolar a partir das 19h30, terceira rodada do Paulistão Sicredi 2025. A ficha técnica completa de São Paulo 1, Guarani 0 aqui nos canais Futebol Interior e na Rádio Valinhos FM 87.9. Ficha técnica do jogo. Num oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Peça pelo WhatsApp 997883821 Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre a prêmios toda semana e ainda ajuda o Hospital do Amor. Futebol Interior 19989893526. Chame no Zap e faça um ótimo negócio. Na direção executiva de Alcio Paiola, direção comercial dele, o Paiolinha, Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo, a equipe mais técnica do Brasil, Eduardo Bolacha, na Rádio Valinhos FM 87.9, o Wagner Faneco, presidente, juntamente a Maíla Siqueira e Felipe Carvalho, Albert Cavalcante, um prazer do seu lado, mais uma vez nessa super transmissão dos canais Futebol Interior, infelizmente com derrota do Guarani, mas isso muda no domingo. Uma boa noite pra você, Albert.
O prazer é todo nosso, né, Lucas de Souza? E até domingo, o Guarani que enfrenta em casa a equipe do Noroeste às 20h30, hein? No domingão, 8h30 da noite. Então já sabe, né, Lucas de Souza e amigos, cancele a balada. Ainda bem que eu tô de folga na segunda-feira. Cancele a balada porque eu não terei a mesma sorte. Vou ver se eu consigo mudar a escala lá. Mas não terei a mesma sorte, mas nós estaremos aqui, quem sabe, com mais uma vitória do Guarani. Um abraço a todos. Eu sou o Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante, Eduardo Bolacha na mesa técnica mais técnica do Brasil. Desejando a você uma ótima noite, fique com Deus, até a próxima aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você, fique com Deus, tchau! Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.